Muito bem, 15 horas e 15 minutos. Agora vai. Grande abraço, boa tarde, amigos da Bandeirantes, Campinas e toda a região pela AM 1170 e pelo aplicativo por esse mundão afora. O nosso forte abraço. Então o papo que é? Hoje é sábado, todo mundo... Senhor Edu, só abriu o microfone para falar o dia, todo mundo sabe que é sábado. E todo mundo sabe que hoje também é o jogo do Guarani, 17 horas no Brinco, Guarani Sampaio Correia. Quem que vai narrar? Leandro Borges, o moço de Piracicaba, com o Tigrão comentando e também com o Vladimir Catarino nas reportagens. E já fica aqui o convite para a TV, na TV Bandeirantes. Agora é assim, sabe como é que é? Rapaziada, pintou sábado à tarde que é todo mundo pra TV. Você entendeu? Então o senhor Batista vai estar aonde? Na TV. O senhor Gleger Zorzin vai estar aonde? Na TV. E o CH voltando de férias, logo mais na TV. Olha, se não me engano, começa às 16h20, tá? O jogo é 17 horas, mas com certeza 16h30 já bombando na TV. Os três opinando e tal, fazendo aquele pré-jogo. E Edson Souza, meu grande amigo Edson Souza, também trabalhando no Brinco, lá como repórter, tá bom? Então, na TV Bandeirantes, ao vivo, sim! É Campinas o jogo. E o pessoal de Campinas aqui transmitindo. Então é o seguinte, o Papo da TV, todo sábado, 17 horas, tem um jogo e o pessoal de Campinas que transmite. Sei lá, de repente vai jogar Sampaio Correia e ABC, jogar no Castelão. 17 horas, é o Batista que transmite, é o Gleger, né? O Tigrão ou o CH, enfim, dos três, dois transmitem. É assim que funciona. E nós estamos aqui, na nossa Rádio Bandeirantes, no nosso Concentração, depois do Papo de Boleiro aí, sensacional, o nosso Fernandinho Fernandes, sabe, adoro, muito bom entrevistador, muito bom. Agora, para falar bom mesmo é Milton Parron, cara. Eu estava ouvindo ontem à noite a Bandeirantes, que está fazendo aniversário, se não me engano, 56 anos hoje. Grupo Bandeirantes. E o arquivo do cara é fora de série, é sensacional, é espetacular. Aquilo que é arquivo. Eu passei aqui em 82. Começo do rádio e tal, depois de umas andanças, fiquei um bom tempo parado, voltei em 98, aqui 25 anos. E é uma pena que a gente não tenha os arquivos que hoje é coisa que vale ouro. Com toda a modernidade que tem, com tudo que tem, cara. Com tudo que tem hoje. Você já pensou aquela Campinas capital do futebol? Você já pensou, rapaz? Aquela Campinas 76, vou começar de 76, mesmo 69, a ponte subindo, voltando depois de 10 anos, 1970, começava aquela baita rivalidade, grandes craques, grandes revelações, aí veio, vou pular uma enorme página aqui, 76, Guarani campeão do Prêmio do Paulista, veio 77, a ponte na final do Paulista, veio 78, o título brasileiro, depois veio 79, o Guarani na Libertadores, 79, aquele derby que teve no Pacaembu, com mais de 38 mil pagantes, 2-0 Guarani, Campinas, capital do futebol. Depois, tô aqui em 78 ainda, hein? Aí vai pra 79, pontos chegando na final. Depois, tem mais coisa que eu tô pulando. Depois, 1980, ponte campeã da Copa São Paulo. Aí veio 81, a ponte terceira no Brasileiro. E depois teve 82, final do primeiro turno do Paulista. A ponte bicampeã da Copa São Paulo, o Guarani campeão da Taça de Prata. Grandes revelações. Você já pensou? 83 que deu uma acalmada, mas Campinas bombou de 76 a 82. Fatos sucessivos que fizeram aquela Campinas capital do futebol. Você já pensou se tivesse WhatsApp, YouTube, com toda essa modernidade e tecnologia de imagem? Já pensou o que você não tinha de foto? Você já pensou dúvidas? Tudo bem, tem gol que ia ser anulado, hein? Ah, tinha gol que ia ser anulado. Mas, gente, é brincadeira. E o arquivo, o áudio de arquivo da Rádio Bandeirantes São Paulo é coisa de cinema. É coisa de louco. Milton Parron é o cara. A gente ficou ouvindo o trabalho à noite. Os caras colocam o Milton Parron meia-noite, 11 horas, 1 da manhã. E é um produto radiofônico, mas de primeiríssima qualidade. O cara contando quando... no Faustão mesmo. Tava vendo o Faustão ontem.
quando a TV Bandeirantes teve um incêndio, como é que surgiu. Tem um cara, o Vanucci, nego bom de televisão, escreveu um livro. Sensacional, espetacular. Vocês viram aí na pandemia? O que aconteceu na pandemia? Ficou parado 4 meses. Lembram-se? Aquele derby, 3-2 Guarani de virada, já com o estádio Brinco de Ouro fechado, já tinha vendido o ingresso, mas a prefeitura não deixou pegar e realizar. A Campinas tinha um caso de Covid. Aquele dia do derby, fevereiro de 2020, tinha um caso de Covid, um. E aí todo mundo meteu a boca e tal, deu no que deu. Mas depois se esquentou, né? Todo mundo entendeu. Enfim, ficamos 4 meses parados. A bola ficou parada com todo mundo em casa. Aquela coisa horrorosa. O senhor desculpe de pegar e lembrar disso aí, viu? Pelo amor de Deus. Mas o que salvou naquele período? Arquivo, história, lembrança. A gente ficava aqui, naquela pandemia, o Tigrão acho que estava na casa, cada um ficava na sua casa, o Batista comandando aqui todo dia, toda tarde, esse programa, e a gente mandando história. Eu em casa fazendo faxina e, né, pegando nos meus papéis lá, para arrancar a história para mandar para cá. Mas o que eu joguei de coisa fora, porque tinha que jogar coisa, mas o que eu joguei, cara, o que eu joguei de jornal antigo, falei, quer saber uma coisa? Vou jogar, fui limpando, mas serviu. Você vê aí as historinhas do derby e tal, tudo arquivo, tem que ter, arquivo é importante, ninguém dá valor, mas a hora que aperta, vai nos papéis. Meus amigos, Guarani Sampaio Correia, eu tenho uma matéria sensacional com Marcos Ortiz, do Planeta Guarani, amigo nosso, grande parceiro, vai falar o relato, como é que foi o Guarani no final de semana, equipe de base. Eu estava comentando aqui, um abraço para a nossa técnica, nosso muito obrigado o Gil Kleber no comando, o Gilberto Sufi já está no brinco, o nosso Gabriel Pereira, muito obrigado, o Lucas Pessoa, ô Luquinha, obrigado, hein, um grande abraço. Ele manuseia o nosso YouTube nesse momento. E na mesa de som, o nosso Gabriel Ribeiro. Olha, é o seguinte. Você sabe quantos times tem? Quer ver só? Você quer ver só uma coisa? Espera um pouquinho só. Eu faço aqui, ó, eu tenho aqui meu placarzão. Eu tenho internet, mas eu vou fazer no papel, rapaz. Você sabe quantas folhas tem? O meu tabelão aqui tem 20 folhas. Eu faço à mão, porque para mim é mais fácil. Eu só vou enxertando a maneira que os gols vão surgindo. Mas aqui eu já tenho nome de técnico, regulamento, já faço tudo aqui. Na internet você tem o placarzão lá, só o placar, curto e grosso, seco, né? Mas eu enxerto com outras coisas. Deixa eu ver aqui. Você sabe quantas equipes tem no Campeonato Paulista Sub-20? Você tem ideia? 78! É brincadeira ou não? Você sabe quantas equipes participam do Campeonato Paulista Sub-17 e Sub-15? Sub-17 e Sub-15. 79. Eu estava explicando aqui pro Gabriel, o mesmo ônibus que leva o Sub-15 também leva o Sub-17. Por exemplo, o Guarani vai jogar em Capivari. O Sub-15 joga às 9 horas, o Sub-17 joga às 11. É o mesmo ônibus. O ônibus leva o Sub-15, leva a molecada do Sub-17, chega cedinho lá, começa lá o Sub-15 e termina. Aí vai pro Sul. Aí na segunda fase, os adversários mudam, aí termina isso aí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Você sabe quanto tempo tem o Sub-15? É 35 minutos cada tempo. 35 minutos, primeiro e segundo tempo. Sabe quanto tempo tem o Sub-17? 40 minutos. É diferente, tá bom? Já já, Marcos Ortiz, falando da base do Guarani. Essa base que já revelou tantos e tantos e tantos craques. Porque agora, meus amigos, 15h24, olha, é o seguinte, padrão Bandeirantes, começo do Concentração, autoridades ao palanque, bandeiras hasteadas e a banda posicionada às 17 horas, o Manso de Piracicaba narra aqui, Guarani Sampaio Correia. Sempre comigo. Avante, avante, meu povo.
Sampaio, o teu time é uma consagração. Sampaio, és o clube do povo, teu nome está sempre em voga. Mesmo quando não há jogo, quem te aplaudiu, quem te apoiou, vai te aclamar de novo. Sampaio, o teu time é uma consagração. Sampaio, és o clube do povo, teu nome está sempre em voga. Mesmo quando não há jogo, quem te aplaudiu, quem te apoiou, vai te aclamar de novo. Teu nome é símbolo de realização. Tuas vitórias, tuas glórias, tantas são. Eu juntamente com mais de 1000 te ofereço esta homenagem. Trago-te no peito com satisfação. Sou Sampaio Correia de coração. Bonito, romântico, diferente, Sampaio, sensacional! E o hino do Guarani, depois a gente coloca aí com o Bruno Guzmán. Bruno Guzmán na guitarra, sensacional, mandou nova versão, já ouvimos. E numa próxima vamos colocar aqui o Bruno Guzmán, que o pessoal gosta muito. Bom, agora sim, hein? São 15h27, daqui a pouco o Brinco de Ouro, o Catarino, o Boris, Tigrão na fita também. Mas agora fala da base então. Planeta Guarani, o site Planeta Guarani do Marcos Ortiz é o único site que acompanha a base de fato, com escalação, qual é a classificação, o nome do técnico. Muito obrigado ao Planeta Guarani, comparecendo aqui no Concentração, o nosso amigo Marcos Ortiz, sabe tudo e mais alguma coisa do Bugre. Oi Ortiz, um abraço, boa tarde, obrigado. Olá, meu amigo Edu Pinheiro e todo mundo ligado nesse Concentração da Rádio Bandeirantes Campinas. Edu, vamos falar de base? Base do Guarani Futebol Clube, as equipes sub-15, sub-17, sub-20 do Bugre nas disputas dos campeonatos paulistas. Bugre começou bem o final de semana, foi até Tietê, venceu o Comercial de Tietê pelo placar de 3-1. Os gols do Guarani foram marcados pelo Kaique, Cauê e Caio. Esse atacante Kaique é um bom jogador, viu, Edu? É um garoto de 17 anos, já integrado ao elenco sub-20 do Guarani, vem fazendo um grande campeonato paulista. E além dele, a defesa ajudou, né? O Cauê, lateral direito, marcou um dos gols. O Caio, zagueiro, marcou outro gol, terceiro gol do Guarani, nessa boa vitória. Time sub-20 do Guarani, que é comandado pelo experiente técnico Sérgio Caetano. A equipe que iniciou a partida teve a escalação de Vinícius no gol, Cauê, Caio, Luizão e João Nogueira, Beluco, Couto e Bruninho, Nicolas, Kaique e Theo. Destaque aqui é do Vinícius, goleiro que treina com a equipe profissional do Guarani. O Nicolas é o Nicão também, já treinou com a equipe profissional do Guarani. O Theo já treinou com a equipe profissional do Guarani. E esse meia Bruninho é muito bom jogador, viu, Edu? Ele começou no futsal, jogando pelo Pulo do Gato. Olho nesse menino é bom de bola, viu? Com esse resultado, o time sub-20 do Guarani chegou à liderança do seu grupo 6 da competição, tem 10 pontos o Bugre, até agora são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E na próxima rodada, o Bugre volta a campo em Capivari, abrindo o segundo turno da primeira fase do Paulista sub-20 contra o Capivariano, na sexta-feira, às 15 horas, próximo compromisso do sub-20 do Guarani. E a rodada seguiu, Edu, abrindo esse sábado de participação do Guarani no Campeonato Paulista. O Guarani recebeu a equipe do União Barbarense na manhã desse sábado no CT do Guarani. E o Sub-15, infelizmente, conheceu uma derrota. O Sub-15 terminou a partida perdendo por 3-0 para o time do União Barbarense. Sub-15 que é comandado pelo técnico Luiz Fernando. A escalação inicial do time sub-15 do Guarani, o time que iniciou a partida: Bernardo, Gabriel Peroni, Léo Ferreira, Matheus Melo e Pedrinho, João Pedro, Léo Paulino e Joãozinho, e na frente Gabriel Adriano, Renan e Marcelo Júnior. Esse é o time sub-15 do Guarani, lembrando, comandado pelo técnico Luiz Fernando. E com esse resultado, Edu, o Barbarense ultrapassou o Guarani na classificação. O Barbarense chegou aos 11 pontos, deixando o Guarani com 9 pontos na terceira colocação do grupo 7. E no último jogo do final de semana, Edu, foi às 11 horas da manhã no CT do Guarani. O Guarani jogou também contra o mesmo União Agrícola Barbarense, agora com a equipe sub-17 do Guarani, que é comandado pelo Jairo, viu, Edu? Jairo, aquele ex-volante, ele assumiu o comando
comando da equipe um pouco antes do início da competição, cerca de 2 semanas antes do início do Campeonato Paulista, e vem fazendo boa campanha, bom trabalho do Jairo até aqui. Sub-17 do Guarani que iniciou a partida com Sérgio, Luizinho, Guilherme, Murilo e Vitinho, Diogo, João Vitor e Robert, e lá na frente Ian, João Lourenço e William. Guarani abriu o placar com o gol do zagueiro Guilherme, camisa número 3, no finalzinho da primeira etapa. E a partida terminou 1-0 para o Guarani, Edu. Com esse resultado, o Guarani fica na segunda colocação no Sub-17, empatado com os mesmos 14 pontos com o Esfera, que também venceu nessa rodada, perdendo apenas no saldo de gols. Agora as equipes Sub-15 e Sub-17 do Guarani voltam a campo no próximo sábado, Edu, dia 20, lá na cidade de Salto, contra o Salto UFC, partida válida pela 8ª rodada da competição. Falamos de base do Guarani, um grande abraço, Edu, um grande abraço a todos os amigos ligados no Concentração Bandeirantes, para daqui a pouquinho, Guarani Sampaio Correia, ao vivo no Brinco de Ouro da Princesa. Um grande abraço, Edu, valeu! Ortiz, você tá sensacional, hein? Retilíneo, que bela locução, sem repetir palavras. Ortiz, ó, sensacional. Muito obrigado, viu? E aproveitando a carona aqui, obrigado ao Paulinho Santana, assessor da Ponte, me passou também aqui a Ponte, a base, como é que foi? No Sub-20, bom, a Ponte está jogando agora, em Aguaí, contra o Aguaí. O Sub-17 da Ponte joga em Itapira. Quando o mando pertence à Ponte, joga em Itapira. E a Ponte pegou Brasília e perdeu. Ponte 2, Brasília 3. Esse Brasília é de Águas da Prata. Isso é Sub-17. E no Sub-15, a Ponte também perdeu. Ponte 0, Brasília 1. Deixa eu ver aqui que o Paulinho passou para mim, porque vai começar o sub, você quer ver? Tá aqui o Paulinho. Vai começar o Sub-11 e Sub-17, semana que vem. A estreia contra o Brasília, em Águas de Lindóia, técnico Humberto Foguinho. Humberto Foguinho? É aquele? Meia da Ponte? Década de 80? Que maravilha, deixa eu ver aqui. O Sub-15 da Ponte é o Paulo César Estênico. O Tigrão acho que estudou com ele, hein? Aquele que foi campeão da Copa São Paulo, né? Paulo César. Lateral que chegou a ser convocado pela Seleção Olímpica do Brasil. E o Sub-17 é o Donizete. Eu não acredito, o Donizete está na fita ainda. Nossa, muito tempo de Ponte, Guarani, Donizete. Quantos anos Donizete mexe com a molecada? Você quer ver? Aquele derby de 2003, aquele derby que a Ponte ganhou no brinco de 3-3 gols do Rirena, teve uma preliminar, o Guarani ganhou de 3-1 e o Donizete era técnico do Guarani, do Sub-17, e ele já era considerado bem veterano. Mas não é possível ser o Donizete. Mas eu acho que é o mais antigo profissional de base de Campinas, é o Donizete. Nossa, quantos jogadores não revelou. Nossa, tempo de Amoroso e Luizão, 94, lá estava o Donizete. E obrigado aqui ao ouvinte, você quer ver o ouvinte aqui? O nome dele, Eloir Pinca. Obrigado, Eloir. Eu recorri aqui ao site do Guarani, ele falou quem é o autor do hino do Guarani. Eu sei que é Oswaldo Guilherme, mas eu confesso que eu não tinha mais informações. É que está aqui no site que na época, em 76, o presidente Leonel Martins de Oliveira designou alguns integrantes do Departamento Social que procurassem pessoas que pudessem compor o hino. Pessoas do ramo, que são compositores e tal. E eles chegaram até Oswaldo Guilherme, que campineiro, é jornalista, compositor, e ele tinha um outro parceiro, também Antônio Carlos Milanês. E eles fizeram algumas parcerias, músicas como Raízes, Franqueza, Conselho, mais de 200 composições. Ele tinha um outro parceiro também, Augusto Duarte Ribeiro. E o Oswaldo Guilherme, eles eram fanáticos pelo Guarani. Então, quando eles foram procurados, eles perguntaram: o que vocês querem que a gente coloque no hino? Palavras-chaves. Então, por exemplo, brinco de ouro, a bandeira e as cores do clube deveriam ser enaltecidas. Guarani é mais amor, foi outra sugestão. Brinco de ouro é nossa taba, é o que tem no hino. E assim foi feito. Essa maravilha aí. Então, é de 76 o hino do Guarani, Oswaldo Guilherme. Faleceu em 95, tá bom? Bianca, aquele abraço. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo.
Olha, brasileiro da Série B, nós tivemos ontem dois jogos pela sexta rodada. Lá no Oba, em Goiânia, Vila Nova 0, Criciúma 0 também. Criciúma teve 2 jogadores expulsos. O atacante Éder foi expulso no final do primeiro tempo e o zagueiro Rodrigo foi expulso a 32 do segundo tempo. O técnico é o Cláudio Tancati e o Criciúma está na ponteira, hein? Está na ponteira o Vila Nova do técnico Glauber Ramos. E tivemos na ressacada Avaí 1, Chapecoense 4. O que é isso? Mas o que é isso, senhor do Sim? 4-1 para Chapecoense dentro de Floripa. Marquinhos é o técnico do Avaí, né? Como tem rodado o técnico na Série B. E teve gol aqui de ex-jogador do Guarani. Deixa eu ver aqui. É Bruno alguma coisa. Como tem Bruno que passou pelo Guarani? Meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. Você quer ver 4-0? Parece 4-1. O Bruno Nazário. O Bruno Nazário foi campeão da Série A2 pelo Guarani 2018, aquela final contra o Oeste, 4-0. E o jogo de acesso foi antes, quando o Guarani venceu 1-0 15 no Brinco, gol do Ricardinho. Então o Alisson Farias 1-0 para Chapecoense, Rodrigo Freitas 2-0. O Júlio César, que fez o gol do Avaí, é aquele Júlio César que era do Guarani. Inclusive participou do gol de empate até então no Brinco, aqui no primeiro jogo. O Guarani chegou a fazer 1-1, depois o Guarani disparou, fez 4-1 no Avaí. Aí o Bruno Nazário marcou... Gente, o Bruno Nazário marcou a 49 aos 55. Nos acréscimos, 2 gols de Bruno Nazário. O que tem hoje? 16 horas, Juventude Mirassol, 17, Guarani Sampaio Correia. Nós teremos também às 17, Novo Horizontino e CRB, 18h15, Ceará e Tombense. Ficando para amanhã, 15h30, Londrina e Ponte também, gente. A TV Bandeirantes vai transmitir Londrina e Ponte amanhã, 15h30. Não vai ser o Batista, não vai ser a equipe de Campinas amanhã, mas a turma de São Paulo vai transmitir. E nós estaremos aqui no rádio. O Batistão transmitindo aqui esse jogo da Macaca. 18 horas, Vitória e Atlético Goianiense. Também às 18, ABC e Botafogo de Ribeirão. 20h30 de amanhã, Ituano Esporte fechando a rodada. E depois, o que tem? O que vai ter depois? Daqui uma semana, quem? Derby Campineiro. O Derby 205, domingo, 18 horas. Majestoso, meu Deus do céu. Eu não sei o que eu fiz na outra encarnação para falar tanto de derby. Meu Deus do céu. Vamos lá. Deixa eu ver como é que tá aqui. A Série B e Vitória, 5 jogos, 5 vitórias. Não sofreu nenhum gol, marcou 13. É mole ou não? Ó o Vitória. Olha só o Vitória como é que tá. Vitória joga amanhã. Vitória e Atlético Goianiense. Vitória liderando o Atlético na terceira colocação. Então a Vitória tem 15, Criciúma tem 14, com o empate de ontem. O Vila Nova vai jogar, tem 11. Em quarto, o Atlético Goianiense tem 11. Em quinto, o Guarani com 9. Em sexto, Botafogo 9. Em sétimo, Chapecoense com a vitória foi para 8. Oitavo, Novo Horizontino tem 8. Novo Esporte 7. Em décimo, Mirassol 7. Em 11º, Ituano tem 6. 12º, Avaí tem 6. Em 13º, Sampaio Correia 5. Em 14º, Ponte Preta 5. Em 15º, Tombense 4. 16º, Londrina com 4. E os 4 últimos, o Ceará com 4. Juventude 3. CRB 2 e ABC tem 1. Mas, gente, continua totalmente irregular. Tem uns 2 jogos ontem, mas tem equipes que começaram a jogar depois, que é o caso do Ceará, do Sport também. O Sport estava disputando aí a Copa Nordeste com o Ceará. Está enrolado o Sport está na Copa do Brasil, vai pegar o São Paulo. Mas é o único clube da Série B que está na fase atual da Copa do Brasil. E, deixa eu ver, em termos de público, eu diria para os senhores de que jogar em Criciúma e jogar no Barratão, por questões normais, naturais, pela campanha que começou fazendo, público no Barradão tá bombando e o Criciúma foi o campeão catarinense e o pessoal também já está muito animado, a torcida lá com o Criciúma. Eu vi o Criciúma contra a Ponte aqui, se bem que ganhou o jogo, é bem verdade, mas eu não apostava muito no Criciúma não, hein? Não apostava não. A própria Chapecoense, que empatou com a Ponte, o empate foi no final, também não gostei, agora deu uma reagida. É uma Série B totalmente irregular. Os clubes não investiram.
Os clubes não investiram. O Vitória contratou bastante, sim, é bem verdade. Até o CH alertava, não, o Vitória contratou os 10, 12, porque foi pessimamente mal no Baiano, e o Vitória subiu o ano passado da C para B. Olha aqui, a ponto chegou o Vitória, da C para B, mas subiu, voltou. Então, a pressão enorme, não vamos passar vexame de novo na Série B. Aí o Vitória contratou. Mas tirando o Vitória, outros demais, gente, não está contratando. Não tem o chamado grande, subiram aí o Cruzeiro que foi campeão, o Vasco, o Grêmio, o Bahia. Então, né, ficou aí o pessoal, enfim, a classe média para baixo ficou para a Série B, digamos assim. E aí o pessoal, em detrimento disso, acabou não investindo muito, muitas apostas na Série B. E olha, com um pouco de esforço, dá para subir, hein? Um pouco de esforço dá para subir. Eu acho que o Guarani contratou de forma razoável, começou muito bem, 3 jogos, 3 vitórias, mas deu um deslize aí e agora tem que recuperar. Deixa eu ver uma coisa aqui para vocês. Ó, só uma coisinha aqui, no retrospecto Guarani e Sampaio Correia. O nosso WhatsApp é o 97102-1493. Deixa eu ver aqui, pode mandar o palpite para hoje aí? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. É do Bruno Guzmán aqui. Obrigado por sempre me citar. Muito agradecido, tá vendo? Exatamente, seu Guzmán. Eu e meus papéis aqui, viu? A gente que agradece o seu carinho, o pessoal pede demais aqui a sua guitarra com o hino do Guarani, viu? Muito obrigado mesmo. Mande sempre notícias e obrigado por participar, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Eu tô perguntando se você é músico. Não, você é músico, mas se você, ô Guzmán, só trabalha com isso, se você puder responder, a galera quer saber, tá bom? Bruno Guzmán é músico, se você só trabalha com a música, outra atividade também. Ó, só para resumir o seguinte, Guarani e Sampaio Correia, teve um jogo aqui em 2018, que foi no Brinco. Qual é o detalhe? Depois de 41 anos, Guarani e Sampaio Correia voltaram a se enfrentar. Porque naquele campeonato de 77, 1977 em São Luís, Sampaio Correia 0, Guarani 2, gols de Mauro e Miranda. 2 que foram revelados e fizeram parte do time de 78 campeão brasileiro. Mauro, lateral direito, e Miranda, lateral esquerdo, que não era lateral esquerdo, mas o Carlos Alberto Silva adaptou para a lateral esquerda. E o Mauro, infelizmente, morreu assassinado em 2004, se não me engano, lá em Nova Odessa. Então 2018, o jogo foi no Brinco 2-0, quem fez o gol? O volante Denner. Esse Denner, acho que você nem lembra. O torcedor do Guarani lembra de Denner, volante. Veio do Red Bull Bragantino e outro foi do Meia Guilherme, que veio do Ituano. Qual é o detalhe? Esse jogo foi realizado no dia 21 de abril de 2018. Exatamente 14 dias depois do Guarani ter sido campeão da Série A2. Aquele jogo 4-0 contra o Oeste. Foi logo após aquela conquista que teve esse jogo aqui, Guarani 2, Sampaio Correia 0, para o ouvinte situar quando é que foi realizado esse jogo. Eu me lembro também que contra o Oeste, além do título, foi a despedida do Fumagalli. Lembra-se disso? O último jogo do Fumagalli foi exatamente Guarani 4, Oeste 0, Guarani campeão da Série A2. Fumagalli mais de 300 jogos, 90 gols marcados e só perdeu 3 pênaltis na sua trajetória pelo Guarani. Depois, no segundo turno de 2018, aqui era a Série B, o jogo foi lá no Castelão. E o Guarani, nova vitória, 2-0, gols do Matheus Oliveira. Esse Matheus Oliveira aqui é aquele que veio juntamente com o Rafael Longini. Eles vieram emprestados pelo Santos. E quando terminou a Série B de 2018, eles foram devolvidos ao Santos e os dois vieram para a Ponte. Hoje, o Matheus Oliveira está no São Bernardo, disputando a Série C, e o Rafael Longini está no CRB. Está no CRB. Mas, enfim, problema de contusão. Tanto no Guarani quanto na Ponte, o Rafael Longini teve problema de contusão. Joga demais, hein? Sabe muito, mas a contusão não faz ele andar muito, não. Mas ainda bem que está jogando. Depois nós tivemos aqui, em 2020, portões fechados, coronavírus, credo, né? Passar rapidinho por aqui.
setembro de 2020, o jogo foi no Brinco, foi 1-1, e o gol do Sampaio Correia foi no finalzinho, rapaz. E o Guarani terminava na zona de rebaixamento, 17º com 10 pontos. O gol do Guarani foi do Rafa Costa, que também por contusão não parou muito tempo no Guarani. Sabe onde que está o Rafa Costa? No Marcílio Dias. E o técnico do Guarani era Ricardo Catalá, mas não decolava. E depois da partida, o Pablo meteu a boca na... Pablo é aquele que foi revelado pelo Guarani em 2010, voltou, depois de 10 anos, voltou o Pablo, que fez aquele gol contra o Vasco da Gama, no Brinco de Ouro, acho que foi 2021, que aí quase que o Guarani subiu, e o goleiro do Guarani defendeu um pênalti, e aí foi cobrado o escanteio contra a golpe, o gol do Pablo, é mesmo, esse aqui mas aqui é 2020. Vamos lá, depois do segundo turno de 2020... Nós estávamos aqui em dezembro, porque estava atrasado o campeonato, que ficou paralisado 4 meses o futebol. O Guarani foi lá no Castelão, meteu 1-0. Quem que fez o gol? O gol foi do Pablo. Eu falando dele, ele fez o gol. 35 segundo tempo, ele está aqui, revelado na base, voltaria, e nessa partida o Pablo jogou de lateral direito. O titular era Cristóvão, que estava suspenso. O Cristóvão, que inclusive está no Criciúma, tá? E ele dedicou o gol ao seu pai. Estava fazendo o quê? O pai dele morreu em maio de 2019. E ele fez uma homenagem ao pai dele, o Pablo, que também era torcedor do Guarani, não perdia uma. Bom, isso eu estou falando aqui de 2020. Deixa eu ver aqui um momentinho só, mais historinhas aqui de Guarani e Sampaio Correia. Depois tivemos pelo campeonato de 2021, 20 de julho de 2021, o jogo foi no Brinco, 0-0, aqui nada a acrescentar. Deixa eu ver aqui, 2021, segundo turno, o Bugre foi para São Luís e ganhou de 1-0. E era público reduzido, tinha público, mas era público reduzido. Quem que fez o gol do Guarani? O gol foi da Bidu, foi de pênalti, Bidu agora no Corinthians. Quem sofreu o pênalti foi Alan Vitor, que veio do Santos. Essa foi a primeira partida do técnico Daniel Paulista. Essa foi a primeira partida que o Daniel Paulista entrou com 3 volantes. Bruno Silva, Índio e Rodrigo Andrade. Cadê o Índio, hein? O Índio estava no Operário, lá de Campo Grande. Deixa eu ver, Bugre era 6º colocado nesse momento. Deixa eu passar aqui. Depois eu chego aqui em 2022 e essa foi a única vitória do Sampaio Correia sobre o Guarani. Deixa eu ver aqui, a data é 28 de maio de 2022, portanto há um ano, tá? Técnico do Guarani, quem que era? Era Marcelo Chamusca, o técnico que subiu com o Guarani em 2016, aquele acesso da C para B, aquele jogo contra o Asa de Arapiraca, grande campanha, depois disputou o título contra o Boa, perdeu, ficou com o vice, mas o Marcelo Chamusca não há meio de arrimar. Aqui, repito, foi no passado, 2022, mas ele ficou só 6 jogos no Guarani. Marcelo Chamusca, ele entrou no lugar do Daniel Paulista, que foi demitido. E olha, quando o Chamusca, antes do jogo, o Guarani era penúltimo. E com a derrota, o Guarani foi para a última colocação. Olha que coisa incrível. Depois teve aí uma grande reação e acabou se recuperando. Aqui é 2022, deixa eu ver aqui. Depois nós tivemos no Brinco, Guarani 3, Sampaio Correia 0, o último confronto, né? 3 de setembro de 2022, no sábado. Deixa eu ver aqui, Mozart era o treneiro, Maurício Kozlinski no gol, tá no Fortaleza, o argentino Ivan Alvarinho, João Vitor, Derlan e Jamerson. Olha como muda, hein? Depois Mike, Leandro Vilela, depois Eduardo Persson, Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto. Depois entrou o boliviano Bruno Miranda. Meu Deus do céu, mas não pagou para ser Bruno Miranda. Isaac, depois Edson Carioca, Júlio César, depois Bruno José e Yuri Tanque. Nós estamos falando de setembro de 2022. Nós estamos em maio.
Quer dizer, 8 meses depois, olha quanta gente já saiu. Treneiro Moza já foi embora, já teve aí no Atlético Goianiense, agora está no, se não me engano, está no Mirassol. Kozlinski, repito, está no Fortaleza, goleiro. Ivan Vorinho continua no Guarani. João Vitor já foi embora, Derlan já foi embora, Jamerson foi para o Curitiba. E na troca e na transação, voltou para o Guarani aí. Depois o Mike está no elenco. Leandro Vilela já foi embora. Eduardo Perso está no Ituano, titular. No Guarani era volante, mas não era titular. E no Ituano ele é meia. Ele que arma o Ituano e arma bem. É mole. Rodrigo Andrade está no Vitória. Giovanni Augusto, Vitória. Bruno Miranda. Sim, não pagou placer, nem sei onde que anda, mas ficou pouquíssimo. O Isaac voltou. O Isaac, quando terminou 2020, o Isaac foi embora. É que o Grêmio acabou não aproveitando e ele voltou para o Guarani. Mas enfim, podemos considerar que continuou. Depois Edson Carioca também, em dezembro, foi embora. Júlio César está na Chapecoense, aliás, está no... Não é Chapecoense. Fez o gol ontem. Peraí. Júlio César está no Avaí. Perdão, está no Avaí. E o Bruno José, que continua. E Yuri Tanque foi para a Coreia. Inacreditável. Então, um retrospecto bastante favorável ao Guarani. E Sampaio Correia só teve apenas uma vitória. Agora são 15 horas e 52 minutos. Vamos dar uma faturada? Eu preciso dar uma... um momentinho só, hein? Atenção, um momentinho só. Isso é importante, hein? Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas, garrafas viradas para baixo, vasos e pneus secos, areia nos pratos e vasos e calhas sempre limpas. O Concentração volta já já. O nosso WhatsApp é o 97102-1493. 97102-1493. Voltamos já já. Concentração. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Ei, você aí, você que tá ouvindo rádio no seu carro agora, você sabia que o FM ganhou uma nova possibilidade de sintonia? É isso aí, agora tem o EFM. Faz um teste aí, vê se o seu rádio já tem essa função. Sintoniza 85.7. Se a Rádio Bandeirantes Campinas tocar, ótimo. Você já pode ouvir notícias do Brasil, do mundo e da nossa região, além da cobertura mais tradicional do esporte, com o melhor som e o melhor sinal. Mas se você não conseguiu sintonizar, faz o seguinte: troca o seu rádio por um modelo novo desses que tem no mercado, porque todos já vêm com a nova faixa estendida do FM. Beleza? Fica a dica aí. Uma dica da Rádio Bandeirantes 85.7. Fechada com você. Fechada com a verdade. Concentração. Bandeirantes.
Um grande abraço aqui ao amigo Saldinho. Alô, Saldinho, mandando aqui a foto, já com a camisa do Guarani, já a caminho do brinco. Deixa eu ver quem mais aqui. É o Edu Taxista. Para, Xará! Guarani a caminho do brinco de ouro. Abraços, muito obrigado, hein? Esse é o Edu Taxista, o Xará. E cadê o Tchê, hein? Tchê sumiu, hein? A todos os taxistas, um grande abraço. Muito obrigado. Vamos ao brinco de ouro. Primeiramente lá na cabine, porque sabe o que acontece? O Catarino na fita também. Porque diz a lenda que o gramado foi reformado. Imagino da cabine vendo o gramado como que está, hein? Alô, Leandro Boris, o moço de Piracicaba. Fala, Edu. Boris! Um abraço, boa tarde. Tudo bem, Edu? Um abraço para você, um abraço para o ouvinte da Bandeirantes do Concentração. Mais uma vez juntos nesta tarde gostosa aqui em Campinas, nesse momento com calor, né? Mas a tendência é que a temperatura diminua. Ontem foi assim em toda a região, né? Chegamos a casa aí dos 14 graus, a sensação térmica ainda menor. Mas nesse momento não. Clima gostoso, agradabilíssimo, como você disse, a troca do gramado, o gramado em perfeito estado. E daqui a pouquinho a bola rola, é o Guarani buscando a reabilitação. Nesse momento o Guarani é o nono colocado, não. Tem 9 pontos na quinta colocação. Pode até voltar ao G4, dependerá evidentemente de outras situações. Mas o importante, acima de tudo, é vencer. Tem esse jogo difícil contra o Sampaio Corrêa, que vem de uma vitória. Não começou bem o Campeonato Brasileiro da Série B. Nas 4 primeiras rodadas não venceu, mas na última venceu. Venceu o Juventude e, evidentemente, vai tentar beliscar pelo menos um ponto jogando fora de casa contra o Guarani. Daí a obrigação do Guarani jogando em casa, diante de um time que está a 4 pontos atrás do próprio Guarani na tabela de classificação, vencer. É uma grande oportunidade que o Bugre tem, depois desse início fulminante, 3 jogos, 3 vitórias, 2 derrapadas em 2 jogos fora de casa, e não só pela derrota, né, Edu? Faltou o futebol, principalmente no jogo contra o Sport, e evidentemente o Guarani tem a oportunidade, jogando agora em casa, de voltar a vencer. Edu, só um detalhe, né? Eu frequento o brinco já há muito tempo, e em relação a só jogos grandes, derbys, enfim, isso acaba ocorrendo. Mas hoje é uma partida normal, né? Não tem a questão de rivalidade entre Guarani e Sampaio Corrêa. Acho que nem há uma expectativa de um grande público. E a Indec fechou todas as ruas aqui da região do Brinco. Atrás do tobogã, na entrada aqui principal, onde as delegações entram. Não sei qual o motivo, né? Ficou legal, bacana, bem organizado. Mas assim, um jogo que não tem tanto apelo, né? Na questão do torcedor. Não sei qual o motivo. Mas só para deixar registrada essa situação, até para quem está vindo ao estádio Brinco e Ouro da Princesa e sempre deixa os carros aqui nas cercanias, saiba que a rua atrás aqui do tobogã e também na rua lateral, elas estão interditadas pela Indec. Edu. Grande Boris, é isso aí, é isso aí. A gente não entende, o negócio de rua é complicado. Viu? Tá tendo algumas obras, fazendo um acerto aí de asfalto, mas não é o caso. Eu tava com 13 de maio, Boris, na cabeça. Ô, Catarina, já vou falar já com você. 13 de maio de 91, tá aqui, tava com essa data aqui, Brinco de Ouro, Guarani Curitiba. Guarani Curitiba. Faz as contas aí, Boris, 91. 91, eu tinha, qual foi o mês? Exatamente 13 de maio. 13 de maio, isso, 13 de maio, sobe um, vai, 8 anos, Edu, 8 anos, não havia completado 9 anos ainda. Não, mas 7 anos, não havia completado 8 anos ainda. Mas se o resultado foi 7, não tem nada de sobe. É ligação direta aí. Agora, eu posso falar pra você que aqui só, porque 2023 para 91 não são 32 anos? É isso. Exatamente. Então, há 32 anos, foi numa segunda-feira à noite, o Guarani subiu pro Brasileiro. Primeiro rebaixamento do Guarani foi em 89. Desceu pra Série B em 90, disputou, não subiu. Em 91, aquele mata-mata com o Coritiba. 1-0 pro Guarani, gol de Pereira, zagueiro. Gol do Pereira. O Pereira, se não me engano, veio do Bahia. O Pereira foi campeão brasileiro pelo Bahia. Em 88. Isso. Estava no Guarani. Aí, você quer ver? Julimar, rapaz. Jura! Lateral dele, Jura? Jurandir Fattori segue trabalhando em Piracicaba. Ele comanda, não é que ele comanda, mas ele é o treineiro, já diria, do Pinheiro, da escola do Jonathan Cafu. Jonathan Cafu, que subiu com a Ponte, atualmente está no Cuiabá. O Jura é o principal treinador dessa escolinha de futebol, ensinando garotos. Jurandir Fattori, um cara sensacional.
O Jura que também teve uma passagem rápida pela Ponte, foi pro São Paulo, se não me engano, depois do Guarani. E o Guarani, e é o seguinte, como lá em Curitiba foi 1-0 Curitiba, então foi pros pênaltis. Guarani de Marcos Garça jogou demais, Jura, Paulo Silva, Pereira e Jurimar, Birubiru, aquele do Corinthians, Birubiru, Valmir e Edson Bobrão, hoje treneiro da Ponte, ele que é revelado pela lateral direito, Nenê, depois Ivair Vonei e Claudinho, depois Wagner. Claudinho tá sempre ouvindo a gente. E seu Pepe, José Macio, o maior nome que já passou por Campinas. E o Curitiba de Leverkusen, e tinha como destaque Chicão, atacante, revelado pela Ponte, Pachequinho, muito tempo de Curitiba, Luiz Henrique, goleiro do Curitiba, revelado pela Ponte. Olha aí, no pênalti, o Heraldo faz 1-0 Curitiba, o Chicão bateu, aliás, 1-0 Curitiba, o Vonei bateu pro Guarani, empatou 1-1, Chicão bateu, fez 2-1, Pereira bateu 2-2, Pachequinho bateu pro Curitiba 3-2 Curitiba, Wagner pro Guarani 3-3, Catani chutou 4-3 pro Curitiba, Valmir converteu pro Guarani 4-4, Nardella, que foi o nome do 15, viu, seu Boris? Sim. Nardella cobrou, Marcos Garça defendeu, continuou 4-4 e depois o Edson Bobrão cobrou o último, fez 5-4 e o Guarani subiu naquele 13 de maio de 91, hoje 32 anos, público 17.059 e a renda aqui deve ser 15 milhões, era cruzeiros novos, 15.218.000. O Coritiba era comandado pelo Leverkusen e o árbitro do jogo foi José Roberto Wright. Já falecido. O Wright, aliás, o Wright apitou a final de 78, Guarani e Palmeiras, gol do Careca. E o Pereira chutou um pênalti aqui no site do Mariolani. Pereira chutou um pênalti pra fora, 14 do primeiro tempo. E o gol... ele perdeu o primeiro pênalti e fez depois o gol no final do primeiro tempo. Aí foi, com esse resultado, o Guarani garantiu o acesso. Se não me engano, deixa eu ver aqui, foi 1-0 no jogo de ida. Já vou chamar já o Catarino. No jogo de ida, 1-0 pro Curitiba. Quem fez o gol foi o Heraldo. E o Marcos Garça defendeu um pênalti, cobrado pelo Chicão, a 26 do segundo tempo. Então o Curitiba errou um pênalti lá em Curitiba. O Guarani errou um pênalti aqui no Brinco. Foi realmente uma final muito apertada, difícil. E o presidente do Guarani era o Beto Zini, né? 91. Mas vamos lá, meu caro Catarino, me desculpe aqui, me perdi nas catatumbas, nas histórias, mas é com você e o Bugre pra hoje. E a grama tá bonita aí, Catarino? Tudo bem, Edu? Forte abraço pra você, Opa. um grande abraço pra equipe ligada na Bandeirantes. Gramado tá muito bonito, gramado novo e quem tá bonito também é o time do Guarani, que já está escalado, viu, Edu? Opa. Vamos trazer já agora a escalação da equipe do Guarani, vem a campo com Tony, Diogo Matheus, capitão do time hoje, Ivan Alvarinho, Lucão e Mike, Matheus Barbosa, Matheus Bueno, Regis, Bruno José, Bruninho e Derek. Então ficou valendo a segunda parte do treino. Alvarinho confirmado na zaga no lugar do Alan Santos e o Bruno José escalado no ataque ali no lugar do Isaac, né? Tinha treinado o Isaac no lugar do Bruno José, mas, aliás, do Bruninho, né? O Bruninho tinha treinado no segundo momento do treino o Isaac no primeiro, optou por Bruninho e o Derek no lugar do Bruno Mendes. Então o Guarani de Tony, Diogo Matheus, Alvarinho, Lucão e Mike, Matheus Barbosa, Matheus Bueno, Regis, Bruno José, Bruninho e Derek, o Bugre pronto para encarar a equipe do Sampaio Correia, meu caro Edu. Era um pouquinho só, o senhor fala muito depressa, eu escrevo assim lá, o Tony, Diogo Matheus... Então vamos lá, devagar, para dar não. tempo de... Escolhe a caneta certa aí, É. Edu, vamos lá. Tony 25. Catarino, o senhor vai chegar. Oi. Se o senhor vai chegar aos 67, não é a mesma coisa. Não vai demorar muito, não vai demorar O senhor muito. sabe Tô o que lembrando da acontece? cena de domingo lá. É. Não, eu vou falar pra você. E a mãe, tá tudo bem com a mamãe? Ô? Ela, nossa, tá muito contente, tá tudo certo. Hoje e amanhã. Você precisa de ver pra sair de casa. Mas... E eu fazendo o placarzão na mão. Pra que você tá fazendo aí? Não, é o placar, mamãe. Mas peraí, não tem lá, pô. Não tem, então. Vamos lá. Eu vou... Tony, tá aqui anotado. Tony Diogo Matheus é o 13, capitão do time. Ok. Alvarinho 14, hoje na zaga. Opa, agora sim. Lucão 3. Ok. Mike meia dúzia.
Mike, já o banco, hein? Vamos ver se no banco tá o Pegoraro e tá o Porfírio, meia dúzia. Mike, ok. Matheus Barbosa, 5. Anotado. Matheus Bueno, 18. 18. Regis, 78. Espera um pouquinho só. Puta que vergonha, esqueci aqui do Regis. Regis, 78. Ok. Bruno José, 17. Esse eu tenho, ok. Bruninho, 27. Aí é Bruninho, 27. E Derek, 11. 11. Esses são os titulares, Edu. Tá, então pera um pouquinho só, porque vamos lá. Então o menino Bruno Mendes, machucado. Isso, é machucado / poupado também, né? Com dores na panturrilha, acabou, tá pendurado com 2 cartões amarelos, também acabou sendo poupado. Tá fora o Derek, vem pro jogo. Tá legal, então vamos aqui, o senhor zagueiro. Como novidades, Edu, a volta do Tony, né? No lugar do Pegoraro, recuperado. O Alvarinho na zaga, no lugar do Alan Santos. A presença do Matheus Bueno no lugar do Anderson. E o Derek aí no lugar do Bruno Mendes. Tá, o Anderson, volante, está suspenso. E o Alan Santos está lesionado, zagueiro. Exato. Oi? É o banco? Sim, não, mas só, o Alan Santos tá lesionado. Isso, tá. Entrega do departamento médico. Machucou contra o Juventude, né? Perfeito. Vamos pro banco então, devagar, por gentileza, porque eu quero... Diga lá. Tá lá o Pegorari vestindo a 1 no banco, né? De volta ao banco de reservas. Tá, Pegorari, ok. Titi, 16. Titi, zagueiro que é da base. Valber, 4. O Valber não jogou ainda, voltou pro Guarani, mas não jogou ainda, né, Catarina? Tava cotado, inclusive, para começar o jogo hoje, mas o Pivete optou aí pelo Alvarinho. Espera um pouquinho só. Tá, o Valber zagueiro também, ok? Ian, 30. Quem? Ian. Ian? Daqui a pouco a gente fala mais sobre o Ian. Vamos só terminar o banco, Edu. Tá, Ian, ok? 30. Bernardo, 28. Bernardo, é volante, chegou aí do Curitiba, se não me engano, Bernardo. Isso, esse estava cotado para ser titular, né? Lucas Araújo, 21. Espera um pouquinho só, eu não estou te ouvindo, Catarina. Espera um pouquinho só. Eu tenho que colocar aqui uma... a gente está com um estúdio aqui adaptado, peraí. Coloca o fone aí, Edu. É uma dificuldade, é muito papel com... Pelo amor de Deus. Bernardo, Paramos no Bernardo? Bernardo. Então vamos lá, Lucas Araújo, 21. Agora sim, Lucas Araújo. Lima, 8. Esse Lima é recém-chegado, Lima. O Isaac, 29. Isaac, 29. Lucas Silva tem a camisa 20. Lucas Silva, 20. Neilton, 7. Neilton. João Victor, 19. João Victor, 19. E Felipe, 33. Esses são jogadores que compõem o banco de reservas, Edu. Tá, mas é uma confusão de jogador que eu vou te contar. E o que tem esse Ian? Tem detalhes dele, não? O Ian, deixa eu procurar aqui na ficha divulgada pelo Guarani, no chamado Press Kit, né? Engraçado que não tem o Ian aqui no Press Kit, viu, Edu? Então vou levantar mais informações para trazer para você. Realmente é novidade aí nesse grupo do Guarani para essa partida de daqui a pouco, Edu. Eu sempre faço no meu papel aqui, o elenco também, cara, mas tem jogador que a gente é novo ainda, troca tanto, cara. Mas... E só para falar sobre as ausências, né? O Alan Santos, o problema é um enxergamento muscular na panturrilha direita. O Bruno Mendes é uma lesão muscular na panturrilha esquerda. E o Porfírio, mais uma vez, voltou a sentir desconforto muscular agora no adutor direito. Então, os 13 entregues ao departamento médico, Edu. Tá aqui a informação do Marcos Ortiz, parceiro nosso, muito amigo, muito obrigado, Marcos Ortiz. Esse Ian é lateral direito, 17 anos, é da base. Ortiz, só você, Ortiz. Sensacional. Tinha que marcar 17 anos, é lateral direito da base. Esse Felipe, quem que é, Ortiz? Esse Felipe aí, Felipe. Tem aquele... Deixa eu ver, Neilton, João Vitor, tudo bem? O Diego Porfírio nem no banco, né? Não, ainda tá entregue ao departamento médico, Edu, sentindo desconforto muscular. Tá, deixa eu ver aqui. Tá aqui o... O Felipe é o Klinsmann, não é? O Felipe Klinsmann. Ortiz, eu perguntei pro você outro dia dele, pô. É o Klinsmann. Isso, o Felipe. Que era foi artilheiro do Sub-20 ano passado. É ele mesmo. Tem um jogo, inclusive, nessa temporada, segundo o Press Kit. Aquele que o Mozart disse que ele estava gordo, lembra? Foi. Aquele lá.
Deixa eu marcar aqui, é o atacante, é o Crisman. Obrigado, Ortiz. Eu vi que Crisman. Mas aí no press kit só tá escrito Felipe ou... Só Felipe, no press kit tá só Felipe aqui com a camisa 33. Deixa eu ver aqui, tem mais, o Porfírio tá, o Valber tá no banco, só dos contratados, tá? Matheus Bueno tá escalado aí, né? Vai começar jogando hoje. Titular, isso. O Lucas Araújo tá no banco, veio revelado no Grêmio, tava no Bahia. O Bernardo está no banco, não estreou ainda, é volante, veio do Curitiba. Bom, o Regis está jogando, João Vitor, atacante, é aquele que é da Portuguesa, entendi. Já jogou, já teve 2, 3 participações, o João Vitor. Lucas Silva. Lucas Silva tá no banco. Tá no banco. Tá no banco também. É atacante, revelado no Flamengo, veio do Avaí. Então tá certo. Tá bom, beleza. Quer o Sampaio Correia, Edu? Vamos lá. Obrigado, Ortiz! Você pode voltar a qualquer momento, edição extraordinária, tá bom, Ortiz? Muito obrigado. Vamos lá, o Sampaio Correia tem um William Sampaio. O teu time é uma consagração, São Paulo, és o clube do povo, teu nome está sempre em voga. Bonito o hino do Sampaio Correia, hein? É nostálgico, né? É, rapaz. Eu quero saber se o Pimentinha tá jogando. Vamos lá, olha o Sampaio Correia, vamos lá. Hoje é a estreia do técnico Márcio Fernandes e o Pimentinha não está, viu? O Sampaio Correia com Luiz Daniel 1, Marcos Ítalo 2, Gabriel Furtado 3, o Joécio, capitão do time 13, Gustavo Henrique 4, Luiz Otávio 5, Neto Paraíba 8, Marcinho 10, Matheus Martins 7, Vitinho meia dúzia, Vinícius Alves 22. Repeteco do Sampaio Correia, de Luiz Daniel 1, Marcos Ítalo 2, Gabriel Furtado 3, Joécio, capitão do time 13, Gustavo Henrique 4, Luiz Otávio 5, Neto Paraíba 8, Marcinho 10, Matheus Martins 7, Vitinho meia dúzia 22. No banco estarão o Thiago Braga com a 12, Patrick Carvalho 9, Felipe Cauã 14, Eudir 15, Maurício 16, Rafael Vila 17, Johnny Douglas com a 18, Vinícius Cascais com a 19, o Bill tá com a 20, Alexandre Tan 21 e Rodrigo Souza 23, Edu. O Pimentinha tá com um estiramento muscular, viu, Edu? Por isso ele tá fora. E o Marcinho é aquele mesmo que passou pelo Guarani, lembra dele? Pouco jogou com a camisa do Guarani no passado. Meia esquerda, Marcinho. E o Sampaio Correia já tem 3 treinadores nessa temporada. Começou com o Felipe Conceição, o Tigrão, que não é o nosso, é o deles. Passou por Evaristo Pisa, campineiro. E atualmente o Márcio Fernandes, treinador também conhecido, rodado aqui do interior. Mas você sabe que eu estava olhando sobre o Pimentinha. Esse Pimentinha tem estrada, cara. Esse Pimentinha, ontem eu estava dando uma curiosidade, eu falei, mas o Pimentinha, e realmente tá aqui. O Sampaio Correia tem vários desfalques. O Pimentinha, ele tem, sabe quantos jogos ele fez pelo Sampaio Correia? Porque ele foi, voltou. O Pimentinha tem, senhores, 258 jogos pelo Sampaio Correia. Somando tudo, marcou 48 gols. Inacreditável. Pimentinha, baixinho, faz uma fumaça danada. Mas o Sampaio Correia é a equipe que ele mais se identificou. Ô, Edu. Oi, Catarino. Sim? Não, é só curioso ainda sobre o Sampaio Correia que o Vitinho é atacante e joga com a meia dúzia, né? Diferente, um atacante jogar com a camisa 6, mas é o caso do Vitinho aí do Sampaio Correia. É tal as manias, né? No cacoete cada um tem o seu. E esse Evaristo Pisa, o Evaristo Pisa foi treinador do Guarani, ele é campineiro, família de bugrinos. Evaristo Pisa, em 2014, ele foi campeão da Série A2 pelo Capivariano. 3 dias depois que ele ganhou o título, ele foi contratado pelo Guarani. Mas acontece que no Guarani ele ficou apenas 12 jogos, só teve 2 vitórias, era a Série C, hein? Em 2014 o Guarani disputava a Série C. Ele só teve 2 vitórias em 12 jogos, saiu, e ele é filho do grande Júlio de Toledo Pisa, que foi treineiro da base do Guarani, entre outros. O Guarani foi campeão da Copa São Paulo em 94, foi vice em 85 e foi 3º colocado no ano de 2000. E nesse ano 2000, quem era o técnico do Júnior do Guarani era ele, Júlio de Toledo Pisa. Tem até nos arquivos, eu peguei hoje aqui,
O São Paulo ganhou de 3-2 o Guarani na Copa São Paulo 2000 e o Guarani não foi para a final. A final foi São Paulo e Juventus. Eu tenho até o jornal aqui, virada e vaga tricolor. E aí o Guarani disputou o terceiro lugar e ganhou do Santos. E ficou com o terceiro lugar. Deixa eu ver quanto é que foi. Eu não tenho o placar aqui. Tá, foi 3-1. Ganhou de 3-1. E tá aqui seu Júlio Toledo Pisa. Tá bom. Perfeito. O Tigrão tá na área. 16 horas e 16 minutos. Deixa eu ver se o Tigrão tá na área aqui. Comentarista que nunca me abandona. Sensacional. Tá na área. Posso chamar? Atenção. Pode. Será que eu posso? Não, o cara nunca me abandona. Pulou. 16 horas e 17 minutos. O Bugre já está escalado, viu, seu Tigrão? Boa tarde pro senhor, tudo bem? Mas que prazer, hein, Edu? Que prazer. Hoje a gente vai aqui solo. Zorzinho e CH estão envolvidos lá na grande transmissão, praticamente em nível nacional, desse mesmo jogo pela TV Bandeirantes. E nós vamos aqui honrosamente, aliás, como tenho feito ao longo praticamente de toda a semana, durante as férias do CHI, nós vamos representar a poderosa equipe de comentaristas da Bandeirantes aqui na rádio. Confesso a você que adoro também trabalhar em televisão, mas o que eu amo mesmo de paixão é o rádio. Desde os tempos da Adere, lá na marginal da Via Anhanguera, quilômetro 102, mais 600 metros, anos 70, Eduzão, uma máquina de contabilidade, parecia um tear para preencher aqueles formulários da contabilidade. Era operador de contabilidade. E Tigrão com aquele narigão vermelho, magrinho, espigado, aventarzão branco com a Madame Mim tatuada nas costas. Era o cara do controle de qualidade, do laboratório de controle de qualidade. Foi ali que eu conheci Sérgio Eduardo Pinheiro. Somos amigos, graças a Deus, desde aquela época. E amávamos o rádio. Levávamos um rádio grandão, Transglobe, e ficávamos ouvindo no horário do almoço o poder da mensagem com Hélio Ribeiro. O rádio é imorredouro. O rádio é emocionante. E tem transmissão pela TV, pelo YouTube, pelas redes sociais, por todos os aplicativos. Hoje tem até por sinal de fumaça, mas o rádio é que manda na parada. É ou não é, Edu? Época maravilhosa! Comíamos de marmita, pegávamos os ônibus da beira da Anhanguera. Muitos não sabem a realidade que vivemos naquele momento. Época dificílima. Levantava-se 5 da manhã, dormia 11 da noite, trabalhávamos, estudávamos à noite. São funções que nem existem hoje em dia. Nem existe. Eu comecei como office boy, sofria pra chuchu pra fazer o serviço na cidade, tirar xerox, levar borderô pra banco, passar em gráfica, postar carta no correio. Pelo amor de Deus, época sensacional. Agradeço demais a Deus por esse grande aprendizado. Isso foi há mais ou menos o quê? Há 58 anos atrás, no fundo do baú, Tigrão. Agora é com você, o Bugre Escalado. No fundo do baú, mas é uma história linda e a gente tem essa amizade, cultua esse respeito recíproco e isso é muito legal. E quis o destino que a gente já há tantos anos, né? Verdade. Tivesse atuando juntos aqui e hoje também agradeço muito a Deus por essa oportunidade, por ter constituído uma família, por ser pai, por ser avô e estamos juntos. Estamos aí com saúde, mandando bucha. E também hoje uma saudação muito especial à Nossa Senhora de Fátima. Hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima, um dos lugares mais emblemáticos do mundo. Falando-se em termos de religião, a cidade de Fátima, em Portugal. Para quem já esteve lá sabe do que eu estou falando. Você às vezes se sente flutuar. Tal o tamanho da energia na Basílica de Fátima. Guarani Escalado! Vamos trabalhar um pouco, senão daqui a pouco a gente chora de emoção. Tony, surpresa, hein? Zorzinho não se conforma.
Zorzinho tá injuriado. Zorzinho acha que é uma injustiça, mas Tigrão avisou. Não é, Bola? Estou vendo você rindo aí. Tigrão avisou. Avisou. Eu avisei. Cuidado, Zorza. Aliás, o senhor é... Um abraço, Tigrão. Olha, até eu fiquei emocionado aqui, viu? Com as histórias de Tigrão ao lado do Eduzão Pinheiro. E elas são absolutamente verdadeiras. Até um time de futebol de lá a gente defendeu. Edu de goleiro e eu de Armandinho. Edu a perna branca, parecia mandioca descascada. E a do Tigrão um pouco mais branca do que a do Edu. Uma vez fomos fazer um amistoso, saiu um pênalti para nós, todo mundo meio cabreiro, torcida adversária enchendo o saco. Tigrão botou na mancha e falou: onde você quer, goleiro? Não era no Edu, no goleiro adversário. Aí ele falou: chuta no direito que eu pego. Botei no direito na bochecha. Caixa. Falei: pega lá que é sua. Vai lá que é sua. Edu dava risada. Falou: nossa, achei que Tigrão ia chutar lá na Anhanguera. Botei no cantinho, só rolei. Tempos bons, a gente era menino, né? A gente era menino. Nossos pais, nossos avós, vivos. Bom, legal. Edu, Tony, surpresa, Diogo Matheus, ok, Alvarinho, aí, tá vendo? Tava todo mundo esperando o Valber, ô Titi, Tigrão cravou, olha, mas eu esperava o Alvarinho como volante, acho que tá errado, eu não escalaria. Lucão, ok, Mike, ok, Matheus Barbosa, tá pendurado, hein? Tá pendurado pro derby, não vem jogando bem, mas o treinador confia nele. Boa sorte para ele. Matheus Bueno, pela primeira vez de início, e Regis, o piloto, o cara que comanda, que faz a bola chegar com qualidade. Precisa voltar a ter intensidade. Não foi bem em Caxias e não foi bem no Recife. Bruno José, voltando de contusão, não é nem a sombra do jogador que deixou o time por contusão. Bruninho vai fazer a outra beirada. Aqui tá uma inversão aí. É Bruno José, Derek centralizado e Bruninho do lado esquerdo. Ih, rapaz, meu Deus. E não é que tiraram o Isaac do time? Bom, o Guarani vai para cima. É um 4-3-3 típico e quem volta um pouquinho para dar uma força pro Regis é o Bruninho. O Bruninho tem essa característica. Edu, está relativamente bem escalado, eu coloco 2 senões aqui. Não escalaria o Alvarinho na zaga, não escalaria, acho que não foi bem na função, e também não tiraria ainda para início, para não mutilar muito o esquema tático, eu não tiraria o Isaac. É isso. O restante é teoria. Aqui é fácil. Eu estou confortavelmente instalado no meu home studio, de boa, tranquilo, meia grossa no pé aqui porque vai esfriar, e é isso aí. Aqui é fácil. Quando a bola rola, como dizia e diz Zé Macio Pepe, no futebol a única coisa que estraga tudo é o jogo. Antes do jogo é tudo fácil, é tudo uma maravilha, é tudo sensacional. Quando a bola rola, atrapalha pra caramba. Então a gente aqui na teoria questiona aqui o Ali, mas quem deu o treinamento, ministrou o treinamento, fez as observações, olhou para o jogador, viu se está com confiança ou não, foi o Bruno Pivetti. Então temos que respeitar as opções dele e torcer para que o Guarani volte a ser intenso, volte a brigar pela bola, volte a ter um negócio chamado garra, e volte a ter determinação, né? Porque lá em Recife eu vi um time flácido, e não é isso que a torcida gosta. Acho que vamos ver um Guarani hoje no modelo do que vimos contra o Avaí, quando ganhou de 4-1, e eu considero o Guarani favorito, e acho, independente de discordar de uma posição ou outra, meu caríssimo Edu Pinheiro, que o Guarani ganha o jogo daqui a pouco, no Brinco, contra o Sampaio Corrêa do Márcio Fernandes, ponta esquerda do Santos, bom jogador, vi jogar muitas vezes,
e que como treinador já dirigiu inclusive o próprio Guarani Futebol Clube, Edu. Exato, acho que foi 2014, foi a época da Copa que eu me lembro, quer ver, que o Brinco estava fechado, jogava em Paulínia, para receber aqui a Nigéria e tal. E o Ortiz me avisando aqui, a escalação do Sampaio Correia, viu, o Catarino? Esse Vitinho é lateral esquerdo, está no 3-5-2, depois a gente confere, tá? Quem que são Não, no site oficial do Sampaio Correia ele consta como atacante, Edu. Atacante, é o número 6, né? Isso, consta como atacante no site oficial do Sampaio. Perfeito. Tá bom, vamos dar uma faturada. Depois a gente finaliza o nosso concentração. 17 horas a bola rola. 17 horas a bola rola para Guarani Sampaio Correia. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas, garrafas viradas para baixo, vasos e pneus secos, areia nos pratos e vasos e calhas sempre limpas. Concentração. A JFL Alarmes oferece as melhores soluções em alarmes, sensores, cercas elétricas, câmeras de segurança, interfones, motores para portões e muito mais para sua casa ou negócio. Peça pela marca de alarmes e cercas elétricas mais premiada do Brasil. Procure uma revenda JFL mais próxima de você ou acesse jflalarmes.com.br/distribuidores. JFL Alarmes, referência no desenvolvimento de soluções para proteger quem você ama. Ei, você! Você que tá aí ouvindo rádio no carro, você sabia que agora o FM ganhou uma nova possibilidade de sintonia? É isso aí, é o EFM. Faz um teste agora para ver se o seu rádio já tem essa novidade. Sintoniza a frequência 85.7. Se a Rádio Bandeirantes Campinas tocar, ótimo. Você já pode ouvir notícias do Brasil, do mundo e da nossa região, além da cobertura mais tradicional do esporte, com o melhor som e o melhor sinal. Mas, se você não conseguiu sintonizar, troca o seu rádio por um modelo novo desses que tem no mercado, porque todos já vêm com a nova faixa estendida. Uma dica da Rádio Bandeirantes 85.7. Fechada com você, fechada com a verdade. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Concentração. Olha, já o Catarino vai falar quem que tá pendurado do Guarani, porque semana que vem tem derby, vai ser no Majestoso, o que já tá 2-0 pro Flamengo. Bahia 0, Flamengo 2, gols do Matheus França e do Gabigol, de pênalti. Se firmando aí o Mengão. E na Série B, Juventude de Mirassol, primeiro tempo 0-0. Jogo Brugge às 17 horas. Quem que está pendurado, Catarino? Ô Edu, Bruno Mendes, né, que não vem pro jogo, sequer foi relacionado pra partida, e dos que estão aí apenas o Matheus Barbosa. Matheus Barbosa, volante, está hoje com a 5, ele está pendurado com 2 cartões amarelos, se for amarelado não pega a Ponte no domingo que vem. E você, Boris, concorda, Tony, voltando aí o Pegorari pelos 3 jogos que fez no banco?
Eu acho que tá dando autógrafo aí o nosso querido... Oi, agora sim, Edu. Que beleza. Eu concordo sim, pela regularidade do Tony. O Tony entrou em uma situação com a saída do Kozlinski e, pra mim, não teve nenhuma falha, claro, em algumas situações, né, de jogo, mas assim, o Guarani não perdeu por falha clamorosa do Tony. E como ele saiu porque estava machucado, o Bruno Pivetti, evidentemente... tem o retorno do seu goleiro considerado titular. O Pegorari foi bem nas partidas, principalmente contra o Juventude, e aqui quando ele entrou, quando o Tony acabou se lesionando, mas ele era o titular. O Tony volta, para mim, na mais absoluta tranquilidade, faria o mesmo, viu, Edu? E eu lembrei, esse Sampaio Correia aí teve uma boa Série B ano passado, terminou em 5º lugar. Subiram Cruzeiro, Bahia, Grêmio, né? Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco. E o Sampaio terminou em 5º lugar, com 62 pontos. Mas enfim, me lembro que na última rodada era a chance mínima de subir. E o Gabriel Poveda, revelado pelo Guarani, foi o artilheiro da Série B do ano passado, jogando pelo Sampaio Correia, marcou 19 gols. Hoje o Gabriel Poveda está no Bolívar, disputando Libertadores e Campeonato Boliviano. O campeonato deles lá, claro. Em 16 jogos pelo Bolívar, marcou 6 gols. Mais detalhe, todos no Campeonato Boliviano. Na Libertadores ainda não fez. Quem estava no Bolívar era Bruno Sávio. Lembra de Bruno Sávio, ex-Guarani? Jogou em 2021 aqui. Ele estava lá, mas o Bruno Sávio já se mandou. Está no Al-Ahly do Egito. Ei, empresário bom, hein? Empresário bom. Vamos lá, meu caro... Catarino, repetindo a escalação do Bugre, e como é que tá a presença da torcida? Ainda é pequena, viu, Edu? Ainda é pequena a presença do torcedor aqui dentro, lá fora tem bastante gente. A expectativa é para um bom público mesmo, com o Guarani vindo aí de 2 derrotas na competição. Essa é a expectativa. E o gramado tá coisa linda, hein, Edu? Esse gramado novo, né, está sendo estreado hoje. Grama de inverno, aquela grama mais resistente. Tá parecendo um tapete aqui o gramado do Brinco. Guarani que virá campo com Tony, Diogo Matheus, Alvarinho, Lucão, Mike, Matheus Barbosa, Matheus Bueno, Regis, Bruno José, Bruninho e Derek. Esse é o time do Guarani, do Bruno Pivetti, Edu. Tigrão, semana que antecede o derby acontece tudo, né? O DM limpa, dá um jeito, sara, o salário fica em dia, tá tudo certo. O derby ele ressuscita, faltando uma semana para o derby campineiro. Os caras se coçam, né, Edu? Quem tá no DM parece Lázaro. Levanta-te, Lázaro. E o cara sara. Grana não tem. Grana é igual perna de cobra. Se tem, ninguém vê. Mas na semana pré-derby, os caras vão atrás, arrumam, corre a sacolinha, fala com o adversário, desbloqueia a conta, aí vem o advogado, desbloqueia a outra, e tá tudo em dia. Bicho, premiação do Campeonato Paulista de 1966. Estava atrasado. Lá, 1966, Copa da Inglaterra. Os caras já morreram tudo. Vão pagar por 6 aí pra ganhar o derby. É assim, Edu. Derby, os caras arrumam tudo. Tudo. Até a gelatina que é servida na sobremesa, no refeitório, vem mais coloridinha. Até o frango vem mais fritinho. Né? Aquele filezinho de frango, o purê vem mais cremoso, aí muda de hotel, vai para um hotel mais assim, confortável, mais luxuoso, né? Eu vou falar para você um negócio, até cabeleireiro no vestiário tem para fazer aquelas mechas, os caras cuidam de tudo, dos dois lados, hein? Tô falando dos dois lados. Dos dois lados. E aí às vezes entram lá e não jogam porcaria nenhuma, aí pipoca, amarela. Esse derby aí, Edu, vou falar um negócio pra você. Olhando os dois treineiros, olhando a tabela, olhando a conta bancária, olhando também a instabilidade técnica dos dois times, e aí você olha pro banco, tem o medinho e o medão. Tá com um cheiro. Qual ano foi aquele derby das 108 faltas? 105, 99. 99. Carlos Alberto majestoso. Silva de um lado. Isso. E Marco Aurélio Moreira do outro, é isso? Marco Aurélio, treinador da Ponte, e o Carlos Alberto Silva.
Você vê que o filho tá aí, né? Tá 0-0, pô. O filho tá aí. Nossa. E no lado bugrino, na primeira entrevista que deu, o Bruno Pivetti falou assim, eu sei que tem gente aí contestando. Ele falou com outras palavras mais educadas, né? Mais polidas, que ele é muito polido. Mas eu sou de Campinas, sou de família bugrina, também sou jovem, também estou vindo para o maior desafio da minha carreira, mas não se esqueçam que Carlos Alberto Silva, quando chegou, também veio da Caldense, mais jovem que eu, 37 anos e desconhecido. E deu no que deu. Claro que esse tipo de comparação é até uma heresia. Até pelo time que o Guarani montou, pelos dirigentes que tinha e pelo talento do Carlos Alberto Silva. Mas o Pivetti falou isso. Voltando agora para o Derby 2023, o número 205, não é o Marco Aurélio, mas é o filho. E do lado bugrino não é o Carlos Alberto Silva, mas é um cara que quer fazer história e tem uma história de chegada no brinco meio que parecida, até na questão de faixa etária. Será que teremos 105 faltas domingo que vem? E 0-0? Anota aí, Edu, anota aí naquele cantinho do papel. Se acontecer, você vai dizer assim, nossa, o Tigrão sábado passado já fazia aí um spoiler a respeito disso. Eu espero que não, né? Espero que tenhamos gols, mas vai vendo quantas evidências. Todo mundo preocupado em arrumar a casinha. Todo mundo marcando atrás da linha da bola. Todo mundo sabendo que uma derrota no derby pode significar a degola. Muito menos pro Pivetti, que é efetivo, e muito mais pro jovem, promissor e competente treinador da Ponte, Felipe Moreira, que ainda é interino. Eu acho que... Você lembra de um também que teve, Elicão de um lado, e Elicão de um lado, foi no brinco. Foi 90, o Monga perdeu o gol, foi 0-0. Quem que era o da Ponte, o treinador? Treneiro da Ponte, eu não me lembro. O Eli Carlos era o treneiro do Guarani. Treneiro do Guarani. Eu vejo aqui. Sabe quem que era o da Ponte? Vou falar pra você aqui meio de orelhada, hein? Tá aqui na ponta da língua, hein? 1990. Eu acho que era Carbone, hein? Não era não. Não, Carbone foi 84, foi antes. Você vai pegar aí. Tá aqui, 1990, que eu tenho que encerrar aqui o Concentração rapidinho. Vamos lá. No site aqui do Mariolani, eu sei que o Monga perdeu... 0-0. Foi 0-0. Monga perdeu um gol feito. Deixa eu ver aqui, 1990, caramba... Nicanor de Carvalho. Nicanor? Acho que é. Era Nica? Pera aí. Acho que era Nica. 1980, 0-0, 5 de outubro de 80. Não, 90. Não, 90, senhor Edu, 90, que passou aqui pera aí, 90, cadê 90? Também? Tá aqui, ó. Também foi um derby xoxo. Nicanor. Olha lá. Eli, Carlos de um lado, Nicanor, treneiro da Ponte. Eu não tô com o site do Mariolani aberto. Mas você viveu, né? Eu fico preso no estúdio a vida inteira, você tava lá. A memória é outra. Nicão de um lado, Nicanor do outro. Entraram, se cumprimentaram, que Deus tenha os dois em ótimo lugar. Os dois já nos deixaram, lamentavelmente. Sim. 2 grandes amigos. E acho que o Eli, que era mais assim, saltitante, mais assim, expansivo, falou assim, ih, Nica, coisa tá feia, hein? Vamos empatar? Que nem Vadão. Vamos fechar aqui, Tigrão. Deixa eu fechar. E ainda teve o rabisco, ele disse o seguinte, porque certo é aquilo que dá certo, não é isso, Tigrão? Grande ali. Isso. Vadão, uma vez, um derby pesado pro Guarani, ele tava no Guarani, o jogo era na Ponte, ele falou assim, ei, vamos empatar? Final do... Pior que empatou mesmo. Empatou, foi 1-1 esse aí, foi em 2001. Vamos lá! Final do Concentração Bandeirantes, vem aí o Moço de Piracicaba, para 17 horas a bola rola para Guarani, Sampaio Correia e até já! Concentração.
Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Jornada Bandeirantes. Registrado. Com B de bola, B de Bandeirantes, nós estamos aqui de novo. A partir de agora tem Campeonato Brasileiro da Série B. A bola vai rolar já já no Brinco de Ouro da Princesa. E aqui na Bandeirantes, o show de bola vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Guarani Sampaio Correia, sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Neste sabadão, dia 13 de maio de 2023, agora são 16 horas 45 minutos. Partida programada para as 17 horas. Guarani que iniciou a Série B bem demais, fulminante. 3 jogos, 3 vitórias, mas nas últimas 2 partidas fora de casa perdeu. E busca um resultado positivo diante do seu torcedor. Do outro lado, Sampaio Correia, o Tubarão, o time maranhense,
que conquistou a primeira vitória na última rodada ao derrotar o Juventude e embalado busca um resultado positivo. Guarani é o 5º colocado, Sampaio Correia é o 13º. Vamos ser juntos no futebol da Bandeirantes no AM 1170, no FM 85.7 para Campinas e para toda a região e também nos 85.3 para Ribeirão Preto. Alô Ribeirão, aquele abraço e toda a região. Estamos também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, com imagens da nossa equipe, a imagem da cabine do Brinco, dos comentaristas, ou hoje do comentarista, o Tigrão, e também do Edu Pinheiro no plantão. Então acesse youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, participe da nossa arquibancada virtual, comente, compartilhe, espalhe pra geral e não esqueça, hein? Deixe o seu like para Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Nissan Darugi, seu Nissan Zero com as melhores taxas de condições. Você encontra na Nissan Darugi. Acesse nissandarugi.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. O Esco, vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. WESCO, Uesco e Aroma das Ervas, especializa em temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Futebol com a marca, o som, a credibilidade, a tradição do Grupo Bandeirantes de Comunicação, e a partir de agora esparramando o som forte e potente da Rádio Bandeirantes no gramado do Brinco, com as últimas informações do Guarani antes da bola começar a rolar no Brincão. Alô, alô, Vladimir Catarino, e o destaque do Guarani. Boa tarde, Vladimir. Boa tarde, Boles. Uma ótima tarde para o amigo ligado na Bandeirantes, em especial ao torcedor do Guarani. Depois de 2 derrotas nas 2 partidas em sequência fora de casa, Bugre volta ao Brinco de Ouro em busca da reabilitação contra o Sampaio Correia. Para esta partida, o técnico Bruno Pivetti não terá o Anderson, suspenso pelo 3º cartão amarelo, também não contará com Bruno Mendes, entregue ao departamento médico. Independente das ausências e das alterações, confiança é a palavra de ordem no Guarani em busca da vitória e quem sabe voltar ao G4. E qual é o destaque do Sampaio Correia, o time maranhense? Daqui a pouquinho o adversário do Guarani, Vladimir. Estreia o seu 3º treinador na temporada. Márcio Fernandes comanda um time cheio de desfalques. São 7 jogadores que estão fora da partida contra o Guarani. A equipe vem confiante nos pés de Vinícius Alves, ele será o homem de referência na partida de daqui a pouco. Pontos para São Luís é o que quer levar o Sampaio. Valdemir Gomes, The Tigerman, o Tigrão, o fera da opinião e a sua expectativa para o jogo. Fala, Tigrão, mais uma vez um grande abraço. Boa tarde, Tiger. Boa tarde, Bolis, um grande abraço para você também. A minha expectativa é positiva, que eu não acredito que jogando em casa que o Guarani vai ter a mesma apatia que teve nas 2 partidas em que se apresentou fora de casa. Sinceramente, eu não acredito nisso. Acredito sim num time que está mordido, num time que teve aí uma questão salarial também acertada, isso ajuda, mas que acima de tudo está mordido, está machucado, porque começou voando e agora foi criticado, a torcida está meio assim com aquele olhar 43, tem uma ou outra figura aqui dentro da escalação que a gente pode discordar, mas eu acho que tudo fica pequeno diante exatamente do mais importante, que é como o Guarani vai se comportar. Se vai ser um time agressivo, propositivo, vertical, um time com intensidade, um time com espírito de luta e que vai se impor com a autoridade de quem joga em casa e com a autoridade de um campeão brasileiro. É isso que a gente espera. Qual Guarani vamos ver? Essa é a expectativa. O Guarani das 2 até 3 primeiras partidas ou o Guarani estranho, diferentão das 2 últimas partidas, Caxias e lá em Recife contra o Sport. Essa é a expectativa que a gente tem. Qual é o Guarani? É a grande curiosidade. Acho que veremos um Guarani intenso, torço por isso, e se for esse o comportamento, ganha e ganha bem o Sampaio Correia, que merece todo o respeito, mas convenhamos, se o Guarani jogar o que sabe, o que pode, não tem erro. Vai dar a lógica, e para mim lógica
é Vitória Bugrina. Daqui a pouquinho no Brinco. Já tem bola rolando, o Guarani Sampaio Correia, sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Guarani hoje jogará todo de verde, o Sampaio Correia todo de branco. E o que chama atenção é o uniforme da arbitragem. Normalmente naquelas cores padrão, o preto, o amarelo ou o azul. Hoje a arbitragem com a camisa vermelha. A camisa nova, uma novidade em jogos. Pelo menos eu, particularmente, não vi ainda esta camisa da arbitragem, a camisa vermelha. Parecem tubos de ketchup, com o tomate bem vivo. Exatamente, mas facilita a visualização, né? Cores contrastantes em relação aos times. Vamos a um destaque da Macaca. A Ponte Preta entra em campo amanhã. 15 horas e 30 minutos contra o Londrina no Estádio do Café, antes do jogo, antes do derby. Antes do derby campineiro do próximo domingo, é exemplo claro do Guarani, que hoje joga aqui. E depois tem o derby no Estádio Moisés Lucarelli, o derby 205. E qual é o destaque da Macaca, hein, Vladimir? Ponte, que não contará com o Amaral, foi suspenso, né? Recebeu o terceiro cartão amarelo, tá fora. Leonaldi fará a sua função. Ainda fica na expectativa pela presença de Elvis e também Fábio Sanches. Foram liberados pelo departamento médico, mas somente o trabalho de transição vai dizer se eles terão ou não condições. Técnico Felipe Moreira, que no comando da Ponte Preta tem apenas uma derrota na sua estreia. Em 3 jogos até aqui na sequência foram 2 empates e 1 vitória. Boles. O destaque do plantão e âncora do futebol da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro, mais uma vez, grande abraço. Boa tarde, Edu. Boa tarde, grande Boris. Boa tarde a todos da equipe. Um grande abraço aos amigos da Bandeirantes. Olha, pela Série B começou ontem essa sexta rodada. Vila Nova 0, Criciúma 0. Criciúma teve 2 expulsos, Éder e o Rodrigo zagueiro, mas se firmou aí no 0-0. E na ressacada ontem, Avaí 1, Chapecoense 4. Hoje, Juventude e Mirassol, mesmo horário, já estão jogando aqui. O Juventude com o Mirassol, 0-0 intervalo. Teremos às 17 também, Novo Horizontino e CRB, 18h15, Ceará e Tombense, ficando para amanhã, 15h30, Londrina e Ponte, 18, Vitória Atlético Goianiense, mesmo horário, ABC e Botafogo Ribeirão, a 20h30, Ituano e Esporte, e domingo que vem é derby 205, 18 horas, Majestoso, Ponte e Guarani. Olha, no Brasileirão, vitória parcial do Flamengo. Olha, Bahia 1, Flamengo 3. Teremos 8h30, Fluminense e Cuiabá. Mesmo horário, Palmeiras e Red Bull Bragantino. E 9 da noite, Atlético Mineiro e Internacional. Destaque para amanhã para o clássico Corinthians e São Paulo, às 16 horas, na Neoquímica Arena. E o Santos joga 16, mesmo horário, em São Januário, contra o Vasco. Equipe técnica Bandeirantes. Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi com você aí e comigo aqui também o Gabriel Ribeiro no ar, Jornada Esportiva Bandeirantes. Futebol. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Vem pra Nissan Daruge e descubra todos os detalhes da nova Nissan Frontier Pro Forex 2023. Aproveite condição exclusiva. Nova Nissan Frontier Pro Forex 0 à vista a partir de R$ 277.790 ou entrada mais parcelas de R$ 2.990 com taxa 0, 3 revisões grátis e faturamento imediato. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba.
Uesco, quem conhece, recomenda. É a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com presença em mais de 3.500 revendas. E ainda contando com mais de 630 assistências autorizadas em todas as regiões do país. Com uma linha de mais de 150 modelos para as mais variadas aplicações. E o melhor custo-benefício da categoria. A Uesco completa 10 anos de história por aqui, feita para profissionais. Vem fazer parte do nosso time. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Estamos de volta, futebol da Bandeirantes, uma cena legal, bacana, amanhã Dia das Mães e os jogadores do Guarani entram em campo com, muito provavelmente, mães sócias, né, mães bugrinas. Todos ali os jogadores de linha com as mães sócias bugrinas e além da homenagem, né, na camisa dos jogadores, o nome da mãe de cada atleta. Por exemplo, do Regis tem ali a dona Neuci, do Bruno José a Eliana, e assim sucessivamente. E agora na Bandeirantes chegou a hora de definirmos a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Eu levo sempre comigo. Guarani, em busca da reabilitação, quer voltar ao G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Vem a campo escalado com Tony de volta ao gol, é o goleiro 25. Hoje capitão do time, Diogo Mateus 13. Dupla de zaga com Alvarinho 14 e Lucão 3. Na esquerda, Mike meia dúzia. Matheus Barbosa tem a 5. Matheus Bueno 18, Regis 78. Bruno José 17, Bruninho 27, Derek 11. Repeteco do Guarani de Bruno Pivetti. Tony 25, Diogo Mateus 13, Alvarinho 14, Lucão 3, Mike meia dúzia. Matheus Barbosa 5, Matheus Bueno 18, Regis 78. Bruno José 17, Bruninho 27, Derek 11. No banco, à disposição do Bruno Pivetti, ávidos para entrar. Pegorari 1, Titi 16, Valber 4, Ian 30, Bernardo 28, Lucas Araújo 21, Lima 8, Isaac 29, Lucas Silva 20, Neilton 7, João Vitor 19, Felipe 33. Nossa família São Paulo, o teu time é uma consagração. São Paulo, és o clube do povo. Sampaio Correia, Bolívia querida, vem a campo escalado por Márcio Fernandes com Luiz Daniel 1, Marcos Ítalo 2, Gabriel Furtado 3, Joécio 13, Gustavo Henrique 4, Luiz Otávio 5, Neto Paraíba 8, Marcinho 10, Matheus Martins 7, Vitinho meia dúzia, Vinícius Alves 22, 1 Luiz Daniel, 2 Marcos Ítalo, 3 Gabriel Furtado, 13 o capitão Joécio, 4 Gustavo Henrique, 5 Luiz Otávio, 8 Neto Paraíba, 10 Marcinho, 7 Matheus Martins, 6 Vitinho, 22 Vinícius Alves. No banco, Thiago Braga 12, Patrick Carvalho 9, Felipe Cauã 14, Eudir 15, Maurício 16, Rafael Vila 17, Johnny Douglas 18 e Vinícius Cascais 19. Eu juntamente com a arbitragem do jogo. O experiente gaúcho Leandro Pedro Voaden apita. Assistente 1, Jorge Eduardo Bernardi. Assistente 2, Amaira Mastela Moreira. Quarto árbitro, Thiago Luiz Escarascati. No VAR estará o catarinense Éber Roberto Lopes.
Raionic é uma parceria de distribuição dos inversores Raionic. Inversores com tensões e potências para solucionar problemas de energia. Em uma viagem longa, você poderá usar os mais diversos eletrodomésticos dentro do seu carro, caminhão, motorhome, barco e ambulância. Frigobar, televisão, ventilador. Pode converter 12 volts em 110 ou 220. Inversores Raionic. Encontre na Brasitone. Brasitone.com.br. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes. Meus amigos da Bandeirantes, o bicho vai pegar. Muito desfalcado o Sampaio Correia. Fala-se aí em 7 desfalques, mas o time vem tão instável também dentro da competição, né? Altos e baixos, se bem que foi bem na última partida, tem 5 pontos ganhos contra 9 do Guarani, tem estreia de treinador hoje o Márcio Fernandes. Eu não sei também se esses 7 que estarão ausentes eram titulares absolutos. Mas de qualquer maneira parece sim que vai com 3 zagueiros a equipe do Márcio Fernandes, espeta lá os 2 laterais, o Vitinho vira quase que um atacante pelo lado esquerdo e o Marcos Ítalo espetado e com liberdade para sair pelo lado direito. Aí o Marcinho é o mesmo, né? E teve aí no Guarani, não brilhou, teve no Novo Horizontino, não brilhou, mas no Sampaio Correia parece que ele joga. É um meia de alguma habilidade, de pouca intensidade, mas bom de bola parada. Se for bem marcado, some, porque é um jogador que se mexe pouco em campo. Não tem lá um condicionamento físico dos mais apreciados. E o Guarani com o Alvarinho, que eu não colocaria aí na defesa, na zaga. Eu já começaria o jogo logo com o Valber, para ir dando o jogo pro Valber. 4-3-3, o Guarani vai para um típico 4-3-3 sem hoje o Isaac desde o início. Mais importante vai ser a postura, a atitude do time que a gente agora no brinco, meu caríssimo Leandro Borges. Tudo pronto aqui no brinco, saída com o time do Guarani, apita o árbitro. Bola rolando a partir de agora, vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, e o melhor é aqui, ó. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, juntos em uma só emoção, a emoção do futebol no rádio, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Vamos ser juntos em mais uma transmissão esportiva. Guarani Sampaio Correia, 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. É o Bugrão em campo, então arrebenta. Arrebenta, Bugrão! Com menos de um minuto, houve a chegada ali do Derek para cima do quarto zagueiro Gustavo Henrique. Ficou sentindo, camisa 4 do time do Sampaio Correia. O Voaden veio até o Gustavo, deu uma conferida, tudo ok, o jogo segue. Bola pro time do Guarani. Guarani que nesse primeiro tempo ataca pro gol do portão de entrada do seu estádio. Hoje o setor das organizadas, as torcidas organizadas do Guarani mais uma vez presentes ao brinco. Aliás, é um sábado à tarde onde no sol dá calor, dá um clima gostoso. Agora na sombra dá frio. Bola para Mike. Mike trabalha a bola no campo defensivo para Matheus Barbosa. Foi seguro. Reclamou de falta, mas o Guarani leva vantagem. Mike trabalha a bola, tentou na direita para o Diogo Matheus. Muito forte o passe. A bola acabou saindo, lateral para o time do Sampaio Correia bater. Novamente destacando o Guarani hoje todo de verde, inclusive com calção. E do outro lado o Sampaio Correia todo de branco. E a arbitragem, aliás, 2 árbitros experientes, né? Tanto o árbitro de campo Voaden, quanto o árbitro de vídeo Eber Roberto Lopes. Hoje a arbitragem de campo com a camisa vermelha. Como disse o Vladimir Catarina, um tubo de ketchup. Lateral para o time do Sampaio Correia, bater lá pela esquerda. Vem para a cobrança o Vitinho. Ele cobra para Marcinho, Marcinho para Vitinho, devolve para Marcinho, Marcinho com a canhota, levanta tentando Vinícius Alves. Rasca lá atrás, tira o argentino Ivan Alvarinho. Ela cai no meio campo, de cabeça Gabriel Furtado. Levanta de novo a bola para o grande ataque, tira de novo Ivan Alvarinho. Sobra para Bruninho, Bruninho coloca a bola no terreno, foi para a dividida. A bola bateu no braço do jogador do Sampaio.
No braço do Matheus Martins, o Voaden pegou, marcou também ali a irregularidade, o pé alto do Matheus Martins. O jogo tá parado, tem falta pro time do Guarani bater no campo defensivo. É só o comecinho do jogo aqui no Brinco para você ligado na Bandeirantes. Rocha Autopeças há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Pois não, Tigrão, ouvi bem ao fundo o Tigrão me acionando, pois não, Tiger? Mas tomara que nenhum touro bravo invada o gramado, hein? Se ele invadir, o Voaden tá perdido. Camisa dele, ó. A cor da camisa dele. Parece que... Olha a saída errada do Sampaio Correia, bola pra Bruninho, vai marcar, bateu, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Estampado na camisa, no recuo mal executado pelo zagueirão do time do Sampaio Correia. Ele tentou recuar de cabeça pro goleiro, a bola foi curta. Bruninho atento, lépido, inteligente, acompanhando. Chegou primeiro na saída do goleiro, com a canhota meteu pro fundo do gol. O Bugrão abriu o placar logo cedo no Brinco pra fazer a festa da galera bugrina. Gol do Guarani, gol de Bruninho. O Guarani sai na frente. Verde e branco são as cores da paixão. Verde e branco, as cores do Bugrão. Bruninho! É gol do Guarani no Brinco. No começo do jogo, na marca de 4 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Solte o grito, grite comigo, nação bugrina. Tá registrado no Brinco. Bruninho, Guarani 1, Sampaio Correia 0. Luiz Daniel, não chora não, goleirão. Oi, amigo, seu zagueiro, hein? A bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, esse presentaço pro Bruninho, que não perdoou, colocou lá dentro o Vladimir Catarino. Já no clima de Dia das Mães, né? Troca de presentes, porque a bola estava totalmente dominada pela defesa do Sampaio Correia. O passe foi feito ali para o zagueiro, que era o Marcos Ítalo, lateral, na verdade, da equipe do Sampaio. E ele tentou ajeitar de cabeça, recuar de cabeça para o Luiz Daniel pegar com as mãos. Mas a bola foi muito curta, o Bruninho esperto, roubou, avançou, entrou na área e na saída do goleiro tocou o Mancinho pro fundo das redes. Primeiro gol do jogo, quinto dele na temporada. O Guarani tá na frente 1-0. Tigrão, quando você destacava ali a cor da arbitragem em relação ao boi bandido, zagueirão do time do Sampaio Correia entregou a paçoca, hein, Tigrão? Nossa senhora. Ele foi recuar de cabeça e deu um passe pro Bruninho. Problema dele, né? Melhor dos mundos. Melhor dos cenários. Eu falava com o Voaden, tá de uniforme vermelho, camisa assim, cor mesmo daquele instrumento do toureiro, e a meia vermelha também. Agora, nesse momento, bola totalmente controlada pelo Sampaio. O recuo olha o Guarani de novo, bom lançamento para Bruninho. Chega o zagueiro Gustavo Henrique, coloca a bola para fora, escanteio Vladimir. Belo lançamento dado pelo Regis, na profundidade, buscando exatamente a chegada do Bruninho. O zagueiro fez o corte antes do atacante do Guarani. Escanteio, o próprio Regis vem na cobrança aqui pela esquerda, Boles. Escanteio para o time do Guarani bater, tá 1-0 para o time do Guarani, gol marcado pelo Bruninho. Escanteio, o Bugrão para bater, vem para a cobrança o filho da dona Neuci. Regis com a 78 estampado na camisa. Gol do portão de entrada no Brinco. Vem para a cobrança, Regis, está 1-0 para o Guarani. Na bola parada, o Guarani busca o segundo gol. Autorizado, capricha que dá. Levantou para a boca do gol para Lucão de cabeça, o desvio. O Derek entrou, tocou e é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol! Do Bugre! Que tem a 11 estampada na camisa. Da cobrança de escanteio de Regis. Levantou no meio da área. Lucão escorou de cabeça, a bola ficou viva. Esperto, Derek, a marca do artilheiro, o cheiro do gol. Antes da chegada do goleiro, deu uma chicotada na bola com a canhota pro fundo do gol. Amplia o placar no Brinco.
começo arrasador do Mugrão. Derek faz a festa com a galera, o Burgão amplia o Bugre, amplia o Guarani, avante, Mugrão. Verde e branco são as cores da paixão, verde e branco, as cores do Mugrão. Derek coloca lá dentro, na marca de 7 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Solte o grito de novo, grita comigo, galera bugrina. Tá registrado no brinco. Derek, o terceiro dele na Série B. Primeira vez como titular, colocando lá dentro. O Guarani amplia. Guarani 2, Sampaio Correia 0. Luiz Daniel não chora não, goleiro, uma bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Vladimir Catarino. Avassalador o Guarani nesse começo de jogo. Cruzamento do escanteio feito pelo Regis, o Lucão subiu praticamente ali na marca do pênalti, conseguiu cabecear. A bola foi na direção do gol, mas não tinha forças para entrar. Aí o Derek surgiu como elemento surpresa, colocou o pé na bola sem chances de defesa para o Luiz Daniel. Terceiro dele na Série B, artilheiro do Guarani na competição. O Bugre amplia 2-0. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Olha o Guarani atacando com o Bruninho, saiu na cara do gol, pintou mais um, pé canhoto, bateu, foi travado no chute. Insiste o Guarani, de novo com o Bruninho, autor do primeiro gol, recolheu, domínio, passou o Mike, para frente, ele volta, recomeça com o Lucão. Quase o Bruninho consegue finalizar. Nissan Darujo, o melhor estoque na região para ter o seu novo de procedência. Chame no WhatsApp, 19 é o código de área, 3756-1820. Nissan Darujo, o melhor caminho entre você e o futuro. Jogo parado, falta do Joécio para cima do Regis. Falta frontal, é pro time do Guarani, Vladimir. Falta perigosa sim, né? O Regis ia levando a vantagem, acabou sendo derrubado pelo capitão da equipe do Sampaio Correia. Vai cobrar de maneira curta ali o Bugre. Vem Guarani, Regis levantou na ponta para Bruno José, tira a zaga do Sampaio Correia, rebate aqui atrás Ivan Varinho, Mike vai tentar aproveitar, reaproveitou para o time do Guarani, fez a finta, escapou aqui na canhota, primeiro cruzamento, entrada na grande área, Bruno José pegou mal na bola, na finalização, tira de qualquer maneira a zaga do Sampaio Correia, na sequência Ivan Varinho tocou na bola, Bruno José vai brigar, não foi para a bola, aliás, ele tentou ir para a bola, mas foi muito forte, a bola saiu, tiro de meta para o Sampaio Correia, Valdemir Gomes, o da palavra fácil, em 7 minutos o Guarani marca 2 gols, tá 2-0 Tigrão. Não deu nem tempo de comentar o primeiro, melhor dos cenários, melhor dos mundos, acabou o jogo, né? Sampaio Correia dá a impressão que tá lá andando de bug nas dunas maranhenses, né? Numa manhã de sol de domingo, não veio, começou desatento, o Guarani se aproveitou. Primeiro, uma falha lastimável do zagueiro que recuou de cabeça nos pés do Bruninho, ele fez. E no segundo, escanteio, todo mundo olhando. O Lucão escorou, a bola fez o arco-íris, nas costas da zaga, vem de trás, posição absolutamente legal. O Derek, todo mundo olhando. Dormindo o Sampaio e ligadíssimo o Guarani, tá definido. Já temos um vencedor. Tá com um cheiro de tragédia no ar, hein? Tem a impressão que o Sampaio está com grandes possibilidades de levar para São Luís a maior sacola da Série B até agora. 2-0 pro time do Guarani, o Sampaio Correia tenta o ataque com o Vitinho. Vitinho por dentro, deixou, fez o passe curto para Neto Paraíba, escapada lá na canhota, caiu, não houve nada. Vitinho brigou, chega Bruno José na cobertura, colocando a bola para fora. Lateral pro time do Sampaio Correia bater. E atenção, galera, ligado no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. Aqui no Brinco, comecinho de jogo, agora com 11h40, primeiro tempo. No tic-tac do tempo de bala desta emoção, eu confirmo, vem o Sampaio Correia na direita, cruzamento para a boca do gol, tentou de cabeça, Neto Paraíba, tira a defesa, Martinho de primeira, pega, firme Tony, retornando ao time titular bugrino, Marcinho, esse jogador do Guarani, meteu a perna direita na bola, mas o Tony bem colocado, tranquilo, fez a defesa aqui no Brinco, agora com 12 primeiro tempo, Guarani 2, Sampaio Correia 0, Edu. Olha lá em Caxias, é gol do Mirassol, Chico, Juventude 0, Mirassol 1. E no Brasileirão continua segundo tempo de Bahia 1, Flamengo 3. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É
isso, então vai lá, para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like, compartilhe, espalha pra geral. Você ligado no futebol da Bandeirantes com o Timácio e Carlos Batista. Vamos juntos neste sabadão de futebol Série B. Bola pro time do Guarani com o Mike. Ajeita, domina, coloca a bola no terreno. Fez o passe por dentro para Matheus Barbosa. De primeira para Ivan Alvarinho. Às 17 horas mais 15 minutos do horário oficial de Brasília deste sabadão. Matheus Barbosa é quem domina. Matheus Barbosa e Matheus Bueno são os volantes do time do Guarani. Lucão para Matheus Bueno. De primeira para Mike. Mike recolhe, dominando o primeiro terço do campo. Evolui, vem trazendo o time do Guarani para o grande ataque. Tem a opção do Regis. Soltou pela meia para Bruninho. Já se mandou no comando Derek. Enfiou para Derek. Boa bola, linha de fundo. Prepara o cruzamento. Bruninho fechou na área. Levantou para Bruninho. Vai marcar de cabeça. A bola passou por ele. Insiste o Guarani. Tira de qualquer maneira Vitinho. Tem mais Guarani. Diogo Matheus. Guarani com apetite. Guarani marcou 2, quer mais. Diogo Matheus tentou a devolução. Bruno José. A bola saiu. Lateral pro time do Sampaio Correia bater. Chicken Supremiciar é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, é suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. É o último jogo do Guarani antes do derby, no próximo domingo, 18 horas. Aliás, derby é muito mais derby aqui na Rádio Bandeirantes. Cobertura total deste super clássico, muita história, tradição, rivalidade ao longo da programação esportiva da Rádio Bandeirantes e também na tela da Band. 18 horas, domingão, domingo que vem. A bola rola no estádio Moisés Lucarelli. Tem Ponte Preta e Guarani e a melhor cobertura do derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Bola pro time do Sampaio Correia, sai pro jogo Gustavo Henrique. Recolheu, dominou na meia direita, o Guarani todo atrás para dar o bote, recuperar e sair no contra-ataque. Marcinho, trabalha a bola Matheus Martins. Deixou para Gustavo, Gustavo para Gabriel Furtado. Fez o passe para Joécio. Joécio pela meia para Vitinho. Vitinho recolheu, dominou, fez a finta, escapou, limpou, fintou. Tentou a tabela com Vinícius Alves para Vitinho. Cruzou fechado na área. Tony deu um soco na bola. A sobra ainda para o time do Sampaio Correia, mais fora da área. Marcos Ítalo aqui na direita. Fez o passe para Marcinho. Tentou a devolução para ele. Chega Lucão na cobertura. Domina, leva a bola para a linha lateral e tira para o Guarani, colocando a bola para fora. Lateral para o Sampaio Correia bater. Temos representantes do time maranhense presentes aqui no Brinco, né, Vladimir? Temos sim, a torcida brava tá lá atrás do gol, né? Temos aproximadamente 37 pessoas que estão aqui torcendo para o Sampaio Correia, Boles. É Brava RJ, menção ao Rio de Janeiro, além evidentemente de familiares de jogadores que são aqui da nossa região. Deixa eu acender a luz aqui porque já está começando a ficar escuro aqui na cabine do Brinco. Pôr do sol ao fundo bonito nesta tarde gostosa em Campinas de futebol. Aliás, o sol já não atinge mais o gramado, só no tobogã. Galera do tobogã, como é que tá o tobogã, hein, Vladimir? Bastante gente, viu, Boris? O público tá legal, sim. O pessoal aproveitou para chegar meio que em cima da hora. Tem um bom público no tobogã e também abaixo dele. Vem para o time do Guarani com Matheus Bueno livre por dentro. Fez o passe para Regis, ficou olhando para a bola. Não viu a chegada do Marcos Ítalo. Recupera para o time do Sampaio Correia. Por dentro tem a posse de bola. Neto Paraíba soltou para Luiz Otávio. Luiz Otávio para Neto Paraíba. Tentou o lançamento. Chega bem Lucão para fazer o corte. Solta o jogo para Matheus Barbosa. De primeira para Matheus Bueno. De novo para Matheus Barbosa. Tocou mal na fogueira. Mike tirou de qualquer maneira. Deu um bico na bola. Ela volta aqui atrás para o goleiro Luiz Daniel. O Esco. 10 anos construindo com você, sempre com o melhor custo-benefício do mercado. Então vem para o Esco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. Boles. Aqui no Brinco está 2-0 para o Guarani. Primeiro gol do Bruninho aos 4 minutos. Presentaço do zagueiro do Sampaio Correia, que o Bruninho não perdoou, colocou lá dentro. E o segundo gol marcado pelo Derek aos 7 minutos. Diga, Vladimir. Eu gosto de trazer a informação exata. São 59 torcedores do Sampaio Correia. Quer dizer que chegaram mais 22, é isso? Exato, estava esperando lá a revista. Aqui bola colocada para fora, é lateral para o time do Sampaio Correia bater pela esquerda no campo defensivo. Lateral já batido. Vai chegar, vai chegar a 60. Tem um que foi mijar. Ainda bem que foi fazer o número 1, né, Tigrão? Vai que. Bola para o time do Sampaio Correia. Trabalha Marcos Ítalo, ele sai da bola também para bem. Já tá por lá mesmo, né? Aquela situação, já tá por lá, aproveita a viagem. Aquela feijuca já descarrega de tudo. Bola pro time do Sampaio Correia, trabalhando no campo ofensivo, um pouco depois da risca no meio campo. Domina Luiz Otávio, tem Neto Paraíba pedindo. Ele parou, prendeu, olhou, pensou, soltou para cá Gustavo Henrique. São 3 zagueiros do time do Sampaio Correia.
Fez o passe curtinho para Matheus Martins. Passou pelo futebol de São Paulo na temporada passada, vestiu a camisa do 15 de Piracicaba. Ele, o camisa 7, Matheus Martins, e os 22, o Vinícius Alves, ambos foram campeões da Copa Paulista com a camisa do Inhoquim. Estão em campo. Lançamento para Vinícius Alves. Lá na canhota, tentou chegar muito forte, ele não alcança. A bola vai embora pela linha de fundo. É tiro de meta para o Guarani. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. Chegamos agora a 18 minutos, 18, primeiro tempo. Aqui no Brincão de Ouro da Princesa, Série B, sexta rodada. Guarani 2, Sampaio Correia 0, Edu. Olha, a Série B ontem, Vila Nova 0, Criciúma 0, Avaí 1, Chapecoense 4 em andamento. Juventude 0, Mirassol 1, estamos no primeiro tempo. Brasileirão, mais um gol do Bahia, diminui. Mas está Bahia 2, Flamengo 3. Bandeirantes. Aqui o Guarani tenta um ataque com o Derek. Insistiu no lance, ganhou aqui na direita, recolheu, dominou, vem para o time do Guarani, atrás pediu Bruno José, ele tentou uma jogada de efeito e saiu com defeito, Vladimir. Seria uma bela jogada, né? Mas acabou errando ali a tentativa do passe, saindo pela linha de fundo, mas valeu pelo esforço ali do Derek, que é apenas tiro de meta, Sampaio Correia. Pro time do Sampaio Correia, através do seu goleiro Luiz Daniel. Sampaio Correia iniciou o jogo na 13ª colocação com 5 pontos, uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Guarani na 5ª colocação com 9 pontos. Neste momento está voltando ao G4 com a vitória. São 3 vitórias e 2 derrotas até aqui no Campeonato Brasileiro da Série B. A Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Então acesse aromadazervas.com.br. Estamos no AM 1170, no FM 85.7 e também 85.3. Aqui tentava o time do Sampaio Correia, passe do Marcinho pra ninguém. Continuou mesmo, hein, Marcinho? Passe errado de graça nas mãos do goleiro Tony. E vai sair jogando com Ivan Varinho. Hoje atuando como zagueiro. Já foi lateral, já foi volante, que é a sua posição de origem. Mas hoje como zagueiro. Ele tem 1,84 m, é mais baixo em relação ao Lucão. Lucão tem mais de 1,90 m. É o Lucão quem domina para o time do Guarani. Recolhe com o pé direito, solta o jogo com a canhota para Mike. Mike fez o passe para Matheus Barbosa. Dominou mal, insistiu no lance, tentou recuperar. Foi para a dividida, chega o Marcos Ítalo, toca na bola. Insiste ainda o time do Guarani. Acabou pedindo falta ali o Matheus Bueno. Boada e mandou seguir. Bola para Vinícius Alves, tentou bater por gol. Matheus Barbosa chega na bola. Fica sentindo o atacante do Sampaio Correia. O Arthur manda seguir. Bola para o time do Guarani com o Ivan Vaninho. Lançou boa bola na direita para Derek. Último terço do campo. Dominou Bruninho, fechou na área. Vem embora o time do Guarani. Recolhe, domina, volta para Bruno José na entrada da grande área. Soltou na direita para Regis. Puxou para canhota para Matheus Barbosa. Matheus Barbosa. Olha, eu não vou soltar as 10 letrinhas por Matheus Barbosa, porque é o seguinte, daquela região ali crédito, onde ele meteu pro gol, ele já marcou 2 golaços nesta temporada, ambos contra a Portuguesa, aliás, um contra a Portuguesa e outro contra o Avaí. Agora pegou mal na bola. Não é toda hora também, né, Vladimir? Mas quando o Regis viu o Matheus Barbosa chegando, rolou pra ele, já estava se preparando para comemorar um golaço. Mas nem todo dia é dia de santo, dessa vez não deu. O Matheus Barbosa pegou muito mal na bola, subiu demais, é tiro de meta, mas tá valendo, tem crédito. Guarani dá uma apertada na saída de bola do time do Sampaio Correia. Com isso, o Gabriel Furtado dá um bico na bola, tentou o lançamento para Marcinho. Chega o Matheus Barbosa de cabeça, reclamando pro goleiro Tony. Valdemir Gomes, outra palavra fácil, 21. Está 2-0, o Guarani após aquele começo fulminante, naturalmente dá uma tirada no acelerador, né, Tigrão? Ah, mas tá veloz, hein? Tá intenso, tá vertical, tá procurando a todo momento o gol. Já teve aí uma oportunidade muito clara para o terceiro gol com o Bruninho. Ele foi calçado na hora. O Sampaio não acha a bola, né? O Sampaio não se define. Se é 3 zagueiros, ó, nesse momento 3 zagueiros, né? Aí os laterais ficam ali presos. Quer dizer, pra você ter 3 zagueiros, você tem que botar o lateral lá na frente para participar como atacante, né? Porque senão você acaba fazendo uma linha de 5 defensores e perdendo o jogo. Aliás, qual que era a estratégia do Márcio Fernandes? Ir cozinhando e tentar um contra-ataque aí, tentar uma bola única no jogo. Sabe aquela bola da vez? O tal do jogar por uma bola. Aí o zagueiro entrega o ouro pro bandido na porta da cadeia e depois a zaga olha
Mas isso não tira os méritos do Guarani, porque o Guarani começou em alta rotação. E aí não tem erro, né? Eu acho que futebol tem lá as suas surpresas, tem lá às vezes as suas tragédias que contrariam a lógica, mas aqui não. Diferença técnica muito grande, Sampaio desfalcado, mas o Guarani também tem desfalques, né? Menos, é verdade. Mas esses 2 gols aí, já há 7 minutos estava 2-0, para mim liquidaram a fatura. O Guarani faz uma bela partida e tem uma postura bem diferente daquela que nós vimos nos 2 jogos fora de casa. E não adianta dizer, mas fora é diferente. Não, contra o Ceará a postura foi essa também, fora de casa. Foi muito mal contra o Juventude e principalmente contra o Sport. Então aí veio a notícia, desbloqueou a conta, negócio lá da RJ, o salário tá em dia. O que uma raçãozinha no bolso não faz, né, Boris? Ajuda demais, não tenha dúvida alguma. 23 minutos e meio, placar de 2-0 é o primeiro tempo aqui no Brinco. Guarani está vencendo o jogo pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças. Há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Falta marcada a favor do time do Sampaio Correia. O Márcio Fernandes está reclamando, né? E vai levar cartão, hein? Vai levar cartão amarelo, Márcio Fernandes, técnico da equipe do Sampaio Correia, reclamando bastante ali com o Voaden. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Uma campanha da Sanasa. Marcinho vem pra bola, pertinho do banco de reservas do visitante. Time do Sampaio Correia, hoje é visitante aqui em Campinas. Partiu Marcinho, pé direito, levantou pra boca do gol, desvio pra trás, sobrou, vai embora! Pela linha de fundo, quase o Vinícius Alves coloca lá dentro. A defesa do Guarani bateu cabeça, não tirou. Aliás, foi um toque de cabeça para trás de um jogador do Guarani. Quase o Vinícius Alves coloca lá dentro o Vladimir. É uma bobeira, o cabeceio foi para trás. Aí o Vinícius Alves estava pronto ali para colocar para dentro, mas também de surpresa a bola chegou até ele, colocou pela linha de fundo o tiro de meta. Por falar em treinador, como dissemos no Concentração, é o terceiro técnico do Sampaio Correia na temporada. Mike, boa bola para o Bruninho, vem o Guarani, cruzou direto no travessão. O chute foi direto no Bruninho, explodiu no travessão do Luiz Daniel. Tem mais Guarani pela direita, Diogo Matheus, curtinho para Bruno José, pela meia para Regis, tentou cortar a luz, mas atento o Joécio, tira para o time do Sampaio Correia. Agora aquela sempre dúvida cruel, ele tentou cruzar ou bateu pro gol, hein, Vladimir? Cruzou, né, Boris? Foi cruzamento, mas quase se transformou numa finalização. Vem Sampaio. Vem o chute do Vinícius Alves, espalma, Tony vai atrás da bola e pega. Quem bateu foi o Matheus Martins. Uma bola cheia de guizos, com muito efeito, e em 2 tempos o Tony fez da defesa, Vladimir. Defesa feita pelo Tony, né? Veio quente, ele fez o rebote, depois ficou com ela. E no lance anterior, na tentativa do cruzamento, quase vira um gol, a bola explodiu no travessão. Por pouco o Bruninho não surpreende o goleiro do Sampaio. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo tempo e placar de jogo para você. Chegamos a 25, quase 26, agora primeiro tempo. No tic-tac do tempo de bola desta emoção, eu confirmo para você ligado no futebol da Bandeirantes, no AM, no FM, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui no Brincão de Ouro da Princesa, 6ª rodada Série B. Guarani na frente, 2 pro Guarani, 0 pro Sampaio. Edu. Olha o time do Guarani atacando com o Regis. Regis abriu na canhota para Mike. Boa bola, cabe o tiro. Dominou a entrada da grande área. Cruzou. Bruno José vai marcar. Tira a defesa. De cabeça afasta a zaga do Sampaio Correia. Lance perigoso do time do Guarani. Confirmando aqui 2-0, Edu. Olha, Juventude 0, Mirassol 1. Estamos no segundo tempo. Novo Horizontino CRB 0-0 no primeiro tempo. E no Brasileirão continua em segundo tempo lá em Salvador. Bahia 2, Flamengo 3. Olha, o nosso entrosamento é algo sensacional. Edu Pinheiro sentiu que era um lance agudo de ataque do Guarani. Ele nem entrou para trazer o destaque no giro. Quase o Guarani chegou. Experiência, Edu. Experiência. A mamãe fica orgulhosa, hein? Essa foi no cacuete. Foi no cacuete da sorte, que eu abri, não esqueci de abrir o microfone. A sorte é que teve o lance. Vocês estão sendo muito elegantes. Vocês vão chegar aos 67. Edu deu uma moacirzada agora. Aliás, o Tigrão, o Bruninho tentou bater pro gol ou cruzar. Segundo o Vladimir Catanito, que está atrás do gol, ele tentou cruzar.
O Catarino é cobra criada, né? É puta véia, né? Mas assim, ó. Sabe por que eu tenho dúvidas se ele não tentou bater no gol também? Porque não tinha ninguém na área, né? Não tinha ninguém. Ele tava sozinho, ninguém acompanhou. Olha o Guarani ele atacando meteu com um o Bruno arco-íris José. lá, mas estava impedido, tá? Se a bola entra, o VAR ia anular. Aqui o Guarani pressiona, recupera, Regis, entrada na grande área pra Derek, foi esperando a bola, a zaga tirou, insistiu Bruninho, dominou pra Derek, entrada na grande área, foi bloqueado, insiste no lance, bico na grande área, tentou canhoto, levanta a cabeça, ele volta pra Mike, Mike recolhe, domina, pisa na bola, curtinho pra Matheus Bueno, devolve pra Mike, 28, primeiro tempo 2-0 pro Guarani aqui no Brinco, Matheus Bueno recomeça com o Lucão, é o Guarani trabalhando bola na faixa central do campo. Ô Boles, pois não, Vlad. Deixa eu fazer uma pergunta pro Tigrão, depois ele responde. Tigrão, algumas vezes você tentou cruzar e meteu pra dentro? Olha o Guarani pressionando, recuperando, Bruninho dominou, rolou pra Mike, levou pro fundo, ele bateu cruzado, pegou, largou, pega de novo Luiz Daniel Vladimir. Foi pelo rabo que o Luiz Daniel pegou essa bola, porque ela ia escapulindo e o Derek estava pronto ali pra finalizar, depois segurou a bola com firmeza o goleiro do Sampaio. Aliás, Tigrão, essa defesa do Sampaio Correia aqui pela direita, o Guarani se explorar, já marcou o primeiro, quase marcou o segundo, hein, Tiger? O mapa da mina é ali, né? Mapa da mina é ali, o Guarani já percebeu. Olha o Derek Sampaio, caído, pegou bem o Tony. E aí é o seguinte, veja, essa pergunta que fez aí o Catarino, ela é capciosa, mas já aconteceu sim. Certa vez eu mirei na caçapa e acertou na birola. Aproveite o fechamento de ano fiscal Nissan Darugi. As melhores taxas com as melhores condições do mercado para você. Acesse nissandarugi.com.br. Nissan Darugi, o melhor caminho entre você e o futuro. Qual é o nome da mamãe do Derek, o Vladimir Catarino? Tá atrás da camisa ali. É Dona Alicia, mãe do Derek, o Boles, e a dor no joelho, viu? Joelho direito. Ficou sentindo o Derek, mas já está recuperado. Pelo menos está mancando, mas não precisou de atendimento médico o Derek. É, o filho da Dona Alicia meteu lá dentro o segundo gol do time do Guarani. O Bugrão está vencendo por 2-0 nesse momento. Está voltando ao G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente suculento, saboroso, levemente temperado, naturalmente super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, em Sorocaba. 30 minutos, primeiro tempo, bola para Bruno José, sai da ponta, vem para o meio, dividiu, perdeu, recupera. Após ele bola o time do Sampaio Correia com Luiz Otávio, tentou passar por dentro, falta. Falta em cima do Marcinho, cometida por Lucão, o jogo tá parado, Vladimir. Chegou com muita força ali o Lucão, né? Acabou derrubando sim o meia da equipe do Sampaio, que tem a possibilidade, na cobrança da falta, de tentar diminuir o placar. Finalzinho da tarde de sábado aqui em Campinas, amanhã Dia das Mães. Desde já a Rádio Bandeirantes deseja a todas as mamães ouvintes, um feliz Dia das Mães. Amanhã no segundo domingo do mês de maio, Dia das Mães. Tem falta o time do Sampaio Correia para fazer a cobrança, tá parado ali, parado próximo da bola, preparado para fazer a cobrança da falta o ex-bugrino Marcinho. Vitinho também tá por ali, dois homens na barreira, gol do placar eletrônico. Tony foi pro meio da área, pro meio do gol, né? E agora voltou, deu mais uma conferida na barreira. Regis e Bruno José. Na bola parada, o time do Sampaio Correia busca diminuir o placar aqui no Brinco. Marcinho, autorizado, levantou pra boca no gol de cabeça, o toque do Alvarinho pra trás, escanteio. Escanteio pro Sampaio, Vladimir. Cruzamento, na verdade, uma bola alçada na área, né? O Alvarinho foi quem colocou a cabeça nela pela linha de fundo. Jogou contra o próprio Patrimônio, mas foi pra fora, escanteio. O próprio Marcinho vai na batida. Alô, meu grande amigo e irmão Onivaldo Coan, o rei de Capivari, já mandou mensagem aqui, é campeão. Pois é, o Capivariano agora há pouco foi campeão da Série A3. Ganhou do São José por 3-0 lá em Capivari. São José e Capivariano que subiram para a Série 2. Olha o Sampaio, cruzamento para a boca do gol. Lance perigoso, a bola passa por toda a extensão da área lateral que a bandeira marca para o time do Sampaio Correia bater. Aqui na direita no campo ofensivo, pega a bola e vem para a cobrança o camisa 7, Matheus Martins. Vai deixar para o especialista na posição que é o Marcos Ítalo. Marcos Ítalo vem para a cobrança do lateral, encosta na placa de publicidade, ali dá o esco, a marca do profissional, e vem para a cobrança do lateral. Força nos braços, jogou Vinícius Alves, escorou, ficou tranquilo nas mãos do goleiro Tony. O esco, a marca do profissional brasileiro com mais de 150 produtos em linha e mais de 600 autorizadas de norte a sul do país. O esco, vem Guarani, domina Regis pela direita, dominou, parou, prendeu e pensou.
Ele tinha várias opções aqui na frente e decidiu recomeçar. Bola para Ivão Marinho. Rasteirinha no gramado de inverno aqui no Brinco. Sendo inaugurado hoje, vamos considerar desta forma, né? Sendo utilizado pela primeira vez hoje o gramado de inverno aqui no Brinco. Aliás, muito bem cuidado, né? Em ótimo estado o gramado do Brinco de Ouro. Bola para Ivão Varinho, trabalha na quarta zaga para Lucão. Lucão curtinho para Mike. Dá uma apertada na saída de bola o time do Sampaio Correia. Mike para Bruninho. Bruninho tentou a finta. O Marcos Vitor tocou na bola e saiu. Bem na junção da risca no meio campo com a risca lateral aqui pelos lados do tobogã. É lateral para o time do Guarani bater, Vladimir. Você que é um turista, conhece muito bem o Brasil, sabe que gramado e inverno combinam muito bem, né? Totalmente. Inclusive um chocolate quente se fecha com chave de ouro, uma boa companhia, melhor ainda. E se você quiser dar uma incrementada, aquele vinho, né? Vinho tinto, seco. Vem para a banca de ataque o time do Guarani com Matheus Bueno. Fez o passe para Bruninho, tentou a finta, foi desarmado por Neto Baiano. Recupera para o time do Sampaio Correia. Regis apertou, mas quem aperta e recupera é Bruno José. Vacilou, dançou, Bruno José recuperou, meteu na direita para Regis. Regis foi lançado, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, encarou a marcação do Joécio, voltou para Bruno José no corredor, boa, bola para Matheus Barbosa, prepara o cruzamento para Brederic, Mária, Luiz Daniel para fazer a defesa. Bruninho e Derek fecharam, mas quem foi último na bola em direção à bola foi o Derek. Porém, o Luiz Daniel, goleiro do Sampaio Correia, saiu muito bem e fez a defesa. Futebol da Bandeirantes para Chicken Supreme. Feito 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Prepara o prato e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é a Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Sampaio Correia, cruzamento do Vitinho na área de cabeça, Vinícius Alves para fora. Vai embora pela linha de fundo, Vladimir. Faltou qualidade na definição, até conseguiu tocar de cabeça o Vinícius Alves, mas mandou para fora. Tiro de meta, o Tony de volta ao gol do Bugre vai cobrar. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Campanha da Sanasa. Você ligado no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Rumo aos 20 mil inscritos. Tenta ver por grande ataque o time do Guarani com Bruno José. Chega primeiro o Luiz Otávio para fazer o corte. A bola volta de novo para Luiz Otávio. Deixou para Vinícius Alves, para Matheus Martins. No comando para Marcinho. Marcinho de primeira para Marcos Ítalo. Vem para apoio aqui pela direita, escorregou. Patinou e perdeu a bola para Mike. Marcinho chega do carrinho, recupera, deixou por Marcos Ítalo. De novo para Marcinho. Marcinho pela meia direita. Pede a passagem ali do Matheus Martins, que demora para passar e o Marcinho prende. Segura e volta para Luiz Otávio. Aqui na quarta zaga para Gabriel Furtado. Tem Gustavo Henrique pedindo abertura para Joécio. Joécio recolhe, domina no campo ofensivo para o time do Sampaio. 35 segundo tempo, 2-0 para o Guarani aqui no Brinco. É o primeiro tempo, Série B, sexta rodada. Bola para Gabriel Furtado, faz abertura para Marcos Ítalo, sai da ponta, vem para meia, segundo terço do campo. Passe do Neto Baiano, passe errado. De graça o Guarani já recupera. Matheus Bueno domina, protege, volta na zaga central para Ivão Varinho. Dá uma pressionada o time do Sampaio Correia, o Guarani fica preso, encurralado. O Diogo Matheus, não dá para recuar para o Tony, ele volta, Ivão Varinho tira para o meio, ninguém do time do Guarani, ela vai voltar de graça para o time do Sampaio. Domina Luiz Otávio, pela meia esquerda, parou, prendeu, ele pensou, abriu para Vitinho. Vitinho domina, tem a posse de bola para Joécio. Joécio tinha, o Vitinho prefere o recuo para Gabriel. Gabriel deixou para Gustavo Henrique. Vem para o programa de ataque, o zagueirão do time do Sampaio. Para Marcos entrou na direita, calculou, executou para boca do gol. Entra e corta no cão de cabeça. Completa Bruninho, a bola passou sobre o Matheus Bueno. Volta ainda para o time do Sampaio Correia. Dá uma apertada no jogo, o Sampaio Correia. Tá apertando o jogo por 2-0. Luiz Otávio para Neto Baiano. Aliás, Neto Paraíba. Enfiou no comando, Vitinho não dominou. Chega Matheus Barbosa na cobertura. Recua para Ivão Varinho. Ele tentou tirar, a bola explodiu no Vitinho. Vai atrás da bola o Vitinho, recuperou, a bola não saiu não. Tem mais Sampaio. Lá na direita, Matheus Martins. Ou melhor, na esquerda, ele trabalha a bola com o pé direito para Marcinho. Entrada na grande área. Dominou, clareou, tentou bater pro gol. Matheus Barbosa mesmo caindo, tocou na bola, mas a bola voltou para Marcinho. Marcinho para Vitinho. Vitinho para Marcinho. Pela meia esquerda vem o Sampaio Correia. Entrada na grande área. Empurrou pela meia para Luiz Otávio. Pé direito, ele não bate. Fez o passe para Gustavo Henrique. Curtinho, abriu para Marcos Ítalo. Torcida Bugrina vai. O toque de bola do time do Sampaio. Guarani apenas se cerca, mas não dá um bote. Bola solta na ponta de novo para Luiz Otávio. Equipe na direita, já no último terço do campo. Ele volta para o segundo terço. Bola solta para Gabriel. Gabriel para Gustavo, agora para Gabriel Furtado. Pé direito na bola, fez o passe lá na canhota para Joécio. Fica rondando a entrada da grande área do Guarani. O time do Sampaio Correia. Matheus Martins para Vitinho. Vitinho recolhe, domina pela canhota, parou, prendeu, olhou, pensou, voltou para Joécio. Joécio é o Marcinho, dá o bote ao Regis. Faz a inversão da esquerda para a direita, para Gabriel. Gabriel para Marcos Ítalo. Recolheu, dominou, tem a opção do Gustavo Henrique. Bola solta para Gustavo Henrique. E com isso o time do Sampaio Correia fica trabalhando bola, mais de um minuto.
mas não consegue invadir o último terço do campo. O Guarani marca, até arrisca no meio campo, Regis dá o combate e convence o time do Sampaio Correia, recomeça. Domina pela meia, Neto Paraíba, fez o passe entre as linhas para Vitinho, vai bater pro gol, ele bate, a bola sobe e vai embora. Pela linha de fundo, Vladimir. É o chamado sofrimento calculado esse do Guarani, né? Deu espaço, deixou o Sampaio Correia tocar a bola até a finalização, que foi totalmente errada. Linha de fundo é tiro de meta, Bugre. E atenção, galera ligado no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 37:50, primeiro tempo. No Brinco, sexta rodada Série B, gols de Bruninho e Derek, Guarani 2, Sampaio 0, Edu. Continua lá em Salvador, instantes finais de Bahia 2, Flamengo 3, 18h30, Fluminense Cuiabá, também 18h30, Palmeiras e Red Bull Bragantino. E na Série B segue, segundo tempo, Juventude 0, Mirassol 1. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, e o melhor é aqui, ó. Na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, você pelo YouTube. Aliás, segue a Bandeirantes lá no Instagram, hein? @Rádio Bandeirantes Campinas. Bruno José pro time do Guarani, erra o passe. Tentou a inversão no meio do caminho, a bola foi desviada e sobrou para Marcinho. Marcinho pela meia esquerda, pela meia para Vinícius Alves. Curtinho para Matheus Martins, com o cabelo descolorido, perdeu a bola. Dá o bote, Matheus Bueno já recupera e sai jogando pro time do Guarani. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Olha o Guarani com o Mike, pra Regis, entrada da grande área, pra Bruninho, pra Regis, pra Mike. Um bolão na esquerda, cruzou pra boca do gol, tira a defesa lá dentro. Gabriel Furtado chega na hora H. Se ele não corta, fatalmente o Derek colocaria lá dentro, hein, Vladimir? Gabriel Furtado furtou do Derek a possibilidade de arrematar para o gol no lance na velocidade, quase o Guarani chegou. Acesse aromadeservas.com.br. Sampaio tenta o ataque, Vão, Varinho tira. Diogo Matheus não domina, a bola sai, lateral na esquerda no campo ofensivo pro time do Sampaio. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Vamos chegar a 40 minutos deste primeiro tempo aqui no Brinco. Placar de 2-0 pro time do Guarani. Os gols cedo, marcados pelo Bugre aos 4 e aos 7. Bola recuada para Gustavo Henrique, deixou para Gabriel Furtado, que fez aquele corte ali, quase o Derek chegou para colocar mais um, né? Fez o segundo, poderia ter feito o terceiro, do Guarani o segundo dele. Bola pro time do Sampaio, pela esquerda com Vitinho, dominou, balançou, girou para Marcinho, pé direito, ele bate sobre o gol do Tony. Vai embora pela linha de fundo. Tigrão, chegamos a 40 minutos. Quem tem a posse de bola é o Sampaio, mas quem é mais perigoso é o Guarani, né, Taiga? Verdade, é o que eu ia dizer. Essa posse de bola, toca pra lá, toca pra cá, fica com ela de maneira improdutiva, é boa pro Guarani. Aí, na ausência de um maior poder de penetração, porque o Guarani baixa as linhas, tá ganhando de 2-0, e faz assim pro Sampaio, pode vir, vem pra cá, tô te esperando aqui. E aí o Sampaio toca, mas não penetra, e depois alguém tenta o chute e tá todo mundo errando. O Tony, praticamente até agora, nenhuma defesa. Digo defesa importante que chame a atenção. Então uma posse de bola enganosa. Já o Guarani, quando retoma, como o Sampaio está tendo que sair, contrariando a sua estratégia inicial, que era de esperar jogar no contra-ataque, toma 2 gols até 7 minutos, inverteu tudo, a estratégia foi pro brejo, foi pro ralo. E aí, lógico, o Guarani confortavelmente espera, marca, fecha a entrada da área, não permite uma jogada mais aguda, uma chegada realmente de perigo. Os chutes são de fora e o calibre está ruim, está mal calibrado o chute do Sampaio Correia, só que o Guarani, quando retoma, procura ser mais vertical e tenta pegar a defesa do Sampaio desarrumada como agora, ó. Só que o Bruno José, que não voltou bem para o time depois da contusão, errou, não matou a bola, acabou não conseguindo dominar, senão o Guarani chegaria. Então, essa estratégia do Márcio Fernandes agora, ela contraria o que foi combinado na pré-eleição e nos treinamentos, né? Que é ter que sair para jogar. E não tem qualidade para isso. Então, aparentemente, está pressionando. Mas o conforto do Guarani é gigante e o Guarani no contra-ataque prepara o terceiro gol.
Nissan Darujo, o melhor estoque da região. Para ter o seminovo de procedência, chame no WhatsApp, é o 1937561820. 19, o código de área 37561820. Nissan Darujo, o melhor caminho entre você e o futuro. Você nas cercanias aqui no Brinco, pelas ruas e avenidas de Campinas, pelas rodovias que cruzam a cidade de Campinas por toda a região. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Agora uma chegada dura do Matheus Bueno. Cometeu a falta ali para cima do Matheus Martins, o jogo parado. Falta frontal para o Sampaio Correia, Vladimir. É, para reclamação ali dos jogadores do Sampaio Correia, pedindo cartão. O árbitro disse que não, apenas a falta cometida pelo Matheus Bueno, falta para o Sampaio cobrar. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantém as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Uma campanha da Sanasa. Restando 15 minutinhos para as 18 horas do horário oficial de Brasília. Você ligado na Bandeirantes em AM 1170 no FM 85.7 e 85.3 para Ribeirão e para toda a imensa região de Ribeirão Preto. Você no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Tem falta perigosa do time do Sampaio Correia. Vitinho e Marcinho, meia direita. Autorizou o Voaden. Na bola parada, partiu Martinho, pé direito, passa a esquerda com perigo. O Tony voou, a bola passou, não sei se chegaria não, hein, Vlad? É aquela bola perigosa, né, que cai de repente na cobrança feita pelo Marcinho. O Tony foi na bola, não precisou tocar nela porque ela foi pela linha de fundo. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. Vem aí o derby no próximo domingo, 18 horas. Moisés Lucarelli, frente a frente, Ponte Preta e Guarani. Guarani e Ponte Preta é o derby 205. Cobertura da Rádio Bandeirantes, porque derby é muito mais derby na Bandeirantes. Bruninho, pela meia esquerda, domina por time do Guarani, voltou para Matheus Bueno. Domina, tem o Mike com opção, ele recuou. Aí o torcedor não gostou, poderia ter tocado pro Mike, tranquilizaria o torcedor, mas ele recuou. Lucão para Ivan Varinho, agora força o passe na ponta para Mike. Chega para fazer o corte de cabeça, Marcos Ítalo. Mete a bola para fora, Mike já cobrou, soltou para Regis, bate na coxa, coloca no terreno para Mike. Mike voltou para Matheus Bueno, devolveu na ponta para Mike. Mike para, prende, olha, pensa, observa para Bruninho. Entrada da grande área, vai bater pro gol, colocada, bola trisca o travessão e vai embora. Trisca o travessão e vai embora. A segunda do Bruninho no travessão, Vladimir. Bela finalização, porque foi consciente. Ele viu onde o goleiro estava e buscou exatamente o ângulo. Colocou a bola até com força, ela tocou no travessão, resvalou e saiu pela linha de fundo. Seria um golaço do Bruninho aqui no Brinco. É um gol e duas bolas no travessão do Bruninho. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Prepara o prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é a Seara, encontra no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Bola pro time do Sampaio Correia. Vamos até 49 neste primeiro tempo aqui no Brinco. E aí o glorioso Luiz Otávio pegou a bola, meteu um lançamento. Pega esse passinho aí, ô Marcinho. Nem se o Marcinho tivesse hélice nas nádegas. Muito forte, a bola saiu. Nem com turbo na bunda. Aí ficou difícil, a bola saiu, lateral de graça para o time do Guarani. Mike cobrou. Tentou o Regis, Gabriel Furtado, corta de cabeça, a bola voltou para Bruninho, foi para a dividida, perdeu, reclama de falta, o Boaden olhou para não seguir. Bola para Matheus Martins, pela meia para Marcinho. Marcinho recolheu, dominou, sai da ponta, vem para meia, abriu para Matheus Martins. Chega o Bruno José na marcação, mas aí os caras avisaram que tinha ladrão. Aí ele girou, fez o passe na ponta para Vitinho, tenta o time do Sampaio Correia, 46, vamos até 49, 2-0 para o Guarani aqui no Brinco. Reta final do primeiro tempo, já Edu Pinheiro, com intervalo inteligente no Rádio do Brasil, comandando o intervalo aqui na Bandeirantes. Jogou parado, falta para cima do Regis. Aliás, assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto. E o comando, mais uma vez, será dele. Edu Pinheiro. Edu Pinheiro vai dar o recado aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral, aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças.
sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Nissan Daruge, seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições. Você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Euesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. Mike na esquerda, sai da ponta, vem pra meia, vem Guarani, deixou na entrada da grande área pra Regis. Domina, protege, devolveu pra Mike, devolveu pra Regis, bota a bela, pé canhoto pra Mike, sobrou pra Bruninho, ele tentou a finta, foi desarmado. Tentou a finta para clarear e bater pro gol. E aí o zagueirão apertou. Mas o Bruninho recupera pro time do Guarani. Fez o passe por dentro para Mike. Mike é Bruninho. Bruninho é Matheus Barbosa. Esticou na ponta para Regis. Vem embora o Guarani. Reta final do primeiro tempo. Tem o Derek na área. Fecha Bruno José para Matheus Barbosa. Vai daí, Matheus? Não. Decidiu recuar. Mike tá sentindo alguma coisa ali? Acho que sim. Não. É na cangota. Ali no pescoço. Tomou alguma chegada ali por trás, mas tá bem. Não vai ser problema não. Esse negócio de volante que pega a bola com 7 companheiros para receber no sentido do gol adversário. E aí ele tem 2 para trás dele, atrás da linha de meio campo. Ele olha para frente, faz o currupio e joga para trás. O torcedor fica feliz da vida. Esse é o caso do Matheus Barbosa. Bola para o time do Guarani com o Lucão. Guarani trabalhando bola, ficando com a bola. Reta final do primeiro tempo, gastando tempo. Estamos com 48:20. Vamos até 49 no brinco. Matheus Bueno fez a finta. Com mania alta o time do Sampaio Corrêa, mas ninguém se aventurou lá na frente. Por isso o Diogo Matheus tocou curtinho para Bruno José. Digo aí um jogador de velocidade, né? Para tentar chegar antes do zagueiro. Bola para Ivan Varinho. Recolhe, domina, deixou no corredor para Bruninho. Tentou de primeira, tira a defesa. E na sequência o Bruninho comete a falta. O jogo está parado. Aproveite o fechamento de ano fiscal Nissan Daruge. As melhores taxas com as melhores condições de mercado para você. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. A galera sobe o som nas arquibancadas do brinco, satisfeita até aqui com o resultado parcial do Guarani. O Grão tá vencendo 2-0 o Sampaio Corrêa, tá voltando pro G4 do Brasileiro da Série B. Bola para Marcos Ítalo, recolhe, domina, puxa a bola na marginal do campo, chega Mike, chega bem para fazer o corte, já recuperou, soltou para Regis, tenta o contra-ataque o time do Guarani. Bruno José pede bola livre na ponta, Bruninho tocou mal pro Mike, o Mike não foi. E no momento em que apita o árbitro, não há tempo para mais nada. Termina o primeiro tempo no brinco. Vitória parcial do Guarani. Gols de Bruninho aos 4, Derek aos 7. Guarani 2, Sampaio Corrêa 0. E a bola parou de rolar no brinco, Edu Pinheiro. Muito bem, agora 17h51, Catarino, presença do público aí. É boa presença, viu, Edu? Boa presença do torcedor, principalmente naquele setor abaixo do tobogã, bem perto das cabines e também no tobogã. A presença do torcedor é boa nesta tarde e noite de sábado e todo mundo, claro, comemorando bastante essa vitória parcial do Bugre 2-0, Edu. Bom, é o seguinte, Guarani joga, já vamos ouvir os 2 gols. Guarani joga, atenção, hein, com Tony, o Diogo Matheus, Ivan Alvarinho, Lucão e Mike, Matheus Bueno, Matheus Barbosa e Regis, Bruno José, Bruninho e o Derek. Olha, no banco tá fácil, é Catarino, banco. Opa, tá aqui já, tá na ponta da agulha o banco do Guarani com Pegorari 1, Titi 16, Valber 4, Ian Garoto da base 30, Bernardo 28, Lucas Araújo 21, Lima 8, Isaac 29, Lucas Silva 20, Neilton 7, João Victor 19 e o Felipe 33. Bom, então o Tony, me corrija aqui, o Tony voltando no gol, as mudanças, o Tony volta ao gol. O Ivan Alvarinho vai para a zaga no lugar do Alan Santos, que está lesionado. O Enderson volante, suspenso, joga Matheus Bueno. No ataque tem o Derek no lugar do Bruno Mendes. O Bruno Mendes está também no DM. No Derek vai voltar, pode ficar tranquilo que volta. Deixa eu ver o que mais aqui. E é só, né? As principais são essas mudanças. As alterações. Uma em cada setor. Uma na defesa, outra no meio e outra no ataque, além do gol. Olha, o gol foi a 4 minutos, Bruninho 1-0, a 7 minutos o Derek faz 2-0 já, na voz de Leandro Borges. Deixa eu girar o placar, o Tigrão volta já também para comentar. Girando aqui
a Série B. Ontem, Vila Nova 0, Criciúma 0, Avaí 1, Chapecoense 4. Deixa eu ver aqui quanto é que tá o Juventude. Está no segundo tempo, nos acréscimos. Juventude 0, Mirassol 1, gol do Chico Kim. Deixa eu ver o que mais aqui. Estamos no primeiro tempo, aliás, intervalo. Novo Horizontino 0, CRB 0, 18h15 tem Ceará e Tombense. Ainda a Série B, amanhã 15h30 Londrina e Ponte. 18 horas tem Vitória e Atlético Goianiense, ABC e Botafogo Ribeirão. E 20h30 Ituano e Sport. Nesse momento, o Guarani é o terceiro colocado, está indo para 12 pontos. Olha, no Brasileirão, Bahia 2, Flamengo 3, estamos nos acréscimos e o Bahia teve 2 zagueiros expulsos, Rezende e Canu. O Flamengo deitando e rolando. 18h30 tem Fluminense e Cuiabá, 18h30 Palmeiras e Red Bull Bragantino, 9 da noite Mineirão, Atlético Mineiro e Internacional. Ficando para amanhã, 16 horas Grêmio e Fortaleza, Corinthians e São Paulo, Neoquímica Arena, Vasco e Santos em São Januário. 18h30, 3 jogos, Atlético Paranaense, Curitiba, Goiás e Botafogo, América e Cruzeiro. Intervalo, Guarani 2, Sampaio Correia 0, já, o Tigrão vai falar, 17h54. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. O lançamento mais esperado do ano chegou. Conheça o martelete perfurador rompedor WS3228K da Uesco, apresentado na Feicom 2023, que chega com motor de 900 watts, 4 funções, proteção contra superaquecimento e muito mais. E você sabe, né? Se é Uesco, é o melhor custo-benefício do mercado. Transforme seu trabalho com a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. Uesco, 10 anos construindo com você. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. É hora de acreditar na mudança. A Nissan Daruge acredita em você. Se prepare para aproveitar uma oferta eletrizante. Nissan Leaf, o japonês 100% elétrico com o melhor custo-benefício do Brasil. À vista, a partir de R$ 235.807. E ainda, as melhores taxas com as melhores condições do mercado. Chame no WhatsApp 19 3756 1820. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. É bola! Leandro Bolle. Olha essa ideia errada do Sampaio Correia, bola pra Bruninho, vai marcar, bateu, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Estampada na camisa do recuo mal executado pelo zagueirão do time do Sampaio Correia. Ele tentou recuar de cabeça pro goleiro, a bola foi curta. Bruninho atento, lépido, inteligente, acompanhando. Chegou primeiro na saída do goleiro, Cotenhota meteu pro fundo do gol.
O Bugrão abre o placar logo cedo no brinco pra fazer a festa da galera bugrina. Gol do Guarani, gol de Bruninho. O Guarani sai na frente. Verde e branco são as cores da paixão. Verde e branco, as cores do Bugrão. Bruninho! É gol do Guarani no brinco. No começo do jogo, na marca de 4 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Solte o grito, grite comigo, nação bugrina. Tá registrado no brinco. Bruninho, Guarani 1, Sampaio Correia 0. Luiz Daniel, não chora não, goleirão. Oi, amigo, seu zagueiro, hein? A bola dorme no fundo da sua rede. Autorizado, capricha que dá. Levantou pra boca do gol para Lucão de cabeça, o desvio. Derek entrou, tocou e é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol do Bugre! Derek tem a 11 estampada na camisa. Na cobrança de escanteio de Regis. Levantou no meio da área. Lucão escorou de cabeça, a bola ficou viva. Esperto, Derek, a marca do artilheiro, o cheiro do gol. Antes da chegada do goleiro, deu uma chicotada na bola com a canhota pro fundo do gol. Amplia o placar no brinco. Um começo arrasador do Bugrão. Derek faz a festa com a galera. O Bugrão amplia o Bugre, amplia o Guarani. Avante, 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 Bugrão. Verde e branco são as cores da paixão. Verde e branco, as cores do Bugrão. Derek coloca lá dentro. Na marca de 7 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Solte o grito de novo. Grita comigo, galera bugrina. Tá registrado no brinco. Derek, o terceiro dele na Série B. Primeira vez como titular, colocando lá dentro. O Guarani amplia. Guarani 2, Sampaio Correia 0. Luiz Daniel, não chora não, goleiro. Uma bola dorme no fundo da sua rede. Valdemir Gomes. Grande Tigrão, e parabéns aí ao Capivariano, acabou vencendo hoje 3-0 São José, jogo da volta, jogo de ida, perdeu 1-0 São José lá em São José dos Campos, somando tudo no placar, foi 3-1 para o Capivariano campeão, subiram, né, Capivariano e São José, eles decidiram o título e o Capivariano, portanto, é o campeão da Série 3. Oi, Tigrão, 2-0, queremos ouvi-lo. Um primeiro tempo tranquilo do Guarani, sossegado, envolvente, intenso. Aquilo que a gente queria ver, acabamos vendo. Ou seja, uma equipe que fustigou, uma equipe que teve atitude, uma equipe que teve vibração, intensidade, verticalidade, enfim. Time voluntarioso, né? O Sampaio veio com uma proposta de jogo do Márcio Fernandes pelo seu posicionamento e levando o jogo de bloquear, de tentar marcar com linhas baixas e obviamente o Guarani teria que sair pela obrigação e a vocação de quem joga em casa e poderia dar espaços, como não, para o contra-ataque. Só que isso aí é enquanto está 0-0. E aí o zagueiro faz uma pataquada já há 3 minutos. Vai recuar uma bola pro goleiro, recua curto, dá no pé do Bruninho. O Bruninho fala, obrigado, tá, valeu. Valeu, amigão. De perna esquerda, o goleiro tentando sair, pegou o goleiro no meio do caminho, bateu cruzado. Ele estava na meia esquerda, mas dentro da grande área. Toca, né, do outro lado, a bola vai na bochecha da rede, lado oposto do goleiro. Lado esquerdo do goleiro, né. Jogada nascida de uma bobagem, de um erro individual, elementar, um erro básico. Ou você recua com convicção ou sai jogando de outra forma. Ou joga para o mato. Vai recuar para o goleiro na insegurança, não faça isso. E aí, tomou o gol. De quem que é o problema? O problema é do Sampaio Correia. Ele é que errou. O Guarani se aproveitou também porque o Bruninho acompanhava. Se o Bruninho tivesse aqui atrás trocando figurinha com alguém, ele não teria se aproveitado. É que o Guarani estava com as linhas muito altas. 3 minutos fez 1-0, acabou a estratégia do Márcio Fernandes. Já era. Foi pro vinagre. Por quê? Porque a partir do momento que ele toma o gol, ele se desorganiza e aí aquilo que tinha sido ensaiado, combinado, conversado, não foi mais executado.
Ou seja, ele perdendo teve que sair. E aí o que fez o Guarani? Continuou com intensidade e acabou indo buscar, porque o Sampaio Corrêa tem muitas limitações técnicas. Fica, às vezes, teve até mais posse de bola do que o Guarani, mas é aquela posse de bola enganosa, que não produz absolutamente nada, infrutífera. E o Guarani tomou mais uma, linha média, acabou saindo o escanteio, o Regis bateu bem, outra falha. Mas o Lucão estava na marca do pênalti, cabeceou para o gol. A bola era do goleiro. O zagueiro, que poderia ir para a bola, falou, não, tá com o meu guapo. Ele vai nela. O goleiro ficou plantado, se meteu e a bola não ia nem chegar no gol, era aquela do goleiro vir e abraçar, vir de encontro à bola, atacar a bola e segurar. O goleiro não foi, o zagueiro achou que ele ia e o Derek se meteu entre os dois e pimba, rede de novo. Então, 2-0, aí era só 7 minutos, então praticamente acabou o jogo. O Sampaio foi, tentou e o Guarani falou, não, sem riscos, vamos tentar buscar o terceiro gol, o quarto gol, teve 2 bolas no travessão da equipe do Sampaio Corrêa, as 2 chutadas pelo Bruninho, uma ele tentou o cruzamento e ela acabou batendo no travessão com o goleiro batido, e a outra conscientemente ele do lado esquerdo traz para dentro, ele é destro, bate de direita, tirando do goleiro, seria um golaço, o goleiro só torceu e ela caprichosamente bateu no lado de cima do travessão e foi embora. Então vejam, em termos de jogadas agudas, apesar aparentemente de um controle do jogo, perdendo por 2-0 do Sampaio Corrêa, quem chegou para fazer o terceiro e o quarto foi o Guarani. E só não o fez em alguns momentos por decisão errada, em outros por imperícia no momento da finalização. Mas um jogo tranquilo, para mim a vitória está assegurada, não vejo qualidade no Sampaio Corrêa para tirar esses 3 pontos do Guarani. Vi um Guarani intenso, vi um Guarani com personalidade, vi a torcida feliz com a atitude hoje do time, que ela não viu lá em Recife contra o Sport. E aí aquela história, né? Dentro desse panorama, dentro dessa situação, dentro de uma situação já confortável, ganhando por 2-0, o Guarani tirou um pouco o pé, o Guarani tirou um pouco a intensidade. O Guarani não foi tão agressivo como bem no início do jogo, mas administrou com uma tranquilidade impressionante, e a tendência, sendo mantido esse panorama, é que o Guarani construa aí um saldo de gols importante que amplie. Não vejo riscos para o Guarani dentro da partida, a não ser que uma grande tragédia futebolística venha a ser assistida nesta tarde e noite no Brinco de Ouro. Eu não acredito nela. Eu acho que o Sampaio Corrêa já rodou e o Guarani deve ampliar. Tá com um jeitão, com cheiro, textura e outras coisas mais. Vira 2, termina 4. Meu caríssimo e talentosíssimo Leandro Boles. Muito obrigado, Tigrão. Este é o Tigrão Valdemir Gomes, o da palavra fácil, fera da opinião. Tudo pronto, vai começar o segundo tempo aqui no Brinco. 2-0, o Guarani não muda, mas o Sampaio Corrêa vem com 2 novidades, né, Vladimir? Exato, 2 alterações. Tá saindo camisa número 7, o jogador que é o Matheus Martins, para a entrada do 19, Vinícius Cascais. Vinícius Cascais no lugar do camisa de número 7. Saiu também o Marcos Ítalo 2 para a entrada do Maurício 16. Muito bem, 2 alterações do time do Sampaio Corrêa, o Vinícius Cascais e a entrada também do Maurício. Saída com o time do Sampaio Corrêa, o Guarani ataca para o gol do placar eletrônico nesse segundo tempo, apita o árbitro. Tem bola rolando, vamos juntos para o segundo tempo aqui na Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes, você sintonizado, você ligado, acompanhando o melhor do futebol, e o melhor é aqui, ó. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, vamos juntos, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Placar de 2-0 para o time do Guarani. Nesse momento na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série B. Início de noite, temperatura mais amena, mais fria. Nesse momento em Campinas, com a chegada da noite campineira, pois não? Queria pedir para o Catalino, por gentileza, repetir as
as alterações do time maranhense aí pra nós. Vamos lá, Tigrão. Saiu camisa 2, Marcos Olha o Ítalo. Sampaio Corrêa chegando, mas estava impedido o cara que acabou de entrar, que você vai citar o nome dele. Maurício, 16, entrou no lugar do Marcos Ítalo. Saiu 2, entrou 16. E saiu também o 7, Matheus Martins. E entrou o 19, Vinícius Cascais. Não é Cais, não, é Cas. Vinícius Cascais no lugar do Matheus Martins. Cascais. Cascais. Tá bom. É porque tem outro Vinícius, né? Tem o Vinícius Alves e o 22 que prosseguem em campo. Comecinho do segundo tempo aqui no Brinco, 2-0 por time do Guarani. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças há mais de 30 anos. Oferecendo peças de qualidade com preços justos. Então acesse rochaautopeças.com.br. Encontre a loja mais próxima de você. Tenta o time do Sampaio Corrêa com o Marcinho. Marcinho aqui na ponta. Deixou curtinho para Joécio, para Vitinho. Vitinho para Joécio. Joécio tem a posse de bola dominada. Não abre mão dos 3 zagueiros do time do Sampaio. Gabriel para Gustavo Henrique. Lá na direita. Recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou. Maurício entrou exatamente na lateral direita. Bola pro Vinícius Cascais. Não domina. Chega rasgando o Lucão. Dá um pico na bola, levanta o programa de ataque. Derek vai brigar, dá uma pressionada no zagueiro. Chega o zagueiro, tira de cabeça, colocando a bola para fora. Cedendo o lateral pro time do Guarani bater. Guarani que teve um começo de jogo arrasador. Meteu lá 2 gols em 7 minutos. Quem sabe, né? Possa repetir a dose. Tem lateral para bater, lá pela canhota com o Mike. Repito, o Guarani atacando pro gol do placar eletrônico no comecinho do segundo tempo. E evidentemente todo o segundo tempo. Mike trabalha a bola, acabou errando o passe. Não passou o Matheus Bueno. Recupera o time do Sampaio Corrêa. Bola pro Vinícius Cascais, deixou pro Vinícius Alves. Ele sai da ponta, vem pro meio, driblou, botou na frente Mike. Chega na cobertura para cortar pro time do Guarani. Soltou para Bruninho, Bruninho para Matheus Bueno. Na faixa central do campo, ele faz a abertura para Diogo Matheus. Bem campo, tem liberdade. Hoje o capitão Bugrino recolhe, domina, faz o break, para, prende, olha, pensa, observa e volta. Recomeçando com o Ivan Alvarino, que solta o jogo na quarta zaga para Lucão. Lucão curtinho, bola no chão, rasteirinha para Mike. Mike devolve para Lucão no primeiro terço do campo. Todo mundo marcado aqui na frente, ele recua para o goleiro Tony, retornando ao gol Bugrino. Com o pé direito ele mete bom lançamento, em bola esticada para Bruno José, que toca mal. Bola curta, o Gabriel Furtado chega, toca na bola antes do Regis. A bola espirra e volta para Diogo Matheus, que recomeça com Ivan Alvarinho aos 3 minutos da etapa final. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like na transmissão, participe conosco do chat ao vivo, da nossa arquibancada virtual. Alô, Andréia Mantovani, a nossa pole position na arquibancada virtual, no chat ao vivo do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Nissan Daruge, o melhor estoque da região para ter o seminovo de procedência. Chame no WhatsApp, 19 é o código de área, 3756-1820. 3756-1820. Olha o Guarani com o Regis brigando na entrada da grande área. Chega Vitinho para fazer o corte. Volta para Gabriel Furtado. A Joécio tentou a inversão e deu de graça. Para Bruninho, agradece o presente, dominou, puxou para o pé direito, colocou para o Derek. Muito forte o passe. Saiu do gol, Luiz Daniel Vladimir. Poderia ter sido um pouco fominha o Bruninho, né? Poderia ter tentado o arremate. Na tentativa do passe para o Derek, o Derek acabou não alcançando num outro presente dado pela defesa do Sampaio Corrêa. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Campanha da Sanasa, todos contra a dengue. Comecinho da etapa final aqui no Brinco. Matheus Barbosa com liberdade, tenta trazer o time do Guarani. Enfiou no comando, boa bola para Derek. Melhor ainda a saída do Luiz Daniel. Sai do gol, dá um pico na bola, quase veio aqui no tobogã. Veio na parte de baixo do tobogã, pertinho do símbolo do Guarani. Lateral que o Diogo Matheus já cobrou pro Derek. Lateral não tem impedimento. Ele recebe livre na ponta direita. Matheus Barbosa pediu. Derek trabalha a bola com a canhota. Houve a falta pra cima dele, mas o Guarani leva vantagem. Diogo Matheus sai da ponta, vem pra meia. Pra Bruno José, rolou Regis. Diogo Matheus com a canhota. Ele bate em cima do marcador. Volta para Matheus Barbosa. Regis brigou, fez o passe para Matheus Bueno e recua para Lucão, na zona central do campo, mais atrás ainda para o goleiro Tony. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 5 minutos, segundo tempo. Aqui no Brinco, Série B, sexta rodada, Guarani 2. Gols no primeiro tempo, Bruninho e Derek. Sampaio 0, Edu. Brasileirão encerrado, Bahia 2, Flamengo 3. Série B encerrado, Juventude 0, Mirassol 1. Você
confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Próximo jogo do Guarani é o derby, no próximo domingo, 18 horas, Estádio Moisés Lucarelli, o derby 205, muita história, tradição, rivalidade frente a frente. Ponte Preta e Guarani, Guarani Ponte Preta, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E claro, o derby é muito mais derby aqui na Rádio Bandeirantes. Desce o time do Sampaio Correia com Vitinho, carrega em direção ao gol, invadiu a área, rolou por dentro, tira Lucão, a sobra da bola para Ivan Marinho. Lucão estica o compasso e evita que a bola chegasse no centroavante Vinícius Vladimir. Foi no limite ali o Lucão para fazer o corte. O Vinícius estava pronto para fazer o arremate. Chegou bem a zaga do Guarani para fazer o corte. Mas Sampaio Correia lá pela direita com Maurício. Maurício pelo meio para Luiz Otávio. Recolhe, domina, parou, prendeu, olhou, pensou para Gabriel Furtado. Ele abre pela esquerda para Joécio. Joécio para, prende, olha, pensa, observa com o pé direito para Marcinho. Marcinho tem a posse de bola dominada, volta todo o time do Guarani. Sampaio Correia tem a posse de bola, está perdendo o jogo por 2-0 no campo ofensivo. Maurício recolheu, dominou, se apresentou por jogo. Marcinho para, prende, olha, pensa, observa, ainda ele devolveu na ponta para Vinícius Alves. Sai da ponta, vem para mim, encarou o marcador que é o Bruninho. Levou pro fundo, passou, deixou para Maurício, tá na área, bateu cruzado, espalma, Tony! Chute forte, cruzado do Maurício, Tony! Mete a bola pela linha de fundo, escanteio pro time do Sampaio. Vladimir Catarino. Bela defesa do Tony, né? Tenta pressionar a equipe do Sampaio Correia. Maurício bateu forte. Defesa do Tony, escanteio pro Bolívia. 7 minutos, segundo tempo, placar de 2-0. Aperta o Sampaio Correia, tá perdendo o jogo aqui no Brinco. Tem escanteio para bater com o Marcinho. Pé direito, levantou pra boca do gol. Tira a zaga bugrina com o Diogo Matheus. A sobra da bola para Bruno José, dividiu, caiu, não houve nada. Já se levantou, Bruno José tentou a finta. Chega para cortar o zagueiro do Sampaio, cedendo lateral pro time do Guarani bater. Chicken Supreme Seara, uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida, então experimente. É suculento, saboroso, levemente temperado, naturalmente super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. O Tigrão tá no protocolo aqui, você como autêntico goleiro do clube valinhense, né? Campeão do Master, do veterano. Grau, conceito, definição e a nota para a defesa do Tony. Tigrão. 7,17,5. Você também tá mais criterioso em 2023, Tigrão? Também tô com essa frescura igual ele. Vem para o programa de ataque, o time do Guarani com o Bruninho. Um bolão para Bruno José, o goleiro saiu, voltou, tá na área, dominou, vai marcar, rolou para Derek, tira o zagueiro. Tira Gabriel Furtado de cabeça. Ô Vladimir, avisa aí o Bruno José, há pouco você avisou o Bruninho, que às vezes o atacante precisa ser um pouquinho fominha, né? Se ele bate o gol, acho que faria. E o Guarani estaria comemorando o terceiro gol, hein, Vladir? Tanto que o goleiro ficou no meio do caminho, né? Foi, depois acabou voltando. E se o Bruno José bate, pegaria de forma desprevenida o goleiro. Tentou o cruzamento, o corte foi feito pela defesa com o Gabriel Furtado. Linha de fundo, escanteio, o Regis vem na cobrança. Guarani perigosíssimo nos contra-ataques, tem escanteio para bater aqui na direita, vem para a bola Regis, capricha aqui da Regis, parte para a bola, pé canhoto, fechado na área, Luiz Daniel nas mãos do goleiro para fazer a defesa. Futebol da Bandeirantes para o Esco, 10 anos construindo com você, sempre com o melhor custo-benefício do mercado. Vem para o Esco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. Bruninho fez o passe na ponta para Regis, Regis para Bruninho, sai na caça Maurício, ele volta, fez o passe curtinho para Matheus Bueno, que recolhe e domina para o time do Guarani. Por dentro tem o Matheus Barbosa, não tem mais, porque tá marcado. Devolveu na ponta para Bruninho, Bruninho recolhe, domina a marcação dupla para cima dele, dá uma chegada forte ali o Vinícius Alves. Porque o Bruninho agora há pouco tentou um passe de letra, né? E aí o time do Sampaio não gostou, principalmente o Vinícius Alves. Bola recuada, Lucão. Na quarta zaga, para Mike. Mike recolhe, domina, fez o passe no comando, tentou Bruno José o passe errado, recupera Maurício. Maurício por dentro para Luiz Otávio, para o time do Sampaio Correia, que recomeça no campo defensivo. Vamos chegar a 10 minutos do segundo tempo. 2-0 para o time do Guarani aqui no Brinco. Pois não? Quem tá mandando um grande abraço para você, elogiando aí a brilhante narração, como sempre, Claudião Corrente. Opa. E também... Você sabe quem tá sempre com o Cláudio Corrente ou não? Claro que sei. Então fala o nome, vamos ver se você acerta. O grande Constantino, né? Robertinho Constantino. Robertinho Vitalícia aí, curtindo o jogo ao vivo, mas ouvindo você. Grande abraço para eles.
fiéis ouvintes da Bandeirantes e grandes amigos. Isso aí, grande Claudião Corrente, também Roberto Constantino, um grande abraço para eles. Bugrinos, acompanhando até aqui, felizes da vida com a vitória parcial do Guarani, tá 2-0 pro Bugrão. Ali vou falar a você, é a tampa e a caçamba. É verdade. Fala pro time do Guarani com o Mike, com a canhota, levanta a bola pro grande ataque pra Derek. Vai brigar com o Gustavo Henrique, aperta, Derek, apertou. Mas com muita força. E fez a falta. O jogo está parado, é falta pro Sampaio bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. Chegamos a 11 minutos, segundo tempo. O Brincão de Ouro da Princesa, sexta rodada da Série B, Guarani 2, Sampaio Correia 0, Edu. Já 18h30, Brasileirão, Fluminense, Cuiabá, Palmeiras e Red Bull Bragantino. 9 da noite tem Atlético Mineiro e Internacional. Bandeirantes. Aqui desce o time do Sampaio Correia com Vitinho. Vitinho recolheu, dominou, trabalha para com a canhota para Marcinho. Chega Bruno José e atropela. Aliás, foi o Regis. Regis cometeu a falta, meio esquerda, falta para o Sampaio, Vladimir. Não tem muito cacoete de marcação, o Regis, né? Quando chega mais forte acaba cometendo a falta. É para o Sampaio Correia cobrar e mais uma vez vai pintar a bola na área do Tony. Boles. É isso, o Tony que retorna ao gol bugrino. Ele saiu, sofreu uma contusão. Foi no primeiro jogo, né, Vlad? O Guarani estreou. Contra o Ituano. É terceiro jogo, né? Foi contra o Ituano aqui mesmo no Brinco, né? Isso, o Guarani estreou com o Avaí, meteu 4-1. 3-0 no Ceará e aqui contra o Ituano meteu 1-0. Tá voltando a jogar hoje. Por última partida em casa que o Tony sofreu uma contusão. Pegou a área, entrou bem. Apesar das derrotas para a Juventude e também na última rodada. Olha o time do Sampaio, cruzamento para a boca do gol. Tirou Matheus Barbosa, Tony saiu do gol, foi atrapalhado. A sobra da bola fica para o time do Sampaio, entrada na grande área, bum, a bola passa direito e vai embora. Pela linha de fundo é tiro de meta, Vladimir. Tiro de meta, na tentativa da conclusão da jogada, a bola acabou saindo pela linha de fundo. Ficou caído lá o jogador do Sampaio Correia, o árbitro pede o atendimento médico, o jogo tá parado, Bolas. O Guarani ganhou do Avaí, do Ceará, do Ituano e perdeu para Sport na última rodada e também para o Juventude. Tigrão, os 12 primeiros minutos do segundo tempo, um panorama do jogo em Tigrão. Ô Boles, o Guarani tirou um pouco o pé e o Sampaio, contrariamente àquilo que nós não vimos no primeiro tempo, agora já vimos. Já chegou por 2 oportunidades com perigo, já botou o Tony para trabalhar. Como é que eu vejo o jogo a partir de agora, né? São 13 minutos do segundo tempo. Tem um jogador do Sampaio sendo atendido dentro da grande área do Guarani. Eu vejo o jogo assim. Ou o Guarani vai lá e mata com o terceiro gol, aumenta um pouquinho essa intensidade, essa agressividade, cria um pouco mais de força ofensiva, aumenta o apetite para fazer o gol, ou podemos ver uma cena que eu não imaginei que fosse ver no jogo. Ou o Guarani faz o terceiro, ou acaba tomando um gol aí fica drama. Porque o Sampaio, depois de ter tomado 2 gols até 7 minutos, praticamente deu o jogo como pedido. Só que o Guarani também agora baixou demais as linhas e baixou demais o ritmo. Olha aí, ó. Toca lentamente na defesa, espera e tal. O Sampaio sobe as linhas. Tem que fazer o terceiro para matar. Senão pode sofrer no jogo o Guarani. Matheus Barbosa recupera para o time do Guarani. Bora, Bugrão. Matheus Barbosa para o jogo. Matheus perdeu a bola. Matheus Barbosa briga na raça. Tenta recuperar. Tira aqui atrás Joécio. Levanta a bola para o meio campo. Maurício pediu bola, mas o Vinícius Cais quem dominou. Fez o passe atrás para Gabriel. Gabriel para Marcinho. Marcinho de primeira para Maurício. Tenta sair para o jogo o time do Sampaio Correia, mas esbarra na boa marcação ali do Bruninho, que evita a ação ofensiva do time do Sampaio. Trabalha por dentro o Marcinho. Marcinho na direita para o Maurício. Guarani vai mexer, hein? Já 2 alterações no time do Guarani com quase 15 minutos da etapa final. Marcinho tem a posse de bola dominada para Luiz Otávio. Luiz Otávio aqui na esquerda para Joécio. Joécio recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou para Vitinho. Vitinho tem a posse de bola dominada, tentou passe por dentro, a bola foi desviada e saiu. Lateral para o time do Sampaio Correia, Vladimir. Bernardo e Isaac vão vir para o jogo daqui a pouco, Boles. Vamos aguardar subir a placa. Primeiras alterações, portanto, feitas na equipe do Guarani. O Derek está saindo com a 11 para a entrada do camisa 29, Isaac. Sai Derek, 11, entra 29, Isaac. Primeira alteração feita pelo técnico Bruno Pivetti. A outra alteração parece estar saindo ali o Matheus Bueno. Barbosa. Barbosa, né? O Matheus Barbosa é quem está saindo para a entrada do Bernardo.
Sai, portanto, com a camisa 5 o Matheus Barbosa, para a entrada do 21, Lucas Araújo. Não é o Bernardo, não. É o Lucas Araújo com a 21, tá entrando no lugar do Matheus Barbosa. Matheus Barbosa tá pendurado, né, Tigrão? E é um jogador de marcação, daqui a pouquinho ele comete uma falta mais dura, recebe o cartão e fica fora do derby. E essa mexida é a saída do Derek para a entrada do Isaac em Tiger. Eu acho que é pro Guarani ficar mais com a bola aí. O Isaac tava bem no jogo, aliás, o Derek tava bem no jogo. Já fez um gol, mas sentiu, né? Tomou uma pancada ali, talvez até para ser poupado. E agora o Guarani muda um pouquinho, porque o Derek estava jogando centralizado e o Bruninho estava jogando pelo lado esquerdo. Eu acho que ele traz o Isaac pro lado esquerdo e centraliza agora o Bruninho. Vamos ver. Olha o Sampaio Corrêa chegando perigosamente. O Maurício deu um bico pro meio da área. A bola passou por a extensão da área. Voltou pro time do Sampaio com o Vitinho. E só para concluir, era caçapa cantada essa saída do Matheus Barbosa, que está pendurado. Vamos ver como é que entra aí o Lucas. Vamos ver como é que vai ser a atuação dele. Agora colocou a mão na bola o zagueirão do time do Sampaio quando o Regis tentava vir para o campo de ataque e recebeu o cartão, Vlad. Aí não tem nem como reclamar, nem como pestanejar. Gabriel Furtado, camisa 3, o Sampaio Corrêa, recebe cartão amarelo, Boles. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis, então acesse aromadeservas.com.br. 17 segundo tempo, está 2-0 para o Guarani. Agora, portanto, os volantes Lucas Araújo e Matheus Bueno. Lembrando que hoje o Guarani não conta com o Anderson, suspenso. Bruno José domina por time do Guarani, fez o passe para Matheus Bueno, para Lucas Araújo, para Matheus Bueno. Rodopiou, girou, voltou na zona central do campo para Lucão. Lucão recolhe, domina a bola, Vinícius Alves apertou. Ele volta para Ivan Varinho, demorou para tirar e tirou, levantou a bola. Joécio rebate. A sobra da bola fica para Neto Paraíba. Recolhe, domina por time do Sampaio Corrêa, marcação dupla, perdeu. Bruno José recuperou, tentou partir com o balão dominado. Gabriel Furtado tirou, mas tirou mal. A bola voltou para Regis, tentou dentro da grande área, caiu, reclama de falta, o árbitro mandou seguir. Ele estava já dentro da grande área, seria pênalti, hein? Vem para o time do Sampaio Corrêa, Vinícius Alves, fez o passe para dentro para Marcinho. Marcinho deixou para Neto Paraíba, dominou, tentou no comando corte, Valvaninho. E aí, Vladimir? Eu fiquei com a impressão que não, viu, Boles? Pra mim deu uma forçada ali o Regis quando percebeu a chegada do zagueiro. Acabou dobrando ali as pernas e se jogou. Pra mim não houve o pênalti, não. Acertou na marcação o árbitro. Guarani tinha posse de bola, acabou deixando de graça pro time do Sampaio. Sampaio que fará mais uma alteração, tá saindo camisa 5 no Sampaio Corrêa. Luiz Otávio tá deixando o gramado para a entrada do camisa 20, que é o Bill. Olha o Bill aí, Bill 20 entrando no lugar do Luiz Otávio. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. E aí, Tigrão, no lance do Regis, alguma irregularidade, Tiger? Achei que não houve nada, foi um tranco de corpo normal. E o Regis, tá certo ele, tentou cavar. Só que o Voaden é cobra criada, né? Falou, levanta aí e vai jogar. Pra mim não houve nada. Bola pro time do Sampaio Corrêa, tenta o time maranhense, tá perdendo o jogo por 1-0, tem 5 pontos na classificação do Sampaio Corrêa. Guarani com esse resultado tá chegando a 12. Desce o Sampaio Corrêa com Maurício lá pela direita, rodopiou, girou, parou, prendeu, olhou, pensou, soltou, curtinho para Gabriel Furtado. Deixou na ponta para Marcinho, Marcinho para Gabriel. Gabriel na meia direita, para, prende, olha, pensa, observa todinho no campo ofensivo o time do Sampaio Corrêa nesse momento. Guarani se defende, vamos chegar a 20. Segundo tempo, 2-0, primeira participação do Bill. Bill partiu para cima do marcador, deixou no comando para Vinícius, Gás. Passe curto para Neto Paraíba, empurrou curtinho para Vitinho, Vitinho para Bill, Bill recolhe, domina para Neto Paraíba, entre as linhas para Marcinho ele recebeu, mas devolveu para Neto Paraíba, fez o passe para Gustavo Henrique, deixou para Joécio recolhe, domina por time do Sampaio Corrêa, no comando para Vinícius Alves, soltou para Bill, pé direito, a bola por sobre o gol de Tony, pela linha de fundo, Vladimir Catarino. Tava muito longe, né? Arriscou, agora na base também do desespero. Bola pela linha de fundo, tiro de meta Guarani, canta o torcedor bugrino, comemorando mais uma vitória. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 20 minutos cravados, segundo tempo. No tic-tac do tempo de Balão 10, eu confirmo Série B, sexta rodada. Torcedor faz a sua parte, aquela festa bonita com as lanternas acionadas. Do lado das vitalícias, do lado do tobogã e aquela interação entre torcedores
dos mais diversos setores do estádio. E evidentemente que o cara que está lá dentro do campo, o jogador, acaba vendo essa situação, quem sabe para correr um pouquinho mais e tentar matar o jogo. Aqui tá 2-0 pro Guarani, pra cima do Sampaio, Edu. Olha, encerrado na Série B, Juventude 0, Mirassol 1, primeiro tempo de Ceará e Tombense 0-0. E lá em Novo Horizonte, segundo tempo, gol do CRB, Anderson Conceição. Novo Horizontino 0, CRB 1. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, você ligado também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like, se inscreva no canal com o timaço de Carlos Batista, aqui na Rádio Bandeirantes. E na segunda-feira, meio-dia, na tela da Band Mais TV, os donos da bola, matéria completa deste jogo, além de muita opinião, entrevistas, comentários, os quadros que são sucesso, como Na Lata, o personagem do dia, de segunda a sexta-feira, meio-dia, os donos da bola, na tela da Band Mais TV. Desce o time do Sampaio Correia com Vinícius Caicais. Meteu na ponta para Bill. Bill parte para cima da marcação do Diogo Matheus. Passou, Vitinho recebeu, tá na área, bateu cruzado, desvia, a bola tocou na trave, não entrou. Olha o rebote, Tony pegou! Perde uma grande chance o Sampaio Correia com Vinícius Alves, Vladimir. 2 lances em 1, né? Primeiro na trave, depois a defesa do Tony. Na base da pressão, o Sampaio Correia chegou perto com o Vinícius. Isaac tenta a resposta imediata para o time do Guarani, soltou para Bruninho, devolveu no fundo para Isaac, marcação do Gustavo Henrique, chega Gustavo para cortar. Mete a bola pela linha lateral, vai lateral para o time do Guarani bater. Lance perigoso, a bola explodiu no travessão, quase o Sampaio Correia diminui. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Tem as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Campanha da Sanasa. No quinto sinal eu confirmo para você agora em Campinas, são 18h30. Antes foi revisado, né? Porque a bola tocou no travessão, mas ficou fora. Aqui tenta o time do Sampaio Correia para se defender, o Guarani recupera, bola por dentro. No comando para Regis, tira a defesa, volta ainda para o time do Guarani com o Lucas Araújo. Ele mata o peito, coloca no terreno. Tocou mal para o Diogo Matheus está dizendo que a bola bateu no jogador do Sampaio. E a bandeirinha marcou. Lateral para o time do Guarani bater aqui pela direita no campo ofensivo. Tigrão, a bola não entrou não, né, Tiger? Mas foi o lance perigoso do Sampaio. Não entrou não, bateu fora. Agora o Vinícius Alves, pelo amor de Deus, né? Praticamente em cima da linha. Depois da linha da pequena área, olha o Guarani. Com Regis, ele tenta o cruzamento com o pé direito fechado demais. A bola encobre o goleiro do Sampaio e vai embora pela linha de fundo. Pois não, Tigrão. A bola estava no chão, ele estava sozinho a 1,5 metro da linha fatal. Ele e a rede, o Tony batido. A bola rasteira. Ele conseguiu bater na bola, ela subiu. Quer dizer, um gol. Isso aí é o chamado, é o clássico gol perdido. E ela bateu no travessão, no rebote, ele mesmo vai, cabeceia fraco, estava esperto o Tony, bem posicionado, pegou. Agora, em guerra avisada, morre quem quer, né? Eu já falei, se o Sampaio achar um gol aí, e poderia ter achado agora, o gol estava feito. Se ele achar um gol antes do Guarani consignar o seu terceiro gol, vai virar drama num jogo que parecia favas contadas, jeitão de goleada. E o Guarani é responsável por isso, porque diminuiu demais a sua intensidade e a gente já vê até alguns ensaios de vaias. Claro que é quando o Sampaio tem a bola, mas também quando o jogador do Guarani toca para trás e não agride, o torcedor já começa a mostrar a sua insatisfação. E agora uma falta perigosíssima, praticamente na linha da meia-lua, a favor da equipe maranhense. É o que eu estou dizendo. Você dá moral, você deixa o adversário gostar do jogo. Um jogo desse daí, 2-0 com 7 do primeiro tempo, você tem que acabar de atropelar, dá o de misericórdia. Agora dá moral, toma um gol, tem jogo pra caramba, 25 ainda do segundo tempo. Se toma um gol, dá treme-treme. Guarani tá dando bobeira na partida. Falta cometida pelo Matheus Bueno, realmente é frontal, perigosa. O Tony ajeita sua barreira na trave direita. Aliás, esse gol do portão de entrada, foram 3 bolas no travessão. 2 no primeiro tempo do Guarani com o Bruninho e agora com Vinícius Alves. Falta perigosa. Vinícius Caicais e Marcinho. Barreira formada, autoriza o árbitro. Atenção, Martinho, pé direito, espalma, Tony!
No ângulo ele foi buscar uma paulada do Marcinho, espalmou o Tony para salvar o Guarani. Defesaça, hein? Defesaça do Tony, foi buscar a bola no ângulo. Cobrança de falta perigosa do Marcinho. E vem Guarani, bola lançada para Mike. Espera a chegada dos companheiros, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, rolou para Bruninho. Tá na área Bruninho para Isaac. Isaac domina, ajeitou para Regis, tentava Bruno José, a bola não chega porque a zaga cortou. Tem que chutar pro gol. O Guarani tinha 4 jogadores e ninguém finalizou. Perde uma grande oportunidade, o grande contra-ataque. Atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. Chegamos a 26, segundo tempo. No brinco, Série B, sexta rodada, Guarani 2, Sampaio Correia 0, Edu Pinheiro. Olha, é o seguinte, no Brasileirão começa Fluminense e Cuiabá, início de Palmeiras e Red Bull Bragantino, e 21 horas tem Atlético Mineiro e Internacional. Na Série B segue Novo Horizontino 0, CRB 1. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, você ligado com o Timácio de Carlos Batista no YouTube, deixe o seu like para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Alterações no jogo, Vladimir Catarino, repórter da Bandeirantes, informa. No Guarani saiu Regis, 78 para a entrada do 7, Neilton. Neilton com a 7 no lugar do Regis no Guarani. No Sampaio Correia saiu Gabriel Furtado 3, entrou o 18 Johnny Douglas. Johnny Douglas 18 no lugar do Gabriel Furtado. Informações pro GA, o PK tá sempre acompanhando o futebol da Bandeirantes, é fantástico de toda a equipe. 27 minutos e segundo tempo, 2-0 pro Guarani, o jogo tá parado, falta em cima de Bruno José. E aí, Tigrão, como é que foi o desempenho do Regis e a sua expectativa para a entrada do Neilton no time do Guarani? Inspiração zero do Regis. Inclusive nesse último lance, falta de apetite de gol, né? Ó, você tá próximo do bico da pequena área e recebe, queima pro gol. Foi tentar virar pro Bruno José e deu no pé do zagueiro. Não gostei do Regis hoje, lento, desatento. E agora eu acredito que ele vai trazer o Isaac por dentro e vai abrir o Neilton, né? Para uma das beiradas ali. Vamos ver o novo posicionamento ofensivo da equipe do Guarani. Outro que não faz uma boa partida, pelo menos até agora, é o Isaac. Perdão, o Bruno José. Isaac entrou agora há pouco. Então, eu lamento, né, que o Guarani vai ganhar o jogo, tem tudo. Para mim está construído da vitória. Mas depois de um começo como foi, ganhando já de 2-0 até 7 do primeiro tempo, teria que manter o ritmo forte, para não correr nenhum risco dentro do jogo e ainda para construir saldo contra um time que veio todo quebrado com 7 desfalques e que faz uma campanha ruim e que já trocou de treinador 3 vezes na temporada, caso do Sampaio Correia. Iniciou a temporada com o Felipe Conceição Tigrão, que passou pelo Guarani, que não é o nosso, é o deles. E Evaristo Pisa, campineiro, também passou pelo Bugre e agora comandado pelo Márcio Fernandes. Domina o time do Sampaio Correia. Tentativa da ação ofensiva com Vinícius. Ele volta para Johnny Douglas. Pé direito faz a inversão, encontra Vitinho. Vitinho recolhe, domina quase 29. Segundo tempo, 2-0. O Guarani está vencendo o jogo, reencontrando o caminho das vitórias do Bugrão. Iniciou de forma incrível esta Série B, metendo 3 vitórias em 3 jogos, mas vem de 2 derrotas. Bola para o Marcinho, Marcinho trabalha a bola com Johnny Douglas. Abertura pela direita para o apoio do Maurício, vem o time do Sampaio, sai da ponta, vem para a pedala, soltou para Vinícius Alves, ele bota na frente, chega rasgando Lucas Araújo. A bola bateu no adversário e saiu, é lateral para o time do Guarani bater. Aproveite o fechamento de ano fiscal Nissan Darugi. As melhores taxas com as melhores condições de mercado para você. Acesse nissandarugi.com.br. Nissan Darugi, o melhor caminho entre você e o futuro. Lateral que o Mike cobra lá na esquerda para o time do Guarani. Isaac dominou, Bruno José fugiu no comando, lançado. Chega o Gustavo Henrique. Na hora H para fazer o corte, deixou para Joécio. Joécio por dentro para Neto Paraíba. Deixou para a meia esquerda para Martinho. Martinho esticou na ponta para Bill. Foi para a dividida melhor para Diogo Matheus. Foi para a dividida no carrinho, retirou. Agora se complicou. Bill deu uma apertada. Passo é para sobre a bola. Fica preso, encurralado. Ainda o Diogo Matheus tem que tocar. Ele toca para o Ivan Alvarinho. Esse sim tira.
Com o pé direito, levanta a bola pro campo de ataque, ninguém de verde, a bola volta de graça pro Vitinho. Domina, coloca no terreno pro time do Sampaio Correia. Neto Paraíba pela meia esquerda, parou, prendeu, olhou, pensou pro time do Sampaio, se defende o Guarani. Tá vencendo o jogo Bugrão, 2-0, para chegar a 12 pontos, mas tem que segurar, não pode deixar o Sampaio marcar para voltar pro jogo. Bola solta para Gustavo Henrique, passe curto pela meia esquerda para Neto Paraíba, empurrou na ponta para Bill, Bill recolhe, domina na marginal do gramado, entre as pernas de Bruno José, foi para dividida, Lucas Araújo no primeiro, no segundo lance, ele ganhou, soltou para Neilton, Neilton para Matheus Bueno, aí forçou e errou, tentou sair jogando com graça, acabou errando o passe, a bola voltou para Vitinho, aliás para Bill, Bill recolhe, domina, girou para cima do marcador, ele soltou para Neto Paraíba, empurrou no comando, boa bola para Marcinho, tá na área, tentou bater pro gol, trava Lucão. Chega bem o zagueiro Bugrino, mas a bola bate, rebate, volta para o time do Sampaio Correia, que domina as ações, bola na entrada da grande área, Vitinho picou na grande área, tentou a devolução por dentro, tira a defesa, a sobra da bola ainda fica para o time do Sampaio, aí errou Joécio, deu de graça para Isaac, Isaac domina, parte igual a dominada, soltou para Neilton, Neilton para Bruninho, bola curta, volta Maurício para recuperar para o time do Sampaio, e atenção galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 31,5 segundo tempo. O Brinco, Série B, sexta rodada, Guarani 2, gols de Bruninho e Délio Campos no primeiro tempo, 0 pro Sampaio Correia, Edu. Olha o seguinte, terminado Bahia 2, Flamengo 3, Bahia teve 2 zagueiros expulsos no Maracanã, gol do Fluminense, gol do Nino, não é do Cano, é do Nino. 1-0 Fluminense, Palmeiras Red Bull Bragantino 0-0, na Série B encerrado, Juventude 0, Mirassol 1, no finalzinho de Novo Horizontino 0, CRB 1 e gol do Ceará, hein? Ceará 1, Tombense 0, estamos no primeiro tempo. B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. É aqui, ó. Bandeirantes. No AM 1170, no FM 85.7, 85.3 para Ribeirão e também no youtube.com/, Rádio Bandeirantes Campinas. Tem um jogador do Guarani caído sentindo câimbras, né, Vlad? Eu não consegui identificar daqui, Bola, está Nem lá eu. do outro lado. Daqui a pouco o Tigrão nos ajuda nessa identificação. E vai ter 2 mudanças no Guarani, hein? Daqui a pouco mais 2, as 2 últimas alterações feitas pelo técnico Bruno Pivetti. Rapaz, caiu alguma coisa. Eu ouvi o barulho daqui, ó. Vamos às alterações, Boles. Vai. Esperar o árbitro só confirmar ali o erguimento da placa, como dizia o nosso amigo, para as alterações serem confirmadas no time do Guarani. O quarto árbitro está esperando o árbitro exatamente solicitar as alterações. Agora sim, primeira alteração na equipe do Guarani, o Lucas Silva com a 20 vai entrar no lugar do Bruninho. Sai o Bruninho 27, entra o Lucas Silva com a camisa de número 20. Essa é a penúltima alteração. A última alteração vai se configurar agora no time do Guarani. A entrada do camisa 28, Bernardo, no lugar do Matheus Bueno. Sai Matheus Bueno 18, entra Bernardo 28. Muito bem, as últimas alterações do Bruno Pivetti, treinador bugrino. Guarani vence por 2-0. Agora Tigrão tá aceitando demais esse toque de bola aí do Sampaio. Daqui a pouquinho o Sampaio chega, mete um gol. E como você disse agora há pouco, bate um desespero, né, Tiger? Eu nunca gosto desse termo aí que 2-0 é placar perigoso, essas coisas. Mas se acha um gol aí até 40 minutos, o Sampaio já é franco atirador, né? Na situação que ele está, desfalcado, na casa do adversário, perdendo por 2-0, ele vai tentar, e veja, o Tony já fez 2 grandes defesas, inclusive na falta, que ele foi buscar no ângulo, um chute forte, defesaça, 8,25, o grau de dificuldade, como diria aquele outro. Então, você vê, correu riscos que não correu no primeiro tempo. Agora, se faz o terceiro gol, já bota água na fervura e acaba com isso daí. Vai trocando, vai oxigenando, mas o time é um time assim, que sabe que dificilmente vai deixar de conquistar os 3 pontos. Não acredita no poder de reação do Sampaio, mas não precisaria correr nenhum risco na partida se tivesse um pouco mais intenso, a exemplo do que nós vimos no primeiro tempo. Olha o Guarani com o Mike, boa jogada lá no fundo, prepara o cruzamento, é agora, a entrada na grande área para Isaac, bola curta, chega a zaga para cortar, o Mike tentou assistência, o passe para o Isaac na entrada na grande área, tirou a defesa na sequência, o Vinícius dividiu com o Lucão, melhor para o time do Sampaio Correia, lançado o Marcinho lá na direita, chega primeiro o zagueiro para cortar.
Coloca a bola pela linha de fundo, o Lucas Silva, aliás, pela linha lateral, o Lucas Silva, cedendo o lateral para o time do Sampaio bater. Chicken Supreme Seara é uma delícia, você vai se surpreender a cada mordida. Experimente suculento, saboroso, levemente temperado, naturalmente super fácil de preparar. Encontre no IG Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Pintou cartão, hein, Vladimir? Cartão amarelo para o Neilton. Cometeu uma falta mais forte ali na intermediária. Está amarelado, camisa 7 do Guarani. Boles. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantém as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Sanasa! Vem aí o derby. O derby é muito mais derby aqui na Rádio Bandeirantes no próximo domingo, 18 horas, no estádio Moisés Lucarelli. Frente a frente, Guarani, Ponte Preta e Guarani. Derby é muito mais derby na Rádio Bandeirantes. Tem falta o time do Sampaio para bater. Vamos chegar a 36, segundo tempo. Partiu o Marcinho, pé direito levantou para a boca do gol. Desvio para fora, perigoso. Na segunda trave, fechou o zagueirão do time do Sampaio. O Joécio tá em campo ainda, Vladimir? Joécio tá. Então foi ele. 13, o capitão do time, inclusive. Foi ele quem chegou para essa conclusão, para sorte do Guarani, foi pela linha de fundo. O Esco, a marca do profissional brasileiro com mais de 150 produtos em linha e mais de 600 autorizadas de norte a sul do país. Eu disse, o Esco. Guarani tenta a saída, mas perde a bola. Recupera o time do Sampaio Correia. Lá pela direita, Maurício, Barbarcinho de qualquer tentou entrar na grande área. Ivan Marinho dá um bico na bola. O argentino tira de qualquer maneira. Joécio responde de cabeça. Brigou Cascais, perdeu a bola. Voltou para Joécio. Toque errado do Johnny Douglas. Volta a sobra para o time do Guarani com o Bruninho. Tentou partir com a bola dominada. Perdeu. Recupera o time do Sampaio. Quase 37, segundo tempo. 2-0 para o Guarani. Vamos entrar na reta final e decisiva de jogo. Bola para Vinícius Alves, para Bill. Bill para Vinícius Cascais. Abriu na canhota para Vitinho. Ele chegou na linha de fundo. Chega também para o José rasgando. Dá um bico na bola, coloca a bola para lateral. Lateral por time do Sampaio bater com o Vitinho. Perto da linha de fundo ele cobra, soltou para Neto Paraíba. Recolheu, dominou pela meia esquerda para Bill. Bill para Johnny Douglas. Recolheu, dominou, devolveu na ponta para Vitinho. Vitinho para Bill. Bill foi revelado pelo Flamengo. Tentou a linha de fundo, chega Diogo Matheus. Tocou na bola e sentiu. Tá alegando ali uma contusão, parece na panturrilha direita o Diogo Matheus, Vladimir. Aliás, panturrilha tem sido a pedra no sapato dos jogadores do Guarani. Alan Santos e o Bruno Mendes com o mesmo problema. É verdade que se comer banana não tem problema na panturrilha, ô Vladimir? Depende da quantidade, viu? A quantidade de banana influencia bastante. Mas tem que ser a maçã ou a nanica? A nanica é melhor. Atenção, escanteio pro time do Sampaio bater, 37-40, Marcinho, pé direito, levantou lá dentro, o Tony não foi. De cabeça tentou o time do Sampaio, passe, ou passe não, tentativa de passe. O jogador do time do Sampaio foi o Vinícius Cascais, o último a tocar da bola, a bola foi direto para fora. Tiro de meta para o Guarani. Nas aulas de biologia, você já ouviu falar de algum macaco com dores na panturrilha? Não, jamais. Tá explicado. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Guarani terá uma semana cheia de preparação para o derby. Ponte Preta joga amanhã, fora de casa no Paraná, contra o Londrina. 15 horas e 30 minutos aqui na Rádio Bandeirantes com a narração de Carlos Batista. Saída errada no time do Guarani, vem Sampaio. Bill soltou no microgrande, era para Marcinho, devolveu para Bill que não domina. Ivan Marinho tira de qualquer maneira para o time do Guarani, mas a bola volta para Maurício, dividiu. Ganhou do Bruno José na corrida, deixou para Joécio. Joécio recolhe, domina que não é o Cardoso. Fez o passe por dentro para Maurício, foi para o caminho errado. Isaac dá uma pressionada, mas não recupera. Bola para Vitinho, na marginal do gramado, mas aqui no câmera detalhe, ele recuou para Joécio. Oi, Pi. Detalhe é o seguinte, no ar. O Diogo Matheus está sentindo, hein? Negócio da panturrilha, eu não sei se foi uma pancada ou se é algum problema muscular aí, mas ele está sentindo, ele claramente está correndo com muita dificuldade. Observe aí a recomposição dele, volta lento, e o detalhe também é que o Guarani já fez 5 alterações, né? Então isso pode ser um problema aí para esse finalzinho de jogo. É isso aí, placar de 2-0 de Granta de olho em tudo, bola para Isaac. Isaac recolheu, dominou, tem no comando pedindo o Lucas Silva. Ainda Isaac carrega a bola aqui na direita, livre Bruno José. Mas ele não viu, fez o passe para Lucas Silva, foi para dividir e perdeu. Recupera o time do Sampaio Correia. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças há mais de 30 anos. Oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Desce o Sampaio, Vinícius Cascais, abertura na direita para Marcinho, vamos chegar a 40, ele tentou a devolução, chega o Mike,
Tira, mas tira mal, dá de graça para Marcinho, colocou na área para Vinícius Cascais, dominou e ao dominar a bola saiu da área, chegou rasgando o Lucas Silva. Deu um bico na bola, a bola volta aqui atrás pro time do Sampaio. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 40 minutos, segundo tempo. Ataca novamente o time do Sampaio Correia. A bola na entrada da grande área. Vinícius Alves para Bill. Pega em outro e bate fraquinho. Tony segura a bola, não dá rebote. Tranquilo, goleiro Bulgrino. 40 minutos e meio, segundo tempo. No brinco, Série B, o Guarani reencontrando o caminho das vitórias. Depois de 3 vitórias seguidas, 2 derrotas, o Bugrão tá vencendo, voltando a vencer na Série B. Falta pouco para comemorar a vitória, 2-0, Edu Pinheiro. Olha, Guarani, terceiro colocado com 12 pontos nesse momento, 12 pontos. Na Série B encerrado, Juventude 0, Mirassol 1 em andamento no segundo tempo. Novo Horizontino 0, CRB 1 e primeiro tempo de Ceará 1, Tombense 0. Rádio Bandeirantes. Nissan Darujo, o melhor estoque da região. Para ter o seminovo de procedência, chame no WhatsApp, é o 19 código de área 37561820. Nissan Darujo, o melhor caminho entre você e o futuro. Domina o time do Sampaio Correia com Johnny Douglas. Fez o passe na direita para Maurício. Maurício para Johnny Douglas. Devolveu para Maurício na marginal do campo. Chega Neilton, mas o Maurício se assustou. Não dominou e a bola saiu. Lateral de graça para o Guarani. O Sampaio vem para a última alteração. Vladimir Catarino. Sai Vinícius Alves, 22. Entra o Alexandre Tan. Esse tá voando, hein? Alexandre Tan, 21 no lugar do Vinícius Alves. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Reta final do jogo aqui no Brinco. 2-0 para o Guarani. Olha a saída errada do time do Sampaio. De graça para Bruno José. Dominou, encarou o primeiro. Tentou a finta, dividiu, sobrou. Um bolão para Isaac. Saiu na cara do gol. Luiz Daniel. Sai com os pés o goleiro, dá um bico na bola com o pé direito, quase o Isaac se aproveitou. Lateral aqui na direita para o time do Guarani com Diogo Matheus. E já, assim que a bola parar de rolar, vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto. E o comando mais uma vez vai ser dele. Edu Pinheiro. Com aquela categoria de sempre, Edu Pinheiro comanda o jogo aberto na Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral, aqui você é especial, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Nissan Daruji, seu Nissan Zero, com as melhores taxas e condições, você encontra na Nissan Daruji. Acesse nissandaruji.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara, encontre no Iga Atacado. O Esco, vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. E a Aroma das Ervas. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos. Acesse aromadeservas.com.br. Bola pro Guarani no campo ofensivo com o Mike, 43,5 segundo tempo. Domina por dentro, Matheus Bueno. Matheus Bueno foi embora. Quem domina, na verdade, é o Lucas Araújo. Boles. Diogo Matheus para Bruno José. Diga, Vladimir. Público total, 5.430. 5.430 para uma renda de R$ 155.200. Perde a bola o time do Guarani, vem para o campo de ataque o time do Sampaio. Ivan Varinho cortou a sobra da bola para Marcinho. Marcinho já meteu na ponta para Alexandre Tan. Ele sai da ponta, vem para o meio, driblando, costurando, foi desarmado. A sobra da bola fica para o time do Sampaio. Marcinho na entrada da grande área, dominou, soltou no corredor para Alexandre Tan. Ele bateu precipitado e pegou mal na bola. A bola não desviou não, foi direto para fora. Tiro de meta, Vladimir. Nessa o Tan não voou legal não, né? Pegou muito mal na bola. É tiro de meta para a equipe do Guarani. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Uma campanha da Sanasa. Vamos chegar a 45 e ficamos na expectativa para o tempo acrescido pelo Leandro Pedro Voaden. Primeiro tempo ele deu 4. Desce o time do Guarani com o Diogo Matheus, tentou bater para Isaac. Isaac foi para a finta, perdeu, insistiu no lance. Johnny Douglas de cabeça escorou. A sobra fica para o time do Guarani. Lucas Araújo deixou para Bernardo, para Bruno José para Diogo Matheus. Marginal do campo para Bruno José, desarmado por Johnny Douglas. A bandeirinha marcou a falta. Com auxílio do bandeira ou com auxílio da bandeira, o outro pode optar por marcar a falta ou lateral, só lateral.
Lateral pro time do Guarani bater. Guarani não tem pressa, tá vencendo por 2-0. Vai chegando a 12 pontos. Sampaio Corrêa permanece com 5 e agora sim falta. Falta o Johnny Douglas para cima do Diogo Matheus e subiu a placa, Vladimir. 6 minutos, vamos a 51. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Prepara o prático e rápido para o seu dia a dia, é Seara. Tá na cara que é Seara, encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Sobre o time do Guarani. E a galera solta o grito, olê, olê, olá. O derby vem aí, o bicho vai pegar já no clima do derby. No próximo domingo, derby 205, 18 horas no estádio Moisés Lucarelli. Tem Guarani, Ponte Preta e Guarani. Bola para Bill. Bill recolhe e domina pro time do Sampaio Corrêa. Parte com ela dominada, sai da ponta, vem para brincar a marcação do Diogo Matheus. Ainda ele pedalou, girou, rabiscou, tá na área. Boa jogada do Bill, tentou, aí sim empolgou. Ele tinha 4 opções na área, tentou uma nova finta e acabou perdendo. Melhor pro time do Guarani com o Isaac, entrou mal no jogo, perdeu a bola pro Johnny Douglas. Recupera o time do Sampaio de novo com o Bill. Bill recolhe, domina o Bill, é fumaça. Aqui pela canhota, prepara o cruzamento, passa por fora o Vitinho. Fez o passe por dentro pro Cascais, devolveu na ponta para Vitinho, vem cruzamento por baixo, Lucão. Tira de qualquer maneira, que bola perigosa, hein, Vladimir? Perigosa, né? Porque a qualquer momento pode chegar um jogador do Sampaio Corrêa para concluir a jogada. Lucão, xerifão, meteu a bola para fora. Lateral pro time do Sampaio bater 46,5. Vamos a 51 no Brinco. Reta final do jogo, você nas cercanias do Brinco. Você ligado no futebol da Bandeirantes pelas ruas e avenidas de Campinas por toda a região. Pelas rodovias, aqui desce Neto Paraíba para Cascais. Tentou Neto Paraíba, tira a defesa na entrada da grande área. A sobra fica pro time do Guarani. Isaac tentou Lucas Silva, bola curta. Maurício tirou, levantou a bola, subiu aqui atrás Bernardo. Rasga de qualquer maneira Ivan Varinho. E o Lucão tá pedindo pro time sair. Para sair aqui de trás. Tá pelo menos também encostado no meio campo. Passe 47, 1-0 no primeiro tempo, 2-0 no primeiro tempo, os gols do Guarani. Aos 4 e aos 7 minutos o Guarani vai voltando a vencer na Série B. Aproveite o fechamento do ano fiscal Nissan Darude. As melhores taxas com as melhores condições do mercado para você. Acesse nissandarude.com.br. Vitinho, linha lateral da grande área, bateu cruzado para a boca do gol. Tira Mike com o pé direito. Afasta o perigo. Bruno José dividiu, tentou ganhar e fez a falta para cima do Joécio. Bem na risca no meio campo, o jogo tá parado e fez a falta, né, Vladir? Fez a falta sim, né? Na tentativa de roubar a bola, acabou cometendo a falta. Reclama, mas o árbitro acertou na marcação, vem mais Sampaio Corrêa. Teremos a zona mista, sim, né, Vladir? Sim, estamos a caminho dela. Não, faz o seguinte então, se os caras vierem pro meio campo pra comemorar, a gente vai pro Edu, senão vamos direto com você. Combinado, Boles. Pro time do Sampaio Corrêa, aqui a gente combina no ar. Pra Vinícius Cascais, na entrada da grande área, pra Alexandre Tan, soltou na ponta pra Vitinho, pra Neto Paraíba, meteu uma rosca na bola, Tony! Deu um passo para trás e fez a defesa, Vladir. Nessa foi soberano, não deu rebote, não, Tony ficou com ela, é bola pro Guarani. Você ligado no futebol da Bandeirantes, o Guarani está muito próximo de vencer mais uma. Conquistar a 4ª vitória em 6 jogos o Bugrão neste Campeonato Brasileiro da Série B. Para voltar ao G4 do Campeonato Brasileiro e se preparar para o derby no próximo domingo. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados Jorge Frutes. Acesse aromadeservas.com.br. Tigrão, os caras que entraram, principalmente as últimas alterações... Nada, hein? Absolutamente nada no time do Guarani, hein, Tigrão? O Lucas Silva é centroavante, né? Mas não tinha jogado ainda. Então ele entra no lugar do Bruninho, tenta centralizar ali. Aí joga o Bruno José de um lado e joga o Isaac do outro. Mas o Guarani largou de mão do jogo, né? O Guarani optou por garantir o 2-0. Não tá errado, não. Desde que não tome, não tomou, tá tudo certo. Mas as alterações, olha aí, a bola só fica com o Sampaio. É um segundo tempo muito ruim do Guarani. Muito ruim. Vem de novo o time do Sampaio, Marcinho na ponta, Alexandre Tan levantou lá dentro, Ivan Marinho subiu para tirar dos altos dos seus 1,84 m. Do alto do seu 1,84 m ele fez o corte. Bola para Mike. Ajeita, domina para o time do Guarani. Enfiou no comando. Lucas Silva recebe o presentaço do zagueiro, mas não tinha ninguém aqui na frente. Por isso ele dominou, girou e sofreu a falta. Estava cercado, aí chegou e apelou o jogador do Sampaio e fez a falta. Era tudo que o Lucas Silva queria, né, Vladir? Foi esperto, né? Prendeu a bola ao máximo que pôde até receber o combate. E o combate foi faltoso
Agora sim o Guarani tem a oportunidade de dar uma segurada na bola no ataque. Vamos chegar a 50 minutos de jogo aqui no Brinco. Placar de 2-0 pro Guarani. Gols de Bruninho aos 4. Um presentaço do zagueiro do Sampaio. E Derek aos 7 minutos, o início do jogo muito bom do time do Guarani, foi pra cima, meteu 2 gols e agora tá administrando o resultado. Bola pro time do Guarani, tentou sair driblando, consegue, fez a finta, escapou, limpou, ficou Bernardo, do comando pra Isaac, Isaac domina, protege, volta na zona central do campo pra Bernardo pra Lucas Araújo, pé direito, lançou, esticou, boa bola pra Mike lá na canhota, vem pra apoio, entramos no minuto final, Guarani tá muito próximo de vencer, de reencontrar o caminho das vitórias, pra conquistar a 4ª vitória, pra chegar a 12 pontos, aqui Mike, um bolão na ponta pra Isaac, fechou Lucas Silva, recolheu, dominou, cruzou pra Lucas Silva, toque pra trás, quase o gol contra, escanteio, Vladimir. Escanteio sim, o Vitinho, quem estava chegando lá para auxiliar o setor defensivo da equipe do Sampaio Corrêa, tocou na bola, colocou pela linha de fundo, escanteio, pode ser o último lance do jogo. Vai terminar no Brinco, o árbitro deu mais um, até para que o Guarani cobre o escanteio, o Guarani não quer cobrar, bem verdade é essa. Bruno José tá pertinho aqui, chama a galera responde, ele vai cobrar curtinho, Bruno José pro Neilton. O Adem tá prontinho para apitar. Bruno José para Neilton. Neilton volta a bola para Diogo Matheus. Vai terminar o jogo no Brinco e acabou! Apita o árbitro! Termina o jogo no Brinco. O Guarani está reabilitado na Série B. Depois de um início fulminante, 3 jogos, 3 vitórias. Foram 2 derrotas seguidas fora de casa, mas hoje o Guarani venceu. 2 pro Guarani. Bruninho e Derek, 0 pro Sampaio Corrêa. E agora que venha o derby pro time do Guarani no próximo domingo. A torcida até canta, né? A torcida até ressalta. E o bicho vai pegar no derby. Deu Guarani, Vladimir Catarino. Festas dos torcedores da equipe do Guarani, né? Mais uma vitória, o pessoal tá indo comemorar com a torcida, Bolas. Quer dar sequência por aí? Vamos lá então, vem aí na sequência na Bandeirantes, um jogo aberto. Que nós gritamos por ti. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Bandeirantes, futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Público
5.430. Oi, Catarino. Lucão. O mais importante é a gente, além do resultado, jogar bem, né? Ter um jogo consistente em todas as fases do jogo, defendendo, atacando, enfim. E era isso que a gente propôs e graças a Deus conseguimos. Esse sofrimento no final, Lucão, trazendo o adversário, não pode acontecer também. A gente viu você dando sinal para o time sair de trás, né? Cara, assim, como eu falei, tem as fases do jogo. A gente tem que saber que a gente não vai controlar o jogo inteiro. Então, é natural que o adversário, perdendo de 2-0, tenha mais coragem, queira jogar mais, queira buscar um gol. E a gente tem que saber se defender. Então, acredito que isso é um ponto positivo também na nossa equipe. Legal, obrigado, Lucão. Vamos ouvir aqui o Bruno José também falando do jogo. Fizemos uma grande partida, fizemos os gols logo no começo do jogo. Isso mostra o quão focado a nossa equipe estava, não só nesse jogo, né, mas a gente sabe que viemos de 2 resultados negativos e a gente tinha que dar resposta. E hoje fizemos por merecer e saímos daqui com um resultado positivo. E o derby, Bruno? Cara, temos uma semana cheia para trabalhar, corrigir o que tem para corrigir e aprimorar o que tem que ser aprimorado. Todos sabem da importância desse jogo, principalmente os bugrinos, e temos que ir com força total para fazer um grande jogo e sair com um resultado positivo de lá. Voltou a ser o Guarani do começo do campeonato, Bruno? Cara, a gente sabe que oscilações podem acontecer durante o campeonato e quando elas vêm a gente tem que demonstrar mais rápido a mudança e nosso time é muito forte, muito focado em questão a isso. Trabalhamos muito forte a semana e hoje fomos coroados com uma grande vitória dentro da nossa casa. Legal, Bruno José, o Edu, último jogador do Guarani a deixar o gramado, passando aqui pela zona mista. Pessoal tá com frio, todo mundo desceu rapidinho, Edu Pinheiro. Perfeitamente, você falou com o Lucão aí, o Lucão participa do segundo gol, né? O Regis cobra escanteio, ele pimba de cabeça. Exato. Para o Derek fazer 2-0. Se fosse um pouquinho mais forte o cabeceio, ele próprio teria feito o gol, né? Mas aí o Derek terminou o serviço e colocou pro fundo das redes. É verdade, foi uma cabeçada assim um pouco travada, né? Olha, me corrija, por favor, público, 5.430, certo, Catarino? Exatamente, Edu Pinheiro, esse é o público presente hoje, né? Contando o pagante e não pagante, esse é o público total presente hoje no Brinco de Ouro para acompanhar. Público bom, né? Até não esperava um público tão bom assim, uma renda de R$ 155.200. Tá legal, você vem então na coletiva, você tá com a maleta hoje na coletiva ou é outro esquema interno aqui? Aquele esquema outro interno, Edu. É esquema interno, né? Esquema interno. É mais fácil perguntar no ar, viu, Catarina? Aqui é o seguinte, é no ar, que nem fez aí o Bac. As coisas aqui tem que ser no ar. Gostou, né, Edu? É boa, pelo amor de Deus, sensacional. Ó, tem uma outra pra você aqui, o Thiago Carpini acaba de ser anunciado treinador do Juventude. Disse que não ia trabalhar esse ano, mas não aguentou. Novo treinador do Juventude, o Carpini. Ele merece até muito mais, mora aqui em Campinas, fez um belo trabalho no Água Santa. Mas é uma fria, hein? Convenhamos, literalmente é uma fria, hein? Juventude, mas nesse momento é uma fria. Não, é complicado, Vamos lá, o Tigrão vai comentar, só falar aqui que terminou Brasileirão, Bahia 2, Flamengo 3, tá rolando Fluminense 1, Cuiabá 0, tá rolando Preto pro Palmeiras, Rebelo Bragantino 0-0, 21h30 tem Atlético Mineiro Internacional. Na Série B, jogos encerrados, Juventude 0, Mirassol 1, terminou Novo Horizontino 0, CRB 1, em andamento final do primeiro tempo, Ceará 1, Tombense 0. Aqui 2-0 Guarani. Tigrão, os mais o seguinte, 4 em jogo, 1-0, Bruninho recebe um presente de Marcos Ítalo. Foi recuado de cabeça pro goleiro, Bruninho entrou na fita, sem problema, 1-0. 7 minutos, 2-0 Derek. O Regis cobre escanteio, Lucão de cabeça e Derek finaliza 2-0. O Bruninho, 9 minutos, sem o terceiro, arranca, cara a cara, é travado. Teve aqui a 25, Bruninho no travessão, chute cruzado. A 44, Bruninho de novo no travessão, chute de fora da área. O bicho pegou no segundo tempo, 6 minutos, o Lucão trava. Zagueiro Bugrino faz uma intervenção espetacular. A 6 minutos, o goleiro Tony pega um chute de Maurício. Maurício chuta dentro da área. 8 minutos, um contra-ataque, Bruno José cruza e o Gabriel Furtado, ele salva e corta porque alguém do goleiro estava prontinho para empurrar. A 21, o gol mais incrível do jogo. O cidadão chamado Vinícius Alves, da pequena área, recebe o cruzamento, bola rasteira.
Ele conseguiu, na chutada que ele deu, a bola subiu, bateu no travessão, voltou pra ele, cabeceou e o Tony pega. A 25, uma falta frontal, Marcinho, ex-Guarani, falta pro Sampaio, uma cacetada, excelente defesa do Tony, e a 30 o Lucão trava, o Marcinho iria finalizar. Vamos lá, Tigrão, Guarani 2, Sampaio Correia 0, queremos ouvi-lo. O primeiro tempo do Guarani foi irrepreensível, claro que houve a colaboração dessa falha aí do Marcos Ítalo. 3 minutos, você vem com o time para jogar atrás e sair no contra-ataque, aí o zagueiro entrega o ouro pro bandido na porta da cadeia, aí não dá, né? Aí não dá, aí o Bruninho não tem nada com isso, recuou curto, vou fazer o gol. Ele deu a bola pro Bruninho, não deu pro goleiro. Bruninho, 3 minutos, fez 1-0, aí um escanteio, o Lucão cabeceou, você frisou bem, a bola sai espremida na cabeça de um defensor da equipe do Sampaio Correia, mas ela era do goleiro, né? O Lucão tentou cabecear pro chão, quando ela bate no alto da cabeça do marcador, ela sobe, mas ela vai pro goleiro, e o zagueiro que tá no lance, no segundo lance, para tentar interceptar, ele não vai na bola, entendendo que seria do goleiro. O goleiro fica preso, o goleirão Luiz Daniel, fica preso dentro da sua linha de gol, e aí o Derek falou, opa, peraí, essa bola tá livre aí, ele se mete entre o goleiro que não foi e o Beck que deixou pro goleiro. 2-0, 7 minutos. Ali acabou o jogo, só que o Guarani teve chance para fazer 3 ou 4 no primeiro tempo, continuou intenso, é bem verdade que puxou as linhas um pouco para trás, e depois esperava, e quando tinha a bola ia forte, ia para cima, ia realmente para matar o jogo ainda no primeiro tempo, mesmo com um estilo diferente, não propositivo de tomar a iniciativa, mas reativo de tomar a bola no seu campo e sair em contra-ataque. O Guarani foi vertical no primeiro tempo, 2 bolas no travessão do Luiz Daniel, poderia o Guarani sim ter matado, poderia ter liquidado a fatura, poderia ter inclusive feito um saldo de gols interessante que nós acreditamos que ia acontecer no segundo tempo. Veio o segundo tempo e perdido por 1 milhão, o Sampaio Correia subiu todas as suas linhas, dificultava a saída de bola do Guarani e foi melhor do que o Guarani no segundo tempo. Claro que pecou nas finalizações, esse Vinícius Alves perde um gol, talvez o gol mais perdido, o gol mais incrivelmente perdido da Série B até agora. Né? Ele dentro da pequena área, praticamente sem goleiro, bola rasteira, ele bate, ela sobe, bate no travessão, volta para ele cabeceia, e aí o Tony tá no lance, mas cabeceou fraquinho. E o Tony pegou. Então, claro que incomodou, né? A equipe do Sampaio Correia incomodou no segundo tempo, mas incomodou muito mais porque o Guarani baixou demais as linhas e baixou demais o seu ritmo, do que propriamente por qualidade do Sampaio. Só que um time que está perdendo por 2-0, ele não tem outra alternativa. Ele tem que tentar agredir. E olha que até me surpreendeu o Sampaio, pela sua limitação técnica, também pelo seu imenso número de desfalques, 7, considerando o time titular base. Ele foi para cima, o Tony fez 2 grandes defesas, teve bola na trave, essa que eu acabei de descrever aqui, e se o Guarani tivesse tomado um gol aí, faltando 10, 15 minutos para acabar o jogo, poderia ter se complicado. Então, por sorte e também por competência defensiva e também por incompetência de finalização do Sampaio Correia, o Guarani não tomou, fez bem a lição de casa, o mais importante está consolidado, que é a vitória, a conquista dos 3 pontos dentro dos seus domínios e, obviamente, mantendo aí um 100% de aproveitamento, 4 jogos dentro de casa e 4 vitórias. Foi melhor o primeiro tempo do que o segundo, mas o Guarani correu alguns riscos, a meu ver desnecessários, mas que não tiveram maiores consequências e a vitória ao final, importantíssima, acabou sendo confirmada. Alguns destaques individuais no Guarani, gostei muito do Bruninho no primeiro tempo, gostei do Mike, hoje acho que fez a sua melhor atuação na lateral esquerda do Guarani, e também o Lucão, né, soberano ali, participando do segundo gol, e quando foi chamado a intervir nas vezes em que a defesa do Guarani foi chamada a intervir, ele realmente teve uma atuação muito boa, ladeado pelo Alvarino também, muito regular ao longo da partida.
Ao final, passando uma régua, extraindo-se uma resultante do movimento geral de ações dentro da partida, para mim um placar justo, indiscutível, insofismável, sem nenhuma interferência de arbitragem. Ao final, Guarani 2, Sampaio Correia 0, para mim, sem nenhum tipo de problema e sem nenhum tipo de retoque. E só para não deixar passar batido, o jogador que a bola do Lucão, a cabeçada do Lucão, acerta nele, desvia, sobe de novo, ela ia para o chão, e aí bate nele, ganha uma trajetória, e o Derek pega antes que ela caísse no chão, dá meio que uma voadora na bola, entre o outro zagueiro que estava no lance, acho que era o Furtado, e o goleiro Luiz Daniel, que ficou estático. A bola bate no Joécio, número 13 da equipe do Sampaio Correia, no lance que originou o segundo gol da equipe do Guarani, às 7 do primeiro tempo. Boa vitória, reencontrando o caminho das vitórias, voltando para o G4, e mesmo com uma queda de produção no segundo tempo, eu acho que a missão foi bem cumprida, e o mais importante é essa manutenção de conquistas em casa, de 100% de aproveitamento dentro do Brinco de Ouro. Aliás, os 12 pontos que o Guarani tem, todos eles foram conquistados exatamente dentro de casa. Nos 2 jogos fora, o Guarani foi mal e acabou sendo derrotado nas 2 oportunidades, pela ordem, pelo Juventude e depois pelo Sport Clube do Recife. Boa vitória, Edu. Começo muito forte, começo trepidante, começo insinuante, intenso, que rendeu ao Guarani 3 pontos importantíssimos no Brinco. Para mim, volto a dizer, reafirmo com muita convicção, justo o marcador que deu a vitória para o Bugre de Campinas, meu queridíssimo e considerado Edu Pinheiro. Que pique é esse, hein, Edu? Espetacular, comenta como nunca, um garoto no microfone, todo dia das 5 às 19h30 ele fala sozinho, comenta espetacular. Vai esse pagar é o Tigrão, caixinha, hein? Vai pagar caixinha, vai pagar caixinha. Vai pagar caixinha. Passou dos 4. Mas não tem importância, o patrão tá na TV, segura. Hoje, A fiscalização tá na Boles, TV. Sem trairagem, Boles. Hoje eu tinha 8 porque eu tô sozinho. Isso que eu falei, 4 mais 4. Vai mexer com ele. Um abraço pro Felipe do Bonfim, Bugrinos do Parapeito. Deixa eu ver aqui. Tem um amigo nosso, Adilson, lá do Botafogo. Tem também o Zeca de Hortolândia, obrigado pelo WhatsApp aí se manifestando. Daqui a pouco tem a coletiva do Bruno Pivetti. Daqui a pouco tem a ficha técnica em nome de Brasitone. Tem o craque do jogo em nome de Uesco. Quem vai ganhar a furadeira? Uesco, craque Uesco daqui a pouquinho. E tem o gabarito tintim por tintim, jogador por jogador. E tem a defesa do jogo. Segura a defesa e a sorte do jogo. Atenção, campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas, garrafas viradas para baixo, vasos e pneus secos, areia nos pratos e vasos e calhas sempre limpas. Agora, 19h15. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral, aqui você é especial, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. 62 anos servindo qualidade com preço baixo. Cerveja Budweiser 350ml, 3,79. E tem ofertas para cliente Taquaral Mais. Fraldinha bovina Mondelli resfriada, 34,95 kg. Café Melita 500 gramas, 16,99. Ofertas válidas até dia 17 de maio. Facilite sua vida. Compre online em supermercadotaquaral.com.br. Confira e aproveite. Beba com moderação.
Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Oferecimento. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Muito bem, o craque do jogo, Guarani 2, Sampaio Correia 0, público 5.430, atenção, atenção, oi Boles, o homem de Piracicaba que narrou brilhantemente, o craque. Olha, Edu, o Bruninho fez o gol, 2 bolas no travessão, evidentemente que merece uma menção honrosa, o Guarani lutou, o Ivan Alvarinho fez um bom jogo, o próprio Lucão, mas hoje eu vou dar o meu voto pro Mike. Eu achei que o Mike fez uma grande partida hoje em lateral esquerdo, ele chegou inclusive no último lance do jogo aqui na linha de fundo e cruzou, né, pra trás, ele tentou um passe, mas o passe não chegou pro atacante, pro Isaac que estava ali na entrada da grande área. Eu fico com o Mike, lateral esquerdo do Guarani, Edu. Perfeito, um abraço, Boris, bom retorno a Piracicaba, até a próxima. Valeu, Edu, um grande abraço pra você, pro ouvinte da Bandeirantes, parabéns ao Guarani pela vitória e desde já, feliz Dia das Mães pra todas as mamães. Forte abraço, Edu. Verdade, bem lembrado. Ei, mamãe, o Mike chama-se Mike Silvan, Mike Silvan, tudo junto, Mike Silvan. Ele nasceu em Santo Antônio do Salto da Onça, Rio Grande do Norte. Recebe o voto do Boris. Oi, Catarino, Vladimir Catarino, repórter Bandeirantes e o craque. Oi, Edu, eu vou votar no Bruninho. Para mim, o Bruninho, pelo gol marcado, pelas oportunidades que criou, principalmente no primeiro tempo, principal peça ofensiva aí da equipe do Guarani, na minha opinião. Meu voto, portanto, vai para o Bruninho, Edu. Perfeito, Catarino, ok, muito obrigado. Você vota a qualquer momento, edição extraordinária. Ô, Tigrão, é o seguinte, eu estou aqui com a furadeira da Oesco, produto sensacional. O Mike tem um voto do Bolis, o Bruninho tem um voto do Catarino. Oi, Tigrão, o craque Oesco. Eu vou de Bruninho também, já tinha dado a pista aí, gostei muito do Mike, achei que fez uma bela partida, para mim a melhor apresentação dele com a camisa do Guarani. Não sei se esse problema aí envolvendo... não é o Porfírio, essa questão aí das apostas, desse suborno, essas coisas que não tem nada aprovado contra o jogador, mas hoje ele não apareceu nem no banco e estava treinando com bola, veja como são as coisas. Eu não sei, eu acho que o Mike definitivamente se conscientizou que agora, em função de um problema de ordem particular, extracampo, nesse momento extracampo do seu companheiro, que tinha tudo para ser o titular, ele Porfírio, que para mim é mais jogador. Eu acho que o Mike se encheu de confiança e falou, agora é comigo, eu vou para dentro e ninguém me tira mais daqui. E ele fez um belo jogo, menção honrosa para ele, mas o meu voto é de Bruninho, belíssimo primeiro tempo, com um conceito bom. Bruninho, o craque do jogo, Guarani 2, Sampaio Correia 0, craque Oesco, Bruninho, então recebe a furadeira Oesco. Você tem ideia de tudo que a Oesco pode fazer por você? Dentre os mais de 150 produtos disponíveis no catálogo, você encontra as linhas 18 volts e 12 volts. Com uma furadeira incrível de modelos, a linha One for All 18 volts possibilita que você compre uma ferramenta com a bateria e depois compartilhe a mesma bateria com outras ferramentas da própria linha. É mais economia e praticidade para o seu dia a dia. Além de tudo, o motor sem escova tem vida útil muito maior
e conta com garantia de 10 anos. Com a linha 12 volts, você ganha em versatilidade, desempenho e custo-benefício para as tarefas do dia a dia ou trabalhos das mais variadas necessidades. O ESCO, 10 anos construindo com você. O ESCO em WESCO. WESCO. O ESCO. Já a coletiva do Bruno Pivetti. Olha, ninguém foi amarelado terceiro, ninguém está suspenso, ninguém se contundiu. O derby transforma, vai chegando, vai tudo se alinhando, né? Tá, parte financeira também já ajustada. Público 5.430, repito, a renda 155.200. Torcida satisfeita, agora Guarani se recupera. O Bruninho marcou 1-0 com 4 minutos. O Derek fez 2-0 com 7 minutos, com 7 de jogo. Foram os 2 gols da partida. Lances incríveis, bola na trave, segundo tempo o bicho pegou. Nós vamos aqui na defesa do jogo. Vamos ouvir aqui também essas na trave, cortadas de zagueiros providenciais. É a defesa e a sorte do jogo, tá? Depois tem o gabarito, hoje Tigrão solamente respondendo e comentando. Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. O conceito aí para jogador por jogador do Guarani. Olha, teve estreia hoje, hein? Esse Bernardo, o Tigrão me corrige, é volante. Ele veio do Coritiba. Ele entrou a 33 do segundo tempo, no lugar do Matheus Bueno. Jogou pouquinho, mas estreou. Entraram também Lucas Araújo, já tinha entrado, Neilton, todo mundo sabe. Lucas Silva também, já estreou também. Esse foi revelado pelo Flamengo, veio do Avaí. Lucas Silva, atacante, entrou também a 33 do segundo tempo no lugar do Bruninho. E o Isaac entrou um pouquinho mais cedo, a 15 do segundo tempo, no lugar do Derek. Mas a gente vai falar isso também na ficha técnica em nome de Brasitone. Já temos alguma coisa aí da coletiva? Nada ainda, né? Então vamos seguir o jogo aqui. 19h24, só uma informação aqui lá do Palmeiras. Deixa eu ver, tá no intervalo, né? Intervalo. Palmeiras 0, Red Bull Bragantino 0. Tem um palmeirense do meu lado aqui, eu vou falar pra você, viu? O cara não perde um lance. E o cara reclama do Palmeiras. O Abel Ferreira, dos últimos 109 jogos, só perdeu 9. Você sabia disso, ô Luquinha? É? Ele reclama do Palmeiras? Reclama, corneteiro. Já pensou se ele torcesse pro Ibis? Pelo amor de Deus. Tigrão, o Palmeiras só ganha, o futebol brasileiro tá perdendo a graça. Palmeiras atropela todo mundo, é 4 pra lá, 4 pra cá, 4 pra lá, 4 no Grêmio, 4 no Goiás, ganha do Corinthians, ganha da Libertadores. Vai começar. E ele reclama, Reclama. Tigrão, no Cacuetes, vem aí, foi o que eu precisava, no tempinho aqui, vai entrar a coletiva do Bruno Pivetti, vamos ouvir aqui. Principalmente o início da equipe, que foi o que determinou o resultado do jogo, e se na tua opinião é normal a queda de rendimento no ataque, o comportamento da equipe no segundo tempo. Boa noite a todos, um prazer falar com todos vocês e principalmente para a nação bugrina. Antes de responder a sua pergunta, queria, da parte que me cabe, dedicar essa vitória para minha mãe, homenageá-la, Heloísa Pivetti, que com certeza sempre me ajudou muito e merece essa homenagem e tudo de bom nessa vida. E respondendo a sua pergunta, realmente começamos muito bem. Isso foi algo que nós detectamos nos 2 jogos passados, que não tivemos um bom início. O meu comprometimento aqui, principalmente, é contribuir para fazer uma equipe que represente os torcedores dentro de campo, e com isso nós precisamos sempre começar com a máxima intensidade, com a máxima concentração, para que o jogo seja facilitado mediante a qualidade técnica que os nossos jogadores têm. Então essa intensidade, essa concentração, ela é de suma importância e deu para perceber que esse grande início nos favoreceu e saímos ali com 2-0, né? Depois é normal que o adversário venha para cima, obviamente eles estavam perdendo de 2-0, existem alguns jogadores de qualidade no Sampaio, não foi à toa que eles viraram o jogo com 1 a menos contra o Juventude, jogando dentro de casa. Mas quando eles subiram, principalmente a organização ofensiva, a situação com bola, nós conseguimos defender bem e explorar novamente bem o contra-ataque.
Criamos algumas outras oportunidades nesse sentido, tivemos ali a bola na trave do Bruninho no final do primeiro tempo, o jogo poderia até ser um pouco mais facilitado se nós tivéssemos aproveitado bem e feito o terceiro gol. Infelizmente o terceiro gol não saiu. No segundo tempo o adversário se lançou ao ataque, nos ofereceu muitos espaços, nós conseguimos aproveitar, principalmente com a nossa qualidade de passe, a qualidade e a velocidade dos jogadores de frente. Conseguimos algumas boas oportunidades também no segundo tempo, mas o placar se manteve, o adversário também teve uma grande oportunidade na trave, mas o que valeu foi o espírito de luta, o espírito de entrega, e creio que os torcedores se sentiram bem representados pela equipe hoje dentro de campo, e nós vamos trabalhar muito para que essa intensidade seja sempre uma crescente. É claro que num campeonato difícil e competitivo como é a Série B, vai haver oscilações, né, como a gente viu na semana passada, mas o nosso trabalho aqui é atenuar ao máximo essa oscilação de rendimento para que nós possamos oferecer os melhores resultados para o nosso torcedor. Pois não, Washington Melo, Rádio Central. Bruno, é uma resposta que você esperava, né, do time após 2 derrotas consecutivas, algumas críticas também, torcedores desconfiados aí sobre o comportamento do time, principalmente nos 2 últimos jogos. E gostaria também que você falasse, né, sobre o seu sentimento, né, de daqui uma semana, praticamente um derby, né, você que era de arquibancada, vai dirigir o time aí do seu coração e a torcida já no final, já dizendo, o derby vem aí, o bicho vai pegar. É um prazer falar contigo, Washington. Então, as críticas elas são sempre válidas, né, e o torcedor é soberano, o torcedor ele tem o direito de criticar, de aplaudir, mas hoje eu vejo um movimento no Guarani cada vez maior de apoiar a equipe independente daquilo que esteja acontecendo dentro de campo. E nós podemos verificar nesses 3 jogos que nós fizemos em casa que o torcedor jogou junto com a equipe e, consequentemente, por meio dessa simbiose, a equipe conseguiu responder bem, principalmente conquistando as vitórias dentro de casa. Realmente temos uma semana que vamos investir muito nos ajustes táticos que precisamos fazer, sabemos a responsabilidade que temos, vamos disputar um dos maiores clássicos aqui do futebol brasileiro, eu conheço bem, né, sei que a cidade inteira muda, o nível de tensão se eleva em ambos os lados, né, em semana de derby, mas é manter os jogadores focados, tranquilos, para que nós possamos fazer uma grande partida no próximo jogo, e, consequentemente, assim, que nós possamos batalhar e muito pelos 3 pontos. Bruno, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Parabéns pela vitória, mas eu queria deixar um pouco de lado a vitória e pedir para você comentar um assunto que está em voga no futebol brasileiro, que é a Operação Penalidade Máxima. Há um jogador do Guarani que foi citado, que é o caso do Porfírio. Queria que você falasse sobre a posição sua como treinador, a sua opinião com relação a tudo isso que está acontecendo aí no futebol brasileiro com essa operação. Essa é uma situação que me entristece profundamente, porque nós que somos do meio do futebol, essa modalidade esportiva significa o nosso sustento e o sustento da nossa família. E a gente sabe que na cultura brasileira, principalmente a figura do treinador, hoje em dia vem sendo cada vez mais fragilizada, justamente por essa cultura de trocas constantes. Então, nós, hoje em dia, é uma minoria que tem grandes rendimentos na profissão. Na maior parte das vezes, a gente trabalha sem estabilidade, e isso é extremamente complexo, principalmente do ponto de vista pessoal. Estamos constantemente em viagem. Até vi uma entrevista muito boa do Maurício Barbieri no Vasco agora, que ele indaga até os jornalistas qual é o preço de você ver o seu filho crescer. E eu sei bem disso, fiquei 20 anos fora de Campinas, praticamente passei aí toda a minha juventude fora, não estando próximo da minha família, abdicando de muita coisa que o tempo não nos traz de volta, né? E eu sei o tamanho da nossa responsabilidade como profissional, e quando nós vemos casos de apostas, que possam atentar contra o futebol, realmente entristece demais, mas como eu não sou especialista, eu prefiro entregar toda essa investigação às autoridades competentes. Já vejo um movimento
para que sejam reguladas, né, essas apostas, para que isso não aconteça mais e, consequentemente, que os envolvidos sejam investigados, sejam julgados e, se forem realmente culpados, que sejam punidos para servir de exemplo para que isso nunca mais aconteça no nosso futebol. Eu já morei na Europa, já trabalhei por lá, também é uma constante, e enquanto não houve regulação, eles também não conseguiram controlar essa situação. Então é extremamente importante que as autoridades competentes atuem em cima da regulação e principalmente na punição aos culpados. Eu sei que ele foi citado via matéria na imprensa, mas até agora eu não tenho conhecimento se ele foi ou não já indiciado ou foi convocado para algum tipo de acariação. Eu não tenho essa informação. Boa noite, professor. Primeiramente, parabéns pela vitória. Gostaria que você falasse da entrada do Tony, né? Ele saiu por conta de uma lesão e mesmo o Pegorari fazendo bastante partidas boas, quando o Tony pôde voltar às partidas, você voltou a fazer o Tony titular. Gostaria de falar como que foi, né, para você voltar a fazer o Tony titular nessa partida de hoje. As razões que fizeram o Tony sair da equipe titular não foram técnicas, né? Infelizmente ele sofreu uma lesão, ele estava fazendo um bom campeonato, bons jogos. O Pegorari entrou muito bem, deu para perceber nessa semana que nós estamos muito bem servidos nessa posição, né? Isso é uma vantagem, porque nós temos um campeonato e uma temporada muito longa pela frente. É uma posição de confiança que nós precisamos ali de estabilidade, e deu para perceber que o Pegorari foi muito bem nos dois jogos que fizemos fora de casa, terminou muito bem o jogo do Ituano em casa, mas ali por justiça era normal o Tony regressar à equipe, uma vez que foi sanado o problema que ele teve em termos de lesão. Então era uma situação natural dentro da justiça, da gestão de grupo, que ele retornasse à titularidade. Bruno, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Queria que você falasse sobre o Matheus Bueno. Você deu hoje uma primeira oportunidade para ele iniciar como titular. Queria que você explicasse a diferença entre ele e o Anderson na sua equipe. Obrigado. Valeu, obrigado. Eu acredito que o Matheus Bueno fez uma boa partida, né? Conseguiu oferecer um bom volume de jogo, um bom nível de controle, mas também o Matheus tem uma característica muito importante, principalmente em acordo com as minhas ideias de jogo, que é a verticalidade. Então deu para perceber que ele fez diversos passes verticais, achando os atacantes, os meio-campistas, naquele espaço entre linhas do adversário, as costas do volante, sempre ele conseguia achar um passe, e isso foi muito importante para que nós pudéssemos construir a nossa vitória. O Anderson também vinha muito bem, e da mesma maneira que nós estamos bem servidos, como eu falei na questão anterior, com os goleiros, nós também deu para perceber também que estamos muito bem servidos nas posições de meio campo, e isso só engrandece, só favorece o Guarani como um todo. Boa noite, Bruno. Marcos Rossi, do Portal Futebol Anterior e Rádio Essência FM. A minha pergunta ela vai em relação à preparação tática do Guarani para o jogo, porque nas últimas partidas o Guarani utilizou uma saída de 3, adiantando mais o Mike. E hoje foi uma fragilidade do Sampaio Corrêa no começo da partida ao lado direito, e onde o Bruninho, mais adiantado, pôde aproveitar. Aí eu queria perguntar se foi uma preparação, se foi pensado ou se foi decorrência do jogo. Não, nós temos algumas variações, algumas possibilidades naquela segunda fase de construção. Então nós temos a saída de 3 com o volante baixando entre os dois zagueiros e a projeção simultânea dos dois laterais, oferecendo mais liberdade para os extremos virem por dentro. Também podemos fazer a saída de 3 com os laterais, né? E aí um lateral ficando, a gente espeta o outro, projeta para ele oferecer amplitude. E o Diogo é um lateral construtor, um lateral que constrói muito bem o jogo. Então ele vindo por dentro, a gente oferece amplitude do lado direito com o Bruno José e consequentemente do lado contrário com o Mike. E ali, tanto o Mike quanto o Bruninho conseguiram tirar proveito da profundidade e da velocidade que eles têm, e realmente nós criamos muitas oportunidades ali no primeiro tempo, isso ficou evidente, e a nossa equipe nos dá condições de fazer essas variações ofensivas, que é sempre muito importante, tendo em vista aproveitar as vulnerabilidades defensivas do adversário. Boa noite, professor. Cristiano, da Rádio Resenha. Antes da minha pergunta,
eu quero enaltecer essa cordialidade, essa sua receptividade comigo, com os amigos de imprensa, muito educado da sua parte. Se falando do jogo, é natural essa oscilação do segundo tempo. O Guarani muito eficiente na primeira etapa, fez os gols, fez o resultado e oscilou. Como trabalhar ou como corrigir essa oscilação do segundo tempo? Obrigado. Essa cordialidade sempre vai ser uma constante, porque eu acho que todos nós trabalhamos a serviço do futebol e, consequentemente, fazendo o Guarani grande, né, tendo essa reciprocidade e esse respeito entre nós profissionais e a imprensa, só quem tem a ganhar é o futebol, né? Eu, particularmente, procuro sempre pautar as minhas ações no respeito, na cordialidade, e tratar as pessoas exatamente da maneira que eu gosto de ser tratado, né? Então, obrigado aí. E em relação ao jogo, realmente no segundo tempo nós oscilamos, alguns jogadores correram bastante, sentiram ali a questão do cansaço, foi por isso também que nós optamos pelas trocas, né? A equipe está muito bem condicionada fisicamente, mas pelo nível de intensidade que nós implementamos na primeira etapa, era natural que se caísse um pouquinho em termos do desempenho físico no segundo tempo. E além disso, o adversário se lançou, né, para o ataque, nós conseguimos suportar bem. Acredito que tivemos oportunidade de ampliar o marcador, e se fizéssemos ali o terceiro gol, talvez o ímpeto do adversário diminuísse, atenuasse, mas no geral deu para perceber que a equipe está bem treinada em termos defensivos, ofensivos, nas transições, e isso é sempre o mais importante, porque por mais que a gente entre num jogo querendo controlar por meio da posse de bola, ter mais posse de bola que o adversário, no futebol existe uma imprevisibilidade. Dentro dessa imprevisibilidade, ou proporcionada pelos nossos jogadores ou pelo adversário, nós temos que estar preparados para atuar da melhor maneira possível, quando a gente tem a bola, quando a gente não tem a posse de bola, e principalmente a questão da agressividade nos duelos ofensivos e defensivos, que faltou realmente nas partidas anteriores e hoje nós conseguimos verificar, e para mim o resultado é uma consequência disso. Edson TV Bandeirantes. O Bruno, eu queria perguntar a você se o time já tem a sua cara, você como estudioso do futebol, se o time já tem aquela pegada que você quer, e se você vai tirar o time da cidade porque é derby, vai treinar fora, vai esconder. Agora o treino já é escondido mesmo, né? O que você vai fazer essa semana? Não, essa semana é aquilo que eu costumo dizer, nós temos que estar preparados para decidir todos os dias. Então, quando a gente entra no campo de treino para executar um treinamento, o que a gente sempre conversa com os jogadores, que eles têm sempre que sair um pouco melhor. Não interessa o quanto, mas é se dedicar ao máximo possível para encarar desde o treinamento como se fosse uma final de campeonato, e trabalhar para a evolução individual e coletiva da equipe. Então, quando a gente entra numa semana de clássico, como a gente já está acostumado a decidir todos os dias, não tem que se alterar muito daquilo que a gente faz normalmente, e eu acho que é assim que nós oferecemos tranquilidade aos jogadores, para que eles possam ter as melhores condições de rendimento. Então, essa semana a gente continua trabalhando aqui, né, agora o gramado do Brinco de Ouro consegue nos atender, né, para executar também os treinamentos. O gramado, inclusive, parabenizar os responsáveis, principalmente a figura do seu Sérgio, que se dedica muito à questão do gramado, e o gramado ficou excepcional, a diretoria nos proporcionou isso, né, e isso contribui para o bom desempenho da equipe. E agora, nessa semana, é a gente focar ao máximo, fazer aquilo que a gente tem feito, decidir todos os dias para que no momento que o jogo chegue, nós estejamos devidamente preparados para decidir mais uma vez. Então, essa semana vai ser nesse sentido. Boa noite, Bruno. Eu sou o Victor Freitas, do Bugricast. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o próximo duelo, o derby, só que por outra ótica, né? Porque você é torcedor do Guarani, torcedor de arquibancada. Imagino que você tenha acompanhado derbys da arquibancada, quem sabe até no estádio da rival, quando podiam duas torcidas. Então eu queria que você falasse um pouquinho do derby para você, de um lado mais emocional. Como vai ser treinar o Guarani num derby, e também em vista desse tabu longo que o Guarani tenta quebrar, que já são aí um longo período, né, mais de 10 anos sem vencer no estádio da rival.
Obrigado pela questão. Só complementando a questão anterior do Edson, eu acho que a questão do time ter ou não a minha cara é um processo, né? Cada vez mais os jogadores estão se adequando às nossas ideias de jogo e principalmente a questão ali da entrega, da agressividade, deles colocarem ali o rendimento do Guarani acima de qualquer coisa, essa agressividade cada vez eu vejo mais. É claro que a equipe ainda oscila nesse sentido, mas é como eu falei, é um processo, nós vamos oscilar durante os jogos, no decorrer de jogo a jogo, mas cada vez mais nós vamos trabalhar para oscilar o menos possível e para a equipe consiga manter esse padrão que nós estamos instituindo aqui no Guarani. E em relação ao derby, é claro que nós sabemos que é um jogo diferente, mas nós não podemos abrir mão do nosso processo de trabalho. Nós precisamos preparar, ajustar a equipe como fizemos nos jogos anteriores, para que nós possamos ter os melhores níveis para desempenhar bem no próximo jogo. Sabemos o tabu que envolve, mas é aquilo que eu digo, assim, todo tabu no futebol ou na vida não foi criado geralmente para as pessoas que estão envolvidas no próximo desafio. Então, como o Guarani não ganhava há anos do Ceará, jogando lá em Fortaleza, nós conseguimos chegar e não utilizamos como âncora, né, como um processo ali de travagem do nosso rendimento, o fato do Guarani não ganhar muito tempo no Ceará. Eu sempre coloco que nós profissionais do futebol não podemos estar preocupados ou pensando em tabus. Nós sempre temos que estar preocupados em desenvolver o nosso melhor para ganhar a próxima partida. No final se trata disso. A equipe não traz nenhum peso dos anos anteriores. Vamos trabalhar muito para fazer mais um grande jogo no campeonato e, consequentemente, poder lutar até o final em busca dos 3 pontos. Quando a gente começa a trabalhar, né, e começa a ter ali uma ação profissional no futebol, essa questão emocional se perde muito, né? É claro que o carinho, o respeito, a admiração, o amor que a gente tem pela instituição Guarani, ela permanece. Mas cada vez mais a gente consegue separar o racional do emocional. Então as rotinas no futebol, elas são muito semelhantes. Então eu já disputei alguns clássicos na minha vida, como o Atletiba, o Bavi, lá na Chapecoense, que nós temos ali 4 grandes forças, né? Agora a minha última passagem na Chape, e eu costumo dizer que a gente tem que ter o máximo de sobriedade possível e não trazer nenhuma pressão externa para os jogadores, porque aí assim nós vamos estar muito mais bem preparados, principalmente tendo frieza, para ter o melhor raciocínio, a melhor tomada de decisão, mas para a gente competir da melhor maneira. Então é essa tranquilidade que eu vou passar ao longo da semana para os jogadores. É claro que nós temos consciência que é sim um jogo diferente, mas todos nós aqui já estivemos envolvidos em grandes clássicos, e é aquilo, é mais uma final de campeonato para nós, que nós vamos lutar até o final para poder sair com resultado positivo, sempre respeitando os adversários que a gente enfrenta. Está encerrada a entrevista coletiva do treinador Bruno Pivetti. Ok, obrigado, Brinco de Ouro. Bruno Pivetti falando bem, começou a coletiva cumprimentando a mamãe dele, pergunta por pergunta, agradecendo o pessoal da imprensa. Ô, Bruno Pivetti, Guarani 2, Sampaio Correia 0. Olha o seguinte, atualizando então no Brasileirão, encerrado. Bahia... O mestre Tigrão, pois não? Parece o Muricy Ramalho, né? Você tá vendo? O homem tá pregando, velho. O homem tá pregando. Muricy Ramalho, o cara fala, pergunta, não. Não, não. É igualzinho, não esse igualzinho. Jogo aí, não. Também a gente fica aqui explicando, se comendo bolacha lá no fundo... Agora vem aqui me encher o saco. Isso é que nem igualzinho. E Luxemburgo agora, a fase do Luxemburgo, nossa senhora. É já que sai mãozada. Bom, é o seguinte. Muito educado, muito polido realmente o menino, o treinador do Guarani. Menino eu digo carinhosamente, que é um treinador muito jovem, acho que ele tem 39 anos. E muito articulado, muito respeitoso, eu acho legal isso. Eu acho que isso, e principalmente porque é um garoto aqui de Campinas, a família daqui, família muito conhecida, e ele está conseguindo dar o recado dentro de campo, está conseguindo se expressar muito bem, e está conseguindo tratar todo mundo com muito respeito, isso é o mais importante. Então é o seguinte, olha,
Bahia 2, Flamengo 3, encerrado. Em andamento, segundo tempo, Fluminense 1, Cuiabá 0. O gol foi do Nino. O Palmeiras e Red Bull Bragantino 0-0. Segundo tempo, estamos com 14h30 aí no Allianz Parque. E 21 horas tem Atlético Mineiro Internacional. Na Série B encerrado, Juventude 0, Mirassol 1. Tivemos Novo Horizontino 0, CRB 1. E andamento, segundo tempo, Ceará 1, Tombense 0. No brinco público, 5.430, 2 Guarani, 0 Sampaio Correia, gols do Bruninho e Derek, ambos no comecinho. Na sequência tem nome de Brasitone, a ficha técnica. Depois o Tigrão vai resolver a defesa do jogo. E no terceiro bloco, o gabarito conceito, jogador por jogador. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Garrafas viradas para baixo, vasos e pneus secos, areia nos pratos e vasos e calhas sempre limpas. Agora 19h47. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral, aqui você é especial, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. É hora de acreditar na mudança. A Nissan Daruge acredita em você. Se prepare para aproveitar uma oferta eletrizante. Nissan Leaf, o japonês 100% elétrico com o melhor custo-benefício do Brasil. À vista, a partir de R$ 235.807. E ainda, as melhores taxas com as melhores condições do mercado. Chame no WhatsApp 19 3756 1820. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Torcedor bugrino, com o sócio campeão do Guarani Futebol Clube, você participa de promoção de prêmios e benefícios da rede de parceiros do programa. Entre no desafio Sócio Campeão, aumente o número de sócios e concorra automaticamente a 10 camisas oficiais autografadas pelos jogadores do Bugrão. Saiba mais pelo WhatsApp 19 97417 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também no Facebook, Instagram e Twitter. Seja sócio campeão e torne o time do seu coração mais forte. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. No brinco, o Guarani entrou com Tony, Diogo Matheus, Ivan Alvarinho, Lucão e Mike. Matheus Bueno, Matheus Barbosa e Regis, Bruno José, Bruninho e Derek. Guarani não teve o Bruno Mendes, machucado, Alan Santos, zagueiro suspenso, Wenderson, volante suspenso. Vamos lá, hoje ficou no banco o goleiro Pegorari. As alterações, todas no segundo tempo. A primeira foi a 15 minutos, sai Derek e entra Isaac. E também saiu Matheus Barbosa, entra Lucas Araújo. Depois tivemos a 26, saiu Regis, entrou Neilton. A 33, duas alterações. Sai Bruninho, entra Lucas Silva, atacante, estreia, veio do Avaí, revelado pelo Flamengo. E a 33 também saiu Matheus Bueno, entrou Bernardo, é volante, estreou também, estava no Coritiba, a equipe do técnico Bruno Pivetti. O Sampaio Correia com Luiz Daniel no gol.
o ala direito Marcos Ítalo, depois Maurício, aí os 3 zagueiros, Gabriel Furtado, depois Johnny Douglas, Joécio, que é o capitão do time, e Gustavo Henrique. Vamos lá, Luiz Otávio, depois Bill Esponte, Neto Paraíba e Marcinho, ex-Guarani, e ainda o Vitinho pela ala esquerda. No ataque, Matheus Martins, depois Vinícius Cascais e Vinícius Alves, depois Alexandre Tan. A equipe do técnico Márcio Fernandes, estreando, foi técnico do Guarani em 2014. Apitou Leandro Pedro Voaden, do Rio Grande do Sul. Ele é agente de esportes. Bandeira 1, Jorge Eduardo Bernardi, também do Sul, ele é assistente administrativo. E a bandeira 2, a Mayra Mastella Moreira, também do Sul, tem 30 anos, é personal training. Cartão amarelo para o técnico Márcio Fernandes, para Gabriel Furtado e Alexandre Tan. São 3 aí do Sampaio, do Guarani somente Neilton amarelado, tá todo mundo livre para o derby. Os gols, tudo no comecinho, a 4 minutos, Bruninho 1-0 e a 7, Derek 2-0. Público total, 5.430, renda R$ 155.200. Aqui a ficha técnica de Guarani 2, Sampaio 0, em nome de Brasitone. A Brasitone fez uma parceria de distribuição dos inversores Rayonic, inversores com tensões e potências para solucionar problemas de energia. Em uma viagem longa você poderá usar os mais diversos eletrodomésticos dentro do seu carro, caminhão, motorhome, barco e ambulância. Frigobar, televisão, ventilador. Pode converter 12 volts em 110 ou 220. Inversores Rayonic. Encontre na Brasitone. Brasitone.com.br. Ei, você! Você que tá aí ouvindo rádio no carro, você sabia que agora o FM ganhou possibilidade de sintonia? É isso aí, é o EFM. Faz um teste agora para ver se o seu rádio já tem essa novidade. Sintoniza a frequência 85.7. Se a Rádio Bandeirantes Campinas tocar, ótimo. Você já pode ouvir notícias do Brasil, do mundo e da nossa região, além da cobertura mais tradicional do esporte, com o melhor som e o melhor sinal. Mas, se você não conseguiu sintonizar, troca o seu rádio por um modelo novo desses que tem no mercado, porque todos já vêm com a nova faixa estendida. Uma dica da Rádio Bandeirantes 85.7. Fechada com você, fechada com a verdade. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. A defesa do jogo, antes porém tem gol do Palmeiras, hein? Gol do Palmeiras, Arthur. Tá no segundo tempo, o Arthur marcando a 14 minutos, Palmeiras 1, Red Bull Bragantino 0. E gol do Fluminense, segundo tempo no Maracanã, Paulo Henrique Ganso, 11, segundo tempo, Fluminense 2, Cuiabá 0. Vamos lá, 2-0 Guarani. A defesa do jogo. Vamos lá, eu começo, Tigrão, com o primeiro lance a 28, primeiro tempo, forçando a memória. Uma defesa do goleiro do Sampaio. Eu acho que foi o Mike que chuta. Tava tão corrido aqui que eu nem mesmo entendi a minha letra. É melhor ouvir o Boris. Vai, Boris, a primeira proposta. Olha o Guarani pressionando, recuperando. Bruninho dominou, rolou pra Mike. Levou pro fundo, ele bateu cruzado, pegou, largou, pega de novo Luiz Daniel Vladimir. É, mais uma do Mike aí, além na trave, tudo você já viu, né? Esse Bruninho tava demais. Deixa eu ver aqui. Vamos pro segundo tempo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu tenho uma do travessão aqui. Dá pra voltar, meu caro Gabriel? Tem o lance 3 fácil aí? O lance 3, porque uma na trave eu peguei. Qual foi a outra? Teve sim, vamos lá. Antes dessa defesa, essa é a defesa e a sorte do jogo. É o lance 3. O Bruninho já estava 2-0. A primeira dele na trave. Mike, boa bola para o Bruninho. Vem o Guarani, cruzou direto no travessão. O chute foi direto no Bruninho, explodiu no travessão do Luiz Daniel. Tem mais Guarani pela direita, Diogo Matheus curtiu para tá legal, beleza. Agora vamos pro lance 5. Lance 5,
A defesa e a sorte do jogo, de novo, de fora da área, 44 pelo tempo, Bruninho, de novo no travessão, Bolis. Devolveu na ponta para Mike. Mike para, prende, olha, pensa, observa para Bruninho. Entrada da grande área, vai bater pro gol, colocada, bola trisca o travessão e vai embora. Trisca o travessão e vai embora. A segunda do Bruninho no travessão, Vladimir. Você vai ficar bom, Bolis. Você vai ficar bom, você vai na minha. Eu tenho que repetir pra você lá. Já reparou? Ó, 6, agora segundo tempo. Lucão tira uma tirada espetacular do Lucão. Também referência no comentário do Tigrão. Vamos lá, Lucão tirando. Desce o time do Sampaio Correia com o Vitinho. Carrega em direção ao gol, invadiu a área, rolou por dentro, tira Lucão. A sobra da bola para Ivan Marinho. Seguimos aqui, Lucão 6 segundo tempo. O Tony, hein? O tal de Maurício. O Maurício acabou de entrar, não entrou? Deixa eu ver aqui. O Maurício, ele entrou no lugar do lateral direito. Esse Maurício é atacante. O Márcio Fernandes tira o lateral, vai pro Maurício e ele chuta dentro da área. Devolveu na ponta para Vinícius Alves. Sai da ponta, vem para mim, encarou o marcador que é o Bruninho. Levou pro fundo, passou, deixou para Maurício, tá na área, bateu cruzado, espalma, Tony! Chute forte, cruzado do Maurício, Tony! O Tony, olha, nesse momento empata o Red Bull Bragantino no Allianz Parque. Empata em segundo tempo, agora Palmeiras 1, Red Bull Bragantino também 1. E como é bonito esse uniforme do Red Bull Bragantino, né? O uniforme do Bragantino, sensacional, um vermelho encarnado, todo vermelho, tudo vermelho. Meia, calção, camisa e tudo em branco, evidente, numeração aí. E alguns adereços, chutaço de fora da área, hein, no ângulo. Então, seguindo aqui, 8 segundo tempo, assim como o Lucão cortou, o Gabriel Furtado também vai cortar, providencial, porque alguém do Bugre ia fazer. E de novo, Bruninho na fita, o Bruninho que mete pro Bruno José. O bola pro grande ataque, o time do Guarani com o Bruninho, um bolão pra Bruno José, o goleiro saiu, voltou, tá na área, dominou, vai marcar, rolou pra Derek, tira o zagueiro. Tira Gabriel Furtado de cabeça! Olha, é o seguinte, essa foi a defesa e a sorte. Primeira sorte, depois a defesa. Primeira sorte, depois tudo num bloco só. 21, o gol incrível perdido pelo Sampaio. Vinícius Alves e o Bolis narra assim. Bill parte para cima da marcação do Diogo Matheus. Passou, Vitinho, recebeu, tá na área, bateu cruzado, desvia, a bola tocou na trave, não entrou. Olha o rebote, Tony pegou! Perde uma grande chance o Sampaio. Eu vou deixar pro Tigrão descrever naquele escolher, ele vai escolher, descreve essa também, tá? E a última proposta, 25 segundo tempo, olha, uma falta, cara, eu não sei quem foi que fez essa falta. Não sei quem foi que fez essa falta, frontal pro Sampaio, o Marcinho que passou pelo Guarani, mandou uma bomba, o Tony no gol de entrada e o Bolis narrava assim. Autoriza o árbitro, atenção Martinho, pé direito, espalma Tony! No ângulo ele foi buscar uma paulada do Marcinho, espalmou o Tony para salvar o Guarani. Oi, Tigrão, Guarani 2, Sampaio Correia 0, público 5.430. A pergunta é, qual foi a defesa do jogo? Explicando essa, o gol incrível perdido pelo Sampaio. O do Sampaio, né, foi o 22, o Vinícius Alves. Não dá para entender, né, como é que um jogador profissional perde um gol desse. Porque a bola estava no chão e para frente da linha de entrada da pequena área. O goleiro ficou no primeiro pau, não tinha nem goleiro. E ele deu uma chapada, pegou embaixo e a bola explodiu no travessão. Um negócio impressionante. Sorte do Guarani, acho que foi a sorte do jogo, mas falta de perícia também do jogador maranhense, o Vinícius Alves. E para mim a defesa do jogo é exatamente o último lance. Essa cobrança de falta aí do Marcinho. Eu achei que ele ia bater, como era muito de perto, praticamente da linha da meia-lua, eu achei que ele ia bater colocado, tirando da barreira e tentando buscar o ângulo. E ele bateu tirando da barreira e tentando buscar o ângulo, só que mandou uma paulada, né? O que dificulta ainda mais. Porque quando ela vai colocada, já é difícil para o goleiro quando ela cobra a barreira. Imagina quando é cobrindo a barreira e forte. E o Tony foi lá, o Tony foi lá, ele é um goleiro de grande envergadura, casa de 1,90 m, fez uma defesa sensacional, e para mim essa é a defesa do jogo, 25 do segundo tempo, lance que Leandro Piracicaba Bolis
descreveu exatamente assim. Autoriza o árbitro. Atenção, Martinho, pé direito. Espalma, Tony! No ângulo ele foi buscar uma paulada do Marcinho. Espalmou o Tony para salvar o Guarani. Ok, a defesa do jogo. Olha o Juninho Capixaba que empatou para o Red Bull Bragantino. Palmeiras e Bragantino 1-1 no Allianz Parque. Deixa eu ver aqui. Continua Fluminense 2, Cuiabá 0. Mas o Cano, German Cano, não marcou nenhuma vergonha. Não marca nada esse Cano, viu? Olha, vamos pro intervalo, hein? Na sequência, o que tem? Deixa eu ver. Tintim por tintim, o conceito, ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas, garrafas viradas para baixo, vasos e pneus secos, areia nos pratos de vasos e calhas sempre limpas. Agora, 20h02. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral, aqui você é especial, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Supermercado Taquaral, único como você, 62 anos servindo qualidade com preço baixo. Cerveja Amstel 350ml, 2,99. E tem ofertas para cliente Taquaral Mais. Picanha Nosso Bife, peça vácuo, 68,95 kg. Manteiga da vaca, 200 gramas, 9,90. Ofertas válidas até dia 17 de maio. Facilite sua vida. Compre online em supermercadotaquaral.com.br. Confira e aproveite. Beba com moderação. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A nova temporada do MasterChef Brasil está com um sabor mais do que especial. E até o Jacan, que está desde a estreia do programa e já viu de tudo acontecer, está ansioso. Estou mais exigente que nunca. Se o tempero não me agrada, vocês vão sair fora. O recado está dado. Nova temporada do MasterChef Brasil. Toda terça, 10h30 da noite, na Band. Gabarito do jogo. Gabarito do jogo, Guarani 2, Sampaio Correia 0, público 5.430. Tigrão, é o seguinte, hein? Qual é o conceito do jogo? E melhor, o primeiro ou o segundo tempo? Porque os gols foram no primeiro tempo, Tigrão. Melhor o primeiro tempo e o conceito do jogo é regular. Vamos ao goleiro Tony. O quê? De repente uma informação, não. Tony é o titular. O Pegorari foi muito bem, mas banco para o Pegorari. O Tony, ele pegou essa defesa aí que você escolheu, essa cobrança de falta, a defesa do jogo, 25 segundo tempo. Teve aquela que ele pegou também no gol incrível perdido pelo Vinícius Alves. E olha, ele teve sorte nesse lance aqui, que já não foi conclusivo no primeiro, já era um gol incrível perdido. Então ele teve um pouco de sorte, e tem que ter sorte. A defesa que ele fez do Maurício, e teve um lance, vamos forçar a memória, seu Tigrão. Teve uma falta lateral para o Sampaio Correia, que cobrada atacando o Sampaio para o gol do placar. E aí, o Diogo Matheus, lateral direito, dá um toquito de cabeça para trás. Ele queria cortar, não conseguia alcançar a bola, né? Ele sobe, bate na cabeça dele e vai lá para o segundo pau. E entra um cidadão do Sampaio livre. Ele concluiu errado, não pegou, saiu para fora. A sorte do Tony. Essas e outras, qual é o conceito do Tony?
Ah, voltou bem no time, né, Edu? Não sentiu a parada pela contusão, conceito bom. Sabe por quê? Porque essa bola do Marcinho aí quase indefensável. Foi defesaça. Quase indefensável e tinha jogo ainda. Se o Sampaio faz ali, ia ter aquela pressãozinha final, 6 minutos de acréscimo, o jogo foi até 51 e ele garantiu. Fez 3 defesas importantes, a mais importante é essa da falta. Para mim, conceito bom, voltou bem pro time. Agora o Diogo Matheus, lateral direito, que joga com a 13. Conceito regular, apenas regular. Para ele, explico por quê. Nos momentos em que o Guarani foi agudo e procurou o ataque e fez os gols, ele jogou muito do seu lado esquerdo porque estava inspirado o Bruninho que estava por lá. E o Mike também aparecendo muito bem. Então o Guarani fazia triangulações por aquele setor com o Regis, com o Mike e principalmente com o Bruninho. E aí apareceram um pouco no jogo, nos momentos em que o Guarani atacou, o Bruno José e o Diogo Matheus, que fazem uma bela ala ali pelo lado direito. Por isso ele apareceu pouco, uma atuação discreta pela opção do Guarani de usar mais o lado oposto ao dele, mais o lado esquerdo. Ele é destro, ele joga na lateral direita e ele apoia muito bem, um jogador de boa técnica. Mas hoje uma atuação discreta, conceito regular. Vamos usar a dupla de zaga, o argentino Ivan Alvarinho, que joga de zagueiro, joga de lateral direito, joga de volante, e o Lucão. Eu falo mais do Lucão porque foi o que eu mais anotei. O Lucão, no segundo gol, se não fosse Lucão, a bola não chegaria para o Derek. Uma cabeçada que ele participa na cobrança de escanteio. O Lucão, o corte que ele fez às 6 do segundo tempo, que o Marcinho ia concluir. E acho que tem uma outra também. Ia também a 30 do segundo tempo, ele trava também em cima do Marcinho. Vamos lá, Alvarinho e Lucão. Grande atuação do Lucão, poderia ser inclusive o craque do jogo por participações decisivas, inclusive no segundo gol da equipe do Guarani. Nós acabamos optando, até porque ele foi mais decisivo, inclusive com bola na trave, chamando o jogo, estava a fim de jogar o Bruninho, ganhou. Mas o Lucão, grande atuação, conceito bom, e o Alvarinho sem comprometer, jogando simples, jogando arroz com feijão, sem frescura, também foi eficiente, um conceito regular para ele. Olha, vamos ao Mike. Você viu o Boris, gostou do Mike, votou nele como craque, mas o craque foi o Bruninho, que ganhou a craque Uesco, né? Ganhou aí a furadeira Uesco, o Bruninho. Bom, o Mike, lateral dele, você vê, o Porfírio, né, se machucou e tá ficando em fora. E o Mike vai ganhando posição, vai ganhando terreno. Não sei se tem cada vez mais se firmando e pelo jogo de hoje, qual é o conceito? Foi a melhor partida dele com a camisa do Guarani, também fiquei na dúvida em votar entre ele, Lucão e o Bruninho, portanto, tem até uma menção honrosa, um conceito bom para o Mike, bela partida, estava à vontade, estava atacando, estava indo, estava com confiança, gostei de ver, um jogador que tem limitações, que a gente tem dito isso, mas que hoje realmente sobrou no jogo, fez um grande jogo. Olha, vamos aqui ao Matheus Bueno, vamos para os dois volantes, vai. Matheus Bueno, que começou porque o Enderson estava suspenso. E Matheus Barbosa, aquele que todo mundo conhece, fez aqueles gols fora da área, do ângulo e tal. E você fazia uma observação em determinado momento do primeiro tempo, tá no final, inclusive, do primeiro tempo, do Matheus Barbosa. Tá vendo aí? Tem 7 na frente dele. E tem 2 atrás. Ele gira a bola e recua. Aí a torcida pega no pé. E teve uma que ele isolou o senhor Matheus Barbosa, o Regis rolou para ele a 20 do primeiro tempo, ali da meia-lua, acho que ele fez contra a Portuguesa, ele fez outro também contra, não sei quem tacou no ângulo, as duas no ângulo, e no mesmo gol. Contra o Avaí. O Avaí, bem lembrado. Avaí e Portuguesa. E ele tentou querer fazer igual, mas acabou isolando essas e outras, a dupla de volantes. Então, o Matheus, o Guarani está com uma situação tão positiva dentro de casa, que você sabe, me lembrou aqui o companheiro Edmilson Garcia, grande amigo, a fase está tão positiva em casa, 100% em casa, eu quero fazer uma correção aqui, são 3 jogos em casa e 3 fora. Eu disse que os 12 pontos do Guarani foram conquistados em casa, não é verdade. O Guarani conquistou 9 em casa e 3 fora, na grande vitória, para mim a melhor apresentação do Guarani até agora no campeonato, contra o Ceará lá em Fortaleza. Mas voltando ao Matheus Barbosa, a fase está tão positiva em casa que ele errou o lançamento. Ele procurou o Bruninho e botou pro zagueiro, né? Errou para variar, ele errou o passe.
Ele meteu em profundidade, comprido, não é muito a dele. E aí o que aconteceu? A bola foi pro zagueiro, mas o zagueiro errou no passe errado do Matheus Barbosa. E aí deu o passe pro Bruninho e saiu o gol. Coisas curiosas do futebol, mas não comprometeu o conceito regular para ele. Precisa ousar um pouquinho mais e precisa dar um pouco mais de fluência no jogo, mais agilidade, mais verticalidade. E o Matheus Bueno, aliás, eles se alternaram, né? Porque o Matheus Bueno é segundo volante, mas teve um momento que o Matheus Bueno fez o primeiro e o Matheus Barbosa saiu para jogar. Claramente não está com um ritmo de jogo legal ainda não. Está entrando no time agora, regular para os dois. Uma atuação discreta, mas sem nenhum tipo de comprometimento. Olha, na Série B, segundo gol do Ceará. O Nicolas marca Ceará 2, Tombense 0, estamos no segundo tempo. Vamos para o Regis, o número 78, jogou até 26 segundo tempo. Ele participou da cobrança de escanteio no segundo gol. Mas o último lance dele, como é que foi? E você repete a sua consideração ao ser substituído, perguntado o que fora, você falou o que, Tigrão? Eu falei que ele estava pouco intenso, desconcentrado no jogo, e o último lance dele, ele estava com a bola do terceiro gol na mão e ele acabou errando o passe. Poderia tanto ter chutado como ter servido o companheiro que aparecia pela direita, que era o Bruno José. E ele acabou dando nos pés do zagueiro da equipe do Sampaio Correia. Então o Regis hoje bem abaixo em intensidade e em qualidade, um conceito ruim para ele. Bruno José teve chance logo a 10 do primeiro tempo, já estava 2-0. Ele foi finalizar, foi travado na área. E uma dele que ele arrancou também, a 8 do segundo tempo, que ele cruza, o Bruninho que passou para ele. Aí o Bruno José arrancou, correu e cruzou rente. O Gabriel Furtado cortou, porque alguém do Guarani iria empurrar. Vamos lá, o Bruno José jogou o tempo todo. Tá bem longe do seu ritmo ideal de antes da contusão, saiu do time muito bem, ainda não retomou. Conceito regular pelo empenho. Vamos lá, Bruninho, o craque do jogo, levou o voto seu e do Catarino. Por quê? Bom, ele fez o primeiro gol. Aliás, ele foi matar a bola e ele não consegue dominar e sobra pro Marcos Ítalo. O Marcos Ítalo dá de presente para ele. Ele tabelou com o Marcos Ítalo. Sem nenhum problema, fez 1-0. Ele perdeu um gol a 9 minutos, seria o terceiro. Porque agora ele fez 2-0 na sequência. Bruninho perdeu o cara uma arrancada, foi travado. Ele chutou uma na trave aos 25, lá no travessão chutou Bruninho aos 44. Foi o Bruninho que passou a bola para o Bruno José, nessa arrancada dele, que ele cruza e o zagueiro Gabriel Furtado tira. E também tem outro lancinho aqui do Bruninho, essas e outras, o conceito dele, Tigrão. Muito bem no primeiro tempo, segundo tempo caiu um pouco, acabou sendo substituído pelo Lucas Silva. Um gol, 2 na trave, mais nada. Craque do jogo, conceito bom. Eric fez o gol, ele foi oportunista. Até que não foi tão difícil, porque a bola sobe para ir na frente do goleiro, depois da cobrança de escanteio, Lucão de cabeça e tal. E teve um lance interessante do Derek, que foi a 18 do primeiro tempo, ele na linha de fundo. Acho que ele quis fazer um elástico, quis fazer uma graça, ele quis fazer um drible e acabou perdendo o controle, a bola saiu, bate na perna dele e sai para a linha de fundo, mas teve oportunidade, porque o Bruno Mendes, hoje afastado, não foi relacionado, o Derek mais vezes entrando e marcando o Tigrão. Boa atuação, um conceito regular / bom, foi na rede, fez o papel dele, a chance que teve, botou no barbante. Conceito regular / bom. Olha, dos que entraram, jogaram pouco, se você quer destacar alguém, tá? Ou se não, vamos pro Bruno Pivetti, o conceito dele, por aquilo que ele armou, colocando Ivan Vaurinho como zagueiro e não colocando o Valber no banco. No gol, foi o Tony e não o Pegorari, que vinha bem. No meio, Matheus Bueno no lugar de Wenderson, essas e outras na frente também, colocando, enfim, o Derek. Como é que foi o Bruno Pivetti? Armou legal, eu cheguei a questionar o Ivan Alvarinho, mas não comprometeu, acho que fez o trabalho direitinho, tirou o pedido, fez direito à lição de casa, deu uma bela entrevista coletiva, um conceito bom para ele. Tá bom, Tigrão, um abraço para você, um bom descanso, viu? Amanhã você amanhã é o CH e o Gleger, né?
Exatamente. Merecido. Estaremos acompanhando em detalhes o jogo da Ponte para falar, evidentemente, a respeito da partida em toda a nossa programação de rádio e televisão na próxima semana, se Deus quiser. Ok, Tigrão, bom domingo e um beijo na sua querida mamãe. Grande Tigrão. Você também, um beijo aí na sua mamãe, a gente sabe o seu carinho, sua dedicação para com ela, e um beijo a todas as mães do Brasil. Afinal de contas, se não fossem as mães, nós não estaríamos aqui. Um abraço, Edu, um abraço, amigos da Bandeirantes, e até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser, querido Tigrão. Olha, a campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Garrafas viradas para baixo, vasos e pneus secos, areia nos pratos de vasos e calhas sempre limpas. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Meus amigos da Bandeirantes, é isso aí, hoje aqui Guarani 2, Sampaio Correia 0, com Boles, com Tigrão, com Vladimir Catarino, e amanhã estaremos aqui no Concentração, é 2h30, né, 14h30, Concentração, é porque o jogo da Ponte é 15h30, né, 3h30, então se Deus quiser estarei aqui 14h30 para o Concentração, Londrina e Ponte, quem narra é o amigo Batista, comentários do CH voltando de férias e também do Gleger Zorzin. Você também acompanhou hoje na TV Bandeirantes o Batista, o Gleger e o CH na transmissão aí do jogo do Bugre. Tá bom? Público no Brinco, 5.430. Bom, nesse momento aqui, olha, Fluminense 2, Cuiabá 0, Palmeiras e Red Bull Bragantino tá 1-1, tá nos acréscimos, já a Rede Atlético Mineiro Internacional é 9 da noite, tá? Na Série B, encerrado Juventude 0, Mirassol 1, Novo Horizontino 0, CRB 1 e acabou Ceará 2, Tombense 0, Guarani. Deixa eu ver o terceiro colocado. Guarani terceiro colocado com 12 pontos. A Ponte joga amanhã, por enquanto, 14ª com 5. Meus amigos, muito obrigado. Trabalhos técnicos de Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi e Gabriel Ribeiro. Na sequência, Ulisses Costa. E o finalzinho do Palmeiras e Red Bull Bragantino, quando nesse momento perde um gol incrível, Bragantino. 47 do segundo tempo, um contragolpe. Que gol perdeu o Bragantino, 1-1. Mas, meus amigos, muito obrigado. Amanhã, às 2h30 da tarde, eu volto. Se Deus quiser.